Futebol, o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 19 horas mais 4 minutos, horário de Brasília. Boa noite pra vocês. Tudo bem? Que legal, hein? Aqui também tá tudo legal, está tudo ótimo. Mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Daqui a pouquinho, hein? Às 8 da noite, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro Série B. É Botafogo e Guarani. Guarani e Botafogo, hein? Confronto que pra mim seria direto se o Bugre tivesse vencido, né, as partidas na qual disputou. Mas o Bugre vem de série de derrotas e agora tenta a reabilitação para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Futebol Interior que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a coordenação de esportes de Carlos Corsato e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa e áudio é ele, o Bolacha, tá ali operando e modulando o som presente. Valinhos FM, que tem o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica Mayra Siqueira e Felipe Carvalho, 87.9. Falamos em nome da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, 3242-3125. Peça a sua pizza que vai chegar no conforto da sua casa. O Hipercap Brasil, dá tempo, hein? Até às 8 da noite você pode comprar o seu Hipercap Brasil. Você vai concorrer a uma série de prêmios e ainda vai ajudar o Hospital de Câncer do Barretos. É isso aí. Ô, Albert, tudo bem com você, meu amigo? Quer fazer uma pergunta para os nossos amigos telespectadores? Tá ruim para você, meu amigo? Tá ruim? Sei não, tá ruim pra mim, hein? Perdeu a mulher, perdeu a eleição e o time prestes a ser rebaixado, hein? Que ano! Que ano de 2024! Mas estamos de volta aqui, porque a luta não para.
Vamos pra cima! Que atrás vem gente. Não atrás vem gente não, porque nós somos os últimos colocados, hein? O último colocado, aliás. Boa tarde, tudo bom, meu nobre Albert Cavalcante, hein? E também, Cavalcante. abraçando, né? Falando em nome da Valinhos FM e também a sua cidade natal, quero parabenizar o Franklin. Parabéns, Franklin! É o novo prefeito da cidade de Valinhos. Agora sim, a cidade vai andar. Parabéns ao Franklin, ao Wagner Alves também, eleito a vereador. Agora sim as coisas vão andar na cidade de Valinhos. Alguns perdendo uns cargos, mas faz parte da vida. Boa tarde pra você, Albert, tudo bem? Você tá perdido mesmo. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Gustavo Marques, ao nosso Eduardo Bolacha. Agora. Eduardo Bolacha, o Bolachita. Ei, Laia, e você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior, sobe o hino aí, Bolacha. Pelo menos o hino. Bolacha, boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hein? O Guarani vem de 2 derrotas, isso mesmo, torcedor. O Guarani vem de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos. O Guarani completou 22 rodadas dentro da zona do rebaixamento. E quer diminuir a diferença de 8 pontos da primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento, que por enquanto é o Paysandu, né? E o Guarani com 25 pontos, né? Em 29 partidas, o Guarani vai precisar de 70% de aproveitamento na reta final para escapar da queda. Ou seja, precisa de 7 vitórias aí, né, meu irmão? E sem desfalques por suspensão, o técnico Alain pode repetir, né? Daqui a pouco iremos passar aí de 1 a 11, entre aspas, né? Que a numeração hoje é totalmente bagunçada. O Guarani pode aí repetir a escalação que para a derrota contra a equipe do Ituano, né? O Guarani mais uma vez, né? Mais uma vez nadou e morrou na praia. Pois é, meu amigo. Nós temos aí o Bruno Mendes, que sentiu a lesão no adutor da coxa, está fora. O técnico Alan Al explicou porque ele não figurou no banco de reservas. E o Ayrton e o Marlon Douglas, né, estão no departamento médico, estão na fase de transição. E é assim, né, Gustavo? As rodadas vão passando. O Guarani vai jogar a 23ª rodada hoje. Né, o Guarani que vem de resultado horrível, né, um confronto direto contra a equipe do Ituano, tem mais uma chance, só que o campeonato, as partidas vão passando, as rodadas vão passando e o Guarani não esboça a reação. E esse é o problema. Né? Lá atrás, né, nós brigávamos muito, né, nós aqui nos microfones, aqui, nós batíamos muito nessa tecla, né? A mudança, o Guarani precisava ter a mudança nominal, a mudança de postura, mas parece que nós estamos vendo que o Guarani, ele... Não, após o Alan Al conseguir, né, aquela sequência, né, de bons resultados, o Guarani ali acabou, né, sentando e assentando no caso, né. Eu espero, né, Gustavo Marques e amigos, que hoje seja a chave da mudança. Estava conversando até mesmo com Bolacha fora, né, antes de nós entrarmos no ar, né, que hoje pode ser aí a remontada do Guarani. O milagre do Guarani no Campeonato Brasileiro pode começar hoje. Mas, obviamente, o Guarani tem que fazer a parte dele, que é a vitória contra o Botafogo. E a vitória, o Guarani é inimigo da vitória. Depois nós teremos o CRB em casa. Podemos vencer, sim. Possível, sim. Né? Possível, sim. Provável. Né? Vamos ver uma partida dessa, né? Ao final da partida dessa. E depois nós teremos nada mais nada menos que o derby. Caso o Guarani... né, consiga esses resultados consecutivos aí, 3 vitórias consecutivas, que duvido muito, no campeonato todo só 6 vitórias, o Guarani precisa de 6 o Guarani precisa repetir nesse final de segundo turno 6 vitórias, né, em 9 jogos, e são partidas que são difíceis. Você vai enfrentar o Sport, você vai enfrentar o Ceará, né, você vai pegar o Amazonas em casa, é verdade, mas a situação que o Guarani está e o futebol que está sendo apresentado, Gustavo Marques e amigos, a situação fica muito difícil. E um detalhe, tá? Em caso de uma derrota na partida de hoje, Gustavo, uma partida de hoje, eu sou obrigado a dizer que, né, matematicamente não, mas moralmente o Guarani está rebaixado para a Série C. Albert, eu acho que moralmente o Guarani já está rebaixado há muito tempo, né? O que nos resta agora é matematicamente. Um time que não ganha de ninguém, não tem postura de vencedor, então moralmente ninguém respeita o Guarani. Moralmente nós estamos rebaixados já há muito tempo, já há muitas rodadas. Esperando aí matematicamente, né? Mas tá bom. Definido escalado, posso pagar um intervalo rapidinho comercial? Claro, e a gente volta para falar a escalação e também tem o Arthur Eugênio Matias. Vamos faturar
Rapidinho eu volto. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Tô aqui, tô de volta com vocês. 19 horas 14 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Guarani e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. Definido e escalado. Vamos lá, Albert Cavalcante. O técnico Alan Al mudou, hein? Mudou a equipe, né? Vai jogar numa formação diferente. Normalmente o Guarani joga no 4-3-3, mudou pro 4-4-2, isso mesmo. O Guarani vem definido e escalado com Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Emerson, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Matheus Bueno. 3 volantes, né? E o Luan Dias. O cérebro pensante na frente, João Vitor e Caio Dantas, repeteco do Bugrão, Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas, Gustavo Marques. O Botafogo também está definido e escalado com João Carlos, Tássio, Rafael, o Chapo, Erickson e Jean Vitor, Sabit, Gustavo Bochecha, o capitão, Alexandro, Felipinho e Vitor Andrade. Só lembrando, né, que a equipe do Botafogo vem de derrota, né? Perdeu fora de casa para a equipe da Ponte Preta e encara o jogo de hoje com a final. Uma vitória, né, no dia de hoje pode fazer com que o time saia da zona do rebaixamento e inicia uma reação no campeonato. O tricolor não vence há 5 rodadas, o que fez cair para a 17ª colocação com 32 pontos. Então é essa, né? O jogo, mais um jogo, né? Eu coloquei o Ituano e Guarani como clássico dos desesperados. Esse aqui também se torna o clássico dos desesperados. O Botafogo querendo sair, Gustavo Marques e o Guarani querendo respirar no campeonato. Porque se caso houver um resultado negativo na partida de hoje, meu amigo, bau. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, 19 horas e 16 minutos. Ô, Bolacha,
Tem Arthur Eugênio Matias, ele tá pronto. Diga aí, Arthur Eugênio Matias, esse é inteligente, conhece tudo do futebol e hoje vai contar mais uma história pra gente. Tá no ar o Bolacha, aperta o play pra mim. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos fazer uma homenagem a Alfredo Perandini Júnior. Nasceu em Ribeirão Preto, 28 de janeiro de 1951. Alfredo começou no Botafogo de Ribeirão Preto, começou muito bem no Botafogo. Isso ninguém sabe, só aqui no futebol interior. Em 1971, com apenas 20 anos, antes de chegar ao Guarani, Alfredo disputou a primeira divisão, hoje seria a A2, pelo São José, de São José dos Campos. Jogou com Edson Mug, goleiro, com Golê no meio campo, o técnico era de Ed Lameiro. E depois, Alfredo veio jogar no Guarani de Campinas. E foi no Guarani que Alfredo encontrou o seu melhor momento no futebol, participando de um time histórico. No início dos anos 70, o primeiro time do Guarani a disputar um campeonato brasileiro em 1973, um time que ficou marcado com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader ou Barnabé, Washington, Cleito e Mingo. O técnico era José Duarte. Alfredo ficou bastante tempo no Guarani, um meia de muita categoria. E em 1975, ele foi para o Santa Cruz, de Recife, trocado por Herbe. Herbe veio para Campinas, Alfredo foi para Recife. E no Santa Cruz, ele participou de um time interessantíssimo, que fez um campeonato brasileiro em 1975 de uma maneira brilhante. Luiz Fumanchu, Levir Coupe na zaga, Ramon Nunes, um timaço do Santa Cruz em 1975. Depois Alfredo voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto, esteve no Curitiba, foi campeão paranaense no Curitiba e voltou a São Paulo, justamente para jogar pela Ferroviária. O retorno do Alfredo ao futebol paulista foi pela Ferroviária, 2 temporadas, 1978 e 1979. Eu lembro muito bem do Alfredo jogando no Brinco de Ouro contra o Guarani, no meio-campo da Ferroviária, com Nandes de volante, Alfredo, meia armador, e Washington, meia ponta de lança. Chegou até mesmo este meio-campo da Ferroviária ter 3 jogadores que eram do Guarani: Paulo César, Alfredo e Washington. E Alfredo fez 2 ótimas temporadas na Ferroviária. Depois ainda jogou na Caldense. Na Caldense ele jogou com Casagrande, jogou também com o meu amigo Paulo Roberto, lateral esquerdo, hoje comentarista da Rádio Arquibancada, e encerrou a carreira jogando em Araras, no Usina São João de Araras, hoje União São João. Mas Alfredo jogou, disputou a divisão intermediária pela Usina São João, jogava no campo antigo ainda em Araras. Encerrou a carreira e ficou residindo em Campinas, residia desde os tempos que veio para jogar na equipe do Guarani. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Alfredo. Você quer que eu recorde a história de algum personagem do futebol, algum jogador? Quer que eu lembre de algum confronto? Entre em contato com os canais oficiais do futebol interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, desde 1999. O futebol interior valorizando o futebol brasileiro. E você sabe, se a notícia de futebol e não está aqui no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Grande Arthur Eugênio Matias, esse conhece muito, hein, de futebol, histórias e histórias contadas aqui nos microfones dos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Albert Cavalcante, daqui a pouquinho a bola vai rolar, o Guarani necessita. Você disse
na abertura da transmissão aqui dos canais Futebol Interior, e a partir das 8 da noite estaremos ao vivo também pela Valinhos FM. Situação, acho que complicada do Guarani. Acho não, tenho certeza. E quando eu falo situação complicada, Álvaro Cavalcante, não é de hoje, né? Se fosse nessa rodada, depois aí de vários jogos, se eu tivesse entrado aqui nos microfones e falado, nossa, situação preocupante do Guarani, talvez seria uma novidade para os torcedores ou para os amantes do futebol, mas não. Eu acredito que nós falamos essa palavra preocupação ou situação delicada, eu acho que desde o começo do Campeonato Brasileiro. Quantas oportunidades o Guarani teve? O Guarani teve diversas oportunidades. Em algumas esboçou uma certa reação. Parecia que as coisas iriam andar, iriam voltar para os trilhos. A partida contra o Santos mesmo que a vitória não veio, aquele empate, o time teve uma postura diferenciada. O jogo contra o Coritiba, nem se fala. Mas depois o time começou a cometer os mesmos erros, começou a entrar em campo com a mesma preguiça. E quando eu falo preguiça, gente, é ironicamente, tá? Sem vontade de vencer. Um time que está na situação como o Guarani, ele tem que entrar em campo pro tudo ou nada. É vencer ou vencer. Não tem a outra hipótese. Não tem outro pensamento. O objetivo principal, hoje, é entrar em campo para vencer. Seja o Botafogo, e com todo o respeito que eu tenho pela instituição, seja o Botafogo ou seja o Santos, o time tem que entrar com a mesma garra e a mesma vontade. Seja o Botafogo ou seja o Goiás, o Guarani, a partir de hoje, ele tem que entrar em campo para vencer. O Guarani não tem o privilégio de outros times de ter aquela gordurinha e ter uma vaidade ou outra de perder um jogo ali, um jogo cá. Não tem. Não tem. O Guarani está devendo no campeonato. Mesmo que vença hoje, vai continuar com um saldo devedor. Então tem que entrar com uma postura de vencedor, uma postura de quem quer ganhar. Agora, se entrar com a postura que entrou contra o Ituano, uma postura de um time rebaixado, uma postura de um time que não tem mais vontade ou perceptiva de vitória, de sair dessa situação, não vai ganhar, vai cair. Qualquer time hoje que joga com o Guarani, seja no Brinco de Ouro da Princesa ou seja em outro estádio, não respeita mais o Guarani. O Guarani virou mulher de malandro desse campeonato. Apanha, apanha, apanha e não toma vergonha na cara. Aí eu pergunto pra vocês. Agora eu pergunto pro Albert. Pergunto pro Bolacha. Pergunto pra você, amigo telespectador e ouvinte, porque agora nós temos áudio e vídeo. O que a diretoria tá fazendo pra arrumar o problema? Pra arrumar a situação? Ah, prometemos aí uma continha em dinheiro, se caso o Guarani vencer, se caso o Guarani não cair. Agora, meu amigo, acho que a última cartada que vocês têm é isso, né? É oferecer dinheiro. E já fala minha mãe, o dinheiro, Albert, o dinheiro ele compra o cachorro, ele compra o canil e até o balançar do rabo. Mas será que essa frase que eu disse, será que esse ditado que eu disse, o cachorro, ou aliás, o dinheiro compra o canil, compra o cachorro e o balançar do rabo, vai funcionar nesse time? Se funcionasse, já teria vencido. Mas a questão, né, que contra o Ituano, né, até mesmo pegou horário, após o término da partida no Brinco de Ouro da Princesa, que o Guarani empatou 0-0 com o Avaí, pegou horário, né, disse de vários tópicos aí, de efetividade, em que o Guarani precisava de capricho, tudo que a gente vem batendo na mesma tecla, né? E na partida contra o Ituano, ele mesmo, na entrevista coletiva, né, ele acabou externando que o Guarani sim, né, que os jogadores iriam ganhar aí um bicho, né, um pouquinho maior aí para poder tirar o Guarani da situação. Dito isso, 16 derrotas nós temos no campeonato, Gustavo. Somente 6 vitórias.
O Guarani precisa de 6 vitórias. O Guarani precisa, nesses 9 jogos, precisa de 6 vitórias. Pelo futebol apresentado, por mais boa vontade, né, que nós sabemos que os jogadores têm aí, o pênalti do Salustiano, ele foi força excessiva em cima do atacante do Ituano. E o Guarani, ele soube controlar a partida, porém, entretanto, na hora de tirar um 10, o Guarani não consegue tirar esse 10. O Guarani peca muito pelas finalizações, o Guarani peca muito pela material humano que o Guarani tem, né? Eu acredito que todos os jogadores do elenco, que estão no elenco, tenham boa vontade, Gustavo. Eu acredito sim, que eles são jogadores profissionais, que eles honram a camisa, que eles treinam, que eles fazem de tudo. Porém, entretanto, pro momento do Guarani, para o campeonato da Série B do Guarani, esses jogadores, alguns jogadores, não deveriam nem estar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Não deveriam. Porém, esperaram, né, acabar o Campeonato Paulista pífio, Campeonato Paulista pífio. E aqui eu e o Gustavo Marques estávamos conversando sobre isso. Que pelo amor de Deus, que eles não usassem como laboratório o Campeonato Paulista. Antes, no pré-jogo, na primeira rodada, eu disse pra você, Gustavo, se você fizer uma projeção de 12 partidas, você conseguir 10 pontos, eu falei aqui, 12 é campanha de rebaixamento. Nós aqui estamos falando. Aí continuaram com o Claudinho Oliveira, trouxeram algumas peças. Na segunda rodada, perdemos. Perdemos a Chapecoense, 1-0, gol do Gustavo França, que foi anulado, era para ser um empate. Reinaldo perdeu um gol debaixo da trave, a bola subiu livre, leve, solto, cabeceou, a bola caprichosamente, bateu na trave, voltou para ele e foi para fora. Ali o André Marconato entrou na sala de entrevista coletiva e falou que não ia dizer nada, não ia falar nada, que era uma vergonha o que fizeram com o Guarani dentro do Brinco de Ouro da Princesa, que isso nunca mais iria acontecer com o Guarani nesse campeonato. Pois bem, o Guarani foi, né, prejudicado contra o Santos, um pênalti em cima do Ayrton, né, foi prejudicado contra a equipe do Operário, onde o Mário Maranhão tomou um pisão e não apareceu ninguém para fazer uma fumaça, né? E até mesmo essa semana, Gustavo Marques, né, muito questionado onde estaria o nosso presidente, entre aspas, né, presida, entre aspas. Ele passou mal, cara, foi parar estava no hospital, passou mal por conta de pressão alta nesses dias. Mas assim, isso não esconde o problema que existe dentro do Guarani, né? Fizeram um carnaval imenso com o Ricardo Moisés e lá ele continua, Gustavo Marques. Lá ele continua. Eu te falei. Lá ele continua. Eu te falei que foi Entendeu? um engana-trouxa esse afastamento do Ricardo Moisés. E me desculpa, Albert, sabe que eu respeito muito o seu comentário, inclusive eu tenho acompanhado as suas redes sociais nos últimos dias, você postando, porque o VAR tem nos atrapalhado, Desculpa, Albert, desculpa. A situação Guarani se encontra, as derrotas que vem acontecendo no Guarani, pode sim ter acontecido um erro cá, um erro lá do VAR, mas isso não justifica o mau momento do Guarani. Isso não justifica as derrotas em que o Guarani vem sofrendo. Isso não é desculpa. O time não ganha porque não tem competência. Não, é diferente. Pera, deixa eu terminar. Isso não quer dizer que o erro não existiu. Não, mas o apontamento isso não quer dizer que o erro não existiu. O apontamento do erro é só uma constatação. Não é uma passação de pano. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você me garante que os pênaltis marcados pro Guarani, o Guarani faria o gol? Sei. Ótimo. A última defesa no goleiro do Guarani foi no dia 4 de novembro de 2021. Estava eu, Gustavo Marques e o presidente estava aqui, o Wagner Ferreira. Onde o Rafael Martins fez a defesa no pênalti do Cano. E no contra-ataque o Pablo acabou marcando o gol. De lá pra cá, meu amigo, 2021, 22, 23, nós estamos 3 anos, um goleiro do Guarani não pega um penal. 2021 estávamos lutando pelo acesso. Em 2022 lutávamos pra não cair. Na 30ª rodada, isso mesmo, amigos, na 30ª rodada, o técnico que está no Mirassol agora esqueci o nome dele, Mozart Santos.
O Guarani ficou da 8ª rodada até a 30ª rodada na zona do rebaixamento. O Guarani conseguiu 6 ou foi 5 ou 6 vitórias consecutivas e conseguiu safar. Terminou na 10ª colocação, 2022. 2023, o Guarani até nessa rodada, na 30ª rodada, o Guarani estava brigando entre os 4 primeiros. Né, com Bruninho fazendo gol de vôlei, que foi parecendo fantástico, né, o Derek, artilheiro do Guarani no campeonato, né, caímos de bico, ótimo. Chegou no final do ano, apareceu Ricardo Moisés e André Marconato dizendo que objetivo e obrigação tinham diferença. O objetivo era conseguir passar para a segunda fase do Campeonato Paulista 2024. A obrigação era conseguir a fase, né, passar de fase, né, para a segunda fase no Campeonato Paulista. E o objetivo era o acesso. E voltando antes ainda, no período de eleição, várias e várias vezes, o André Marconato, junto com os seus pares, né, junto com o CA, com os seus pares, em várias rádios, disse que briga por rebaixamento era coisa do passado. Disse ele que o Guarani hoje estava em outro patamar. O ano de maior faturamento que o Guarani Futebol Clube teve. Bateu no peito, o ano de maior faturamento. Só lembrando que a DapaBet não está regular, o patrocinador master do Guarani está fora, a partir de amanhã está fora, né? Por conta de não estar regulamentada no Brasil, tanto que está rolando a CPI, né? A CPI do casa esportiva, de manipulação de jogos, né? Agora vamos todo mundo mexer nos pauzinhos. Então muito clube, né? É lógico, né? Muito clube que está da Série A, vai cair para a Série B, vai usar de muleta. E quem sabe o Guarani também, né? Nessa também não vai usar de muleta sobre essa situação. Mas a verdade vamos falar de bola em campo, né? E o Guarani mais uma vez mostrando, né, que brigaram tanto, né? Eles que estão no comando brigaram tanto para estar aí na cadeira do Guarani Futebol Clube. São bugrinos. Nós amamos a instituição. Nós sempre brigaremos por cabeças. Vamos lutar pelo acesso. Olha só a situação em que vocês deixaram o Guarani Futebol Clube. Vocês sabem quanto a Série C é árdua. O faturamento árdua. Árdua é a Série B, meu amigo. A Série C é o deserto. É o deserto. Aí você vai entrar naquela recuperação judicial. Nós iremos agora recuperar financeiramente o Guarani desse jeito. Mentira. Mas foi assinado. Foi assinado. Você pode falir um clube de futebol, cara. Olha o buraco que vocês colocaram o Guarani Futebol Clube. O Ricardo Moisés, até o momento em que ele cuidava das finanças do clube, legal. A partir do momento, na demissão do Pastana, quando demitiram o Pastana e o Ricardo Moisés ficou no lugar do Pastana, cuidando não só do futebol. Você acredita, né? Escuta. Isso é o que você acredita. O Pastana, ele trouxe muitos jogadores errados, sim, mas ele acertou no olho da mosca. Richard Rios, Jamerson, etc. Por que não acertou agora na vinda? Quando acharam que descobriram, né, o segredo, o mapa da mina, mandaram o cara embora. E o Ricardo Moisés assumiu fazendo o quê? Trazendo o Pablo Tomás da vida, trazendo o Márcio Silva da vida. Peraí. E agora, aí volta o Pastana. Agora voltou o Pastana. Por que voltou? Não, voltou o Pastana porque viram que não tem tem que ter um gerente de futebol. Mas quem tava ajudando a montar o time era o Danilo Silva. Tudo bem, mas escuta. Que experiência o Danilo Silva tem pra montar alguém. Vamos lá. Então o Ricardo Moisés estava fazendo dupla função. Porque quem manda no futebol, quem manda no Guarani é o Ricardo Moisés. André Marconato é uma figura. É um fantoche. É um laranja nas mãos do Ricardo Moisés. O homem do Guarani é o Ricardo Moisés. E vocês enganaram o torcedor com aquela falsa informação que o Ricardo Moisés estaria afastado. Mentira! Vocês mentiu. Vocês não respeitam a instituição. Vocês não respeitam o torcedor. Vocês, como eu disse, milhares de vezes eu falei aqui nos microfones da Valinhos FM e dos canais Futebol Interior. Para gestão de empresa, vocês são ótimos. Mas para dirigir um clube de futebol, vocês são incompetentes.
Vocês não conhecem nada. Se perguntar pro Ricardo Moisés quem fez o gol do título do Guarani em 78, ele não vai saber te responder. Ironicamente que eu falando, viu, gente? Ironicamente falando, não conhece nada de futebol. Virou a casa da mãe Joana. Ah, eu perdi o mandato, acabou meu mandato, vou colocar meu cunhado. Virou a casa da mãe Joana? O que virou a instituição? Por isso, tá na situação como está. Reflexo. O nome é reflexo. Acabou minha gestão, vou colocar meu cunhado. O problema é de cima pra baixo. É de cima pra baixo o problema. É de cima pra baixo. Infelizmente, aquela frase casa bem. A soberba precede a queda. Infelizmente é a instituição. Infelizmente é a instituição. Brincando de casinha dentro do estádio, dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Mas aí eu falo, cadê o sócio? Não, cadê o sócio? Não vou colocar a responsabilidade. Mas como é que diz? Os que votam no Guarani? São sócios. Não, mas não tem uma palavra mais. Conselheiros. Cadê os conselheiros? Vocês são responsáveis a esse desastre também. Houve uma votação. Houve uma votação. Peraí, eu tenho que pensar no futuro. Vocês são responsáveis. E vão além. Vocês que estão lá dentro, vocês conhecem os problemas do Guarani. Mais do que eu e mais do que o torcedor. Vocês sabem o que acontece nos bastidores. Mas vocês permitiram a continuidade do Ricardo Moisés. Tá aí. Virou bagunça. Mais uma vez falando. E eu falo e eu cobro. O Guarani está prestes a cair para a Série C. Há alguma manifestação? Há alguma manifestação? E isso eu coloco o torcedor também. Ah, mas por que você não vai lá também, Gustavo? Você é torcedor? Eu não sou torcedor organizado. Mas eles foram. Eu não sou torcedor organizado. Eles fazem, eles vão. Não adianta protestar na internet, meu amigo. Não adianta entrar no Facebook, nos grupos, ir lá na rede social do Guarani e descer a lenha. Eles não estão preocupados com isso. Vocês vão deixar o Guarani cair? Pelo que eu vi, a diretoria já abriu mão. Já lavou as mãos. Não há mais o que fazer. Mas e aí? Nós vamos assistir esse desastre? Nós vamos assistir o Titanic afundar mais uma vez? E nós não vamos fazer nada? Nós vamos fazer que nem os músicos do Titanic? O Titanic afundando, nós vamos continuar tocando com a trilha triste? É isso que nós vamos fazer? Ver o navio afundando e vamos continuar tocando a música? Não, meu amigo. Eu não sei. Eu não sei o segredo para tirar o Guarani dessa situação. Enquanto há esperanças matematicamente falando, nós temos que se apegar. Porque o time já mostrou, em algumas vezes, capacidade de sair dessa situação. Sim, claro. Existem profissionais, o Alan Al, existe boa vontade dos jogadores, existe, a gente sabe, a gente vê que sente. Porém, entretanto, cara, você tem que ver o peso da camisa. Você vai no... volto a dizer a história do leite. Tem o leite tipo A, tipo B, tipo C. Se você comprou tipo C, jamais ele será tipo A. Então, assim é o futebol. Se você vai na prateleira e você vai, né? Você faz uma pesquisa, né? Você tem pessoas já que fazem isso, né? Que olham os números, etc. Você olha o jogador que tem 7 times na sua carreira. Você traz esse jogador e ele tem apenas 3. Ele tem apenas 3 jogadores, 3 gols, né, na partida, meu amigo. Aí não dá, né? Aí não dá. Eu sei o que é, Bolacha. Lá, ó, abaixa ali. Abaixa ali, tá saindo lá. Isso, agora pronto, Bolacha. Vê se melhorou agora? Então beleza. Então se você faz a pesquisa, você vai atrás do jogador lá, o artilheiro. Vou dar um exemplo, o Lohan. Né, o Lohan, onde ele passou, ele tem seus golzinhos, etc. Mas você pega aí um jogador aí, um atacante aí, ou precisa de um matador, você puxa a história do cara, o cara jogou em 5 equipes, aí o cara tem 3 gols na temporada. O que ele vai agregar pra você? O Caio Dantas foi acertado. O João Vitor, esforçado. O João Vitor é esforçado.
Porém, entretanto, para a situação com o Guarani, pensando, imagine só você perdeu o Bruno José, cara, e você contou com o João Vitor, que é um ótimo reserva. Esse é o problema. Quando o reserva, que é para ser ótimos reservas, ele acabam sendo o escape. Ele acaba sendo o titular. Isso não pode. E o Guarani vai pecando ano após ano com isso. Sempre no puxadinho. Não quer fazer uma reformulação, uma estrutura de forma profunda. Então fica nisso aí. Não iremos entrar em dividida porque o mercado está inflacionado. Vai gastar o dobro agora! Você vai pagar o salário do jogador, mal bicho! E não vai... Parabéns! Aonde tá a inteligência aí? Fala pra mim! De vez você gastar em jogador bom, você vai pagar por e jogar mais! O cara passou 28 rodadas sem jogar! Você acha que agora ele vai jogar? Acha? Você acha? Você paga o salário do cara! Você acha que em 28 rodadas ele vai jogar? Por conta de bicho! Foi na cabeça! Como vocês são burros! Burros! Estamos nessa situação por conta disso! Faz a matemática! Você gasta 1.000 com jogador ruim! Você vai gastar 2.000 pro jogador ruim! Por que não contratou um jogador de 2.000 que faz resultado? Como vocês são burros! Resumindo, né? É cambada de incompetentes, né? Essa diretoria do Guarani são todos, um por um. São amadores, não conhecem nada de futebol, por isso essa situação. Então, atenção, diretoria do Guarani. Vocês são os responsáveis por esse desastre. São responsáveis por esse desastre. Cambada de incompetente. Vocês têm que tomar a vergonha na cara e respeitar a instituição do Guarani. Ô André Marconato, a pressão vai subir mesmo, né? Vai subir, vai cair, né? Olha a situação que você deixou o Guarani. Pelo amor de Deus. Alan, fala e o Bolacha põe na tela pra mim. Infelizmente, isso vem sendo um pouco recorrente, nós criando oportunidades, a gente tendo volume de jogo, tendo as melhores oportunidades e não convertendo em gol. E aí, num lance de bola parada, num pênalti, a gente acaba perdendo os 3 pontos, em alguns momentos se desorganizando quando não precisava. E, infelizmente... Estamos passando por uns probleminhas técnicos aí. Tá saindo e pro Bolachão tá saindo pra gente, ele vai dar uma mexidinha ali. Dê a voz pro jogo. Tá aqui, velho. Já voltou. É impressionante, cara. É impressionante. Se você... Cara, não é possível. 16 derrotas, cara. 16 derrotas no campeonato, Gustavo. Isso aí não existe. Agora vai. Vamos ouvir o Alan. Boa noite, Edson da TV de Campinas. Vidador, hein? Apesar de que o Guarani no começo do jogo entendeu rápido o jogo, foi bem, mas depois acabou não saiu o gol. Isso que é o mais importante. Tá sofrendo para fazer o gol, né? Exato. Boa noite. Infelizmente, isso vem sendo um pouco recorrente, nós criando oportunidades, a gente tendo volume de jogo, tendo as melhores oportunidades e não convertendo em gol. E aí, num lance de bola parada, num pênalti, a gente acaba perdendo os 3 pontos, em alguns momentos se desorganizando quando não precisava e, infelizmente, batendo algumas situações também na falta de sorte um pouquinho, né? Uma bola na trave, uma bola desviada, enfim, situações que a gente tem que saber assimilar, continuar trabalhando, acreditar que ainda depende só de nós. Infelizmente não conseguimos vencer esse confronto direto, que era um objetivo muito claro na cabeça de todos. Não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou esse pequeno detalhe, né, na tranquilidade de finalizar as situações que a gente vem criando, e isso já não é de agora. A gente vem conversando com os atletas, vem trabalhando, vem procurando dar uma ênfase maior nesse tipo de finalização, mas infelizmente hoje a bola não entrou. Alan, boa noite, sou o Victor Freitas, do Publicast. A bola não entrou, né? Problema de efetividade, coisa que o Pegorari vem falando aí há
várias entrevistas coletivas, né, cobrando internamente e também de dentro para fora, né, mostrando a satisfação para o torcedor. É claro que não depende de você, mas a confiança segue, o trabalho segue, é claro que vocês têm que acreditar, mas vai dar tempo do Guarani ser efetivo para salvar este time do rebaixamento? Você consegue garantir isso para o torcedor? Boa noite. No futebol, o resultado é impossível. Nem eu, nem o Guardiola vamos conseguir garantir resultado. A gente pode garantir uma melhora. Isso nós temos que melhorar. Temos que ser mais efetivos. Se precisar fazer uma ou duas mudanças, a gente vai fazer. A gente espera contar com o retorno de atletas muito importantes, que estão no departamento médico e que vinham fazendo a diferença a nosso favor. É o caso do Ayrton, do Marlon, jogadores de frente, que tem uma característica de serem mais decisivos, e a gente acaba perdendo o poder ofensivo a partir do momento que as características são um pouco parecidas. No momento que a gente inicia o jogo com jogadores mais de velocidade, mais de transição, e os jogadores suplentes são parecidos, você acaba perdendo o poder de definição. Mas a gente acredita, como eu falei, ainda depende só de nós, É uma tarefa difícil, mas essa tarefa difícil ela vem acontecendo desde a primeira rodada praticamente, e principalmente desde a minha chegada. Então a gente precisa engatar 2 vitórias, é uma ambição, mas é a realidade. Nós temos aí um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Precisamos ter essa postura um pouco mais agressiva e de acreditar, não é só a questão do gesto técnico, mas a gente acreditar em algumas jogadas com um pouquinho mais de convicção. O volume que nós criamos hoje para cruzamentos, para finalizações, para tabelas dentro da área foi de um aproveitamento muito baixo. Então isso a gente vai corrigir, vai conversar, vai cobrar e manter a confiança. A gente tem que acreditar, nós estamos aqui justamente por isso, porque a gente acredita até o fim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou acreditar até o fim, independente da circunstância. Já passei por esse tipo de situação na minha carreira e eu espero que a gente possa ter sucesso, mesmo contra todas as expectativas. A gente tem um sucesso positivo. O importante é a gente manter a confiança, manter a crença e principalmente trabalhar. A nossa resposta ela tem que ser mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu queria poder te garantir, que a gente teria totais condições de vencer 3, 4 partidas seguidas, mas futebol, o esporte, ele não nos permite. Então o que pode garantir é que a gente precisa melhorar algumas situações ofensivas, manter a nossa atitude mais competitiva e buscar a vitória. Tá certo, esse é o Alan Al e chegou o dia, contra o Botafogo e precisa da vitória e vamos torcer. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com a ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. É isso aí, perfeito, perfeito. Estamos de volta aqui na Jornada Esportiva pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Falamos em nome da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Atenção, bolacha, vamos agora com a ficha técnica do jogo. Vamos falar das escalações, Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani. A partir de agora, Albert Cavalcante vai trazer para todos vocês a escalação de ambas as equipes. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim: Pacheco, lateral direito, camisa número 28. A dupla de zaga do Bugrão: Douglas Bacelaro, 23, e Matheus Salustiano, 13. Na lateral esquerda é o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio-campo do Bugrão. Vem com 4 homens no meio-campo na partida de hoje: Gabriel Bispo, 33, Anderson Leite, o 5, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, ele, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, e ele, o artilheiro Guarani nessa Série B, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vladimir, Heitor, Jefferson, Matheus Mancini, Lucas Adel, Lucas Araújo, Pierre Estevão, Marcelinho, Reinaldo, Marlon Maranhão e Lohan. Futebol Interior. E o Botafogo do técnico Márcio Zanardi vem definido e escalado assim: João Carlos, o goleiro, camisa número 1. O trio de zaga do Botafogo: Rafael, 3, Chapo, 4, Erickson, 5. Os seus alas: Tássio, o 2, e o Jean Vitor, o camisa número 6. Os homens de meio campo, para a frente do Botafogo: Gustavo Bochecho, 8, Sabit, o 7, Filipinho, 10, Vitor Andrade, o 11 e o Alexandro, o 9. Repeteco do Fogão: João Carlos, Tássio, Rafael, Chapo, Erickson, Jean Vitor, Gustavo Bochecha, Sabit, Felipinho, Vitor Andrade, Alexandro. Caso o técnico Márcio Zanardi queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Michael, Alisson, Fábio Sanches, Carlos Manuel, Patrick Brey, Emerson Negueba, Felipe Souto, Bruno Marques, Alexandre Jesus, Toró, Ronaldo Camarão e Arthur. Representa o sangue do... Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, o senhor João Vitor Gobi, com seus auxiliares Daniel Paulo Zioli e Leandra Aires Cassetti. O quarto árbitro é ele, Faxon Júnior dos Santos Silva. O árbitro de vídeo na salinha da TI, Tiago Duarte Peixoto. Todos o quinteto de São Paulo. Ficha técnica do jogo.
É isso aí, a ficha técnica do jogo. Com Albert Cavalcante, o Guarani em campo para enfrentar a equipe do Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Vamos, Guarani. YouTube. Vamos, Bugrinho. YouTube tem mensagem, vamos lá. Robson Vitoriano, boa transmissão. Leme de São Paulo. Rio do Lourenço, Botafogo hoje ganha, tem uma equipe menos. Marcelo Borges, um abraço, Marcelão. Boa noite, meu grande amigo Albert Cavalcante, Gustavo Marques. Aqui é a melhor equipe de transmissão. Minha chapa até agora tá fora da zona. Meu furacão do Oeste. Seu Zé, eles vão pegar cerveja glacial e corotinho, sabor Série C. Pois é. Ricardo Alves, Guarani 2-1. Roberto César Santos, Botafogo 3-0 hoje. O caixão já está encomendado. Lá ele. Matheus Santos Lima, Guarani já é Série C, amigão. Wilson Correia, não sei qual seria o melhor resultado para a Macaquinha. O melhor resultado é o Guarani vencer, né? O Guarani vencendo fica melhor aí para a equipe da Ponte Preta. Falcardil, cara, a entrevista do técnico do Guarani é desanimador, desanima qualquer um. O semblante de cada jogador é nítido ao ver que é triste ver isso. Pois é, esse é o problema, né? Vendo a tabela aqui, 25 pontos, uma vitória ao Brusque, 30 pontos, né? Da Chapecoense, né? Vamos dizer, da Ponte Preta, 35. Até o Brusque 30, são exatamente 5 pontos. 2 vitórias, o Guarani tem que galgar passos maiores, né? Um resultado hoje, o Guarani precisa vencer, tá? Essa é a verdade. Caso não venha, um empate é terrível. O Guarani precisa vencer. Depois vai ter a equipe do CRB em casa, é verdade, mas precisa vencer. Se o Guarani, no caso, tivesse vencido a equipe do Ituano, olha só que maravilha, hein? Uma vitória hoje já colocaria ali o Guarani ali a 3, 4 pontos, mas é 8 pontos, é ponto pra caramba. 9 rodadas pela frente, depois nós iremos passar. Só de lembrar que teve jogo que nós estávamos 4 pontos de sair na zona de rebaixamento. Exatamente. Né? Sabe, tava na mão. E aqui, ó, a sequência do Guarani, tá? O Botafogo hoje, depois o CRB em casa, Ponte Preta fora. Sport fora, Ilha do Retiro, fogo. Novo Horizontino em casa, Novo Horizontino vem jogando fino da bola, e o Goiás fora, que venceu a equipe do Santos. Aí o Amazonas em casa. Resumindo. Aí depois você pega o Brusque fora e Ceará em casa. Resumindo. Pois é. Desses jogos, o Guarani tem que vencer quantos? Eu coloco aí 6. Tchau. Entendeu? Tchau. Então. Eu conto 5, né? Que nós iremos vencer hoje. Fora. Goiás fora. Exatamente. Derby Campineiro. Novo Horizontino em casa. Novo Horizontino nós vencemos o ano passado. Tchau. Novo Horizontino nós vencemos aqui também na Bacia das Almas, né? O Novo Horizontino saiu na frente. Eu lembro que foi o gol do João Vitor, né? No primeiro tempo. E depois o Derek. O último gol do Derek, camisa do Guarani, que acabou desviando na zaga. E acabou, né? Encobrindo o goleiro do Novo Horizontino. Dito isso, Gustavo Marques, tá difícil. Tá difícil. Quase impossível. Mas vamos fazer o nosso trabalho, né? Campeonato Paulista desse ano, um empate por 1-1, você lembra aqui? Um empate que deu a chance do Guarani vencer o RB Bragantino Sub-17 em casa. O Guarani estava perdendo, o Guarani fez um gol aí na Bacia das Almas, um pênalti. Um pênalti que foi cobrado 2 vezes. Primeiro bateu, o goleiro defendeu, mandou voltar e o Guarani acabou concluindo, fazendo o gol, né? Foi um empate por 1-1. Então, assim, e o Botafogo, a primeira vitória do Guarani no campeonato foi contra o Botafogo. 2-0. Gols do João Vitor e também do Lucas Paraíso, que já não está no Guarani. Foi emprestado para o futebol português. Quem sabe, né? Quem sabe que essa sequência aí agora né? Esses 9 jogos que restam, o Guarani consiga, que são os 3 pontos. E a bola está rolando no estádio Santa Cruz. Pra cima deles, Bugre, pra cima deles, Guarani. Você ligado, você conectado junto com a gente. Albert, uma pergunta, já com a bola rolando. Esse jogo foi adiado, o Guarani joga para completar a rodada. Já que esse jogo foi adiado e o Guarani joga hoje para finalizar, em que rodada nós estamos nesse jogo? 23ª rodada, foi por conta dos incêndios, né? Os animais colocaram fogo, né? Em tudo quanto é lugar aí, os animais... quando aí foi cancelada essa partida aqui no, né? E o jogo contra o Ituano foi qual rodada? Futebol Interior. Foi a 30ª. Entendi.
Tá explicado. Então, jogo válido pela 23ª rodada. Vem trabalhando o Guarani no campo ofensivo, faz o toque de cabeça, tenta criar a jogada, não consegue. A bola volta reboteada para a equipe do Botafogo. A bola toca nas mãos lá do Matheus Bueno. O árbitro em cima não marca nada, apenas arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Já cobrado, faz o toque de evolução feita na ponta direita, vai se perdendo. Tem arremesso manual, lado esquerdo, favorecendo a equipe de Campinas. A equipe do Verde, que te quero verde. A equipe do Guarani vai para a cobrança de arremesso manual. É começo de jogo, é você ligado, é você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Tenta fazer o lançamento lá para o campo ofensivo, não acha ninguém. É apenas retomada de bola para a equipe do Botafogo. Já solta a bola com o João Carlos, o goleiro. Vem tocando bola lado direito para Tássio. Tássio dominou com a perna direita para, olha, vê quem joga a marcação, tem Caio Dantas. Ele preferiu voltar, fez o toque com o Eric. Erickson faz o lançamento lá para o campo ofensivo. Minha nossa, se perdeu no tempo ali o Salustiano, quase se complica todo, mas ele faz o corte, a bola volta reboteada, vem o Guarani com o Matheus Bueno, importa pra correr, lado esquerdo, lado direito na correria total, conseguiu pegar, vamos Bugre, dominou com o João Vitor pedalou, invadiu, dominou, escancarou, vai bater, perdeu, voltou pra Caio Dantas, Caio Dantas bateu pro gol, gol! Tudo começou com o João Vitor, lado direito fez o Hilaria, fez o toque de desengonçadamente, bate pro gol, Caio Dantas, e foi sutil, e foi lentamente, a bola morreu no fundo do gol de João Carlos. O Guarani abre o marcador no Santa Cruz, Albert. Gol Cágades, isso mesmo, gol Cágades. Pelo lado direito, o João Vitor recebeu a bola açucarada dele, Luan Dias, que na velocidade o João Vitor foi levando, foi invadindo a grande área pelo lado direito. Ali ele poderia ter achado, poderia ter cruzado, mas não. Ele tentou o drible e achou o Caio Dantas, que não estava livre, nem leve, nem solto. Ele dominou com a perna esquerda e dois jogadores em cima. Ele bateu fraquinho, muito fraco, mas o suficiente para a bola ir devagarzinho, queimando a grama no canto direito do goleirão João Carlos, que até pulou todo desesperado, mas nada pôde fazer, por incrível que pareça, hein? 2 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0, Gustavo Marques. E Caio Dantas, o nome da fera, o nome da vez, para fazer o primeiro gol do Guarani. Um gol meio... Que coisa, hein? Ninguém esperava. Parecia jogo de amador, né? Nossa, que coisa. A bola mais importante também, que a bola morreu pro fundo do gol. Pro Guarani, tem que se manter. Vem tocando a bola a equipe do Botafogo, soltando a bola com... Meu Deus, em cada nome. Não vou nem... não, como que é? Não, o 4, quem que é o 4? É o Chapo. Meu Deus, o Chapo. Ele abre o jogo, fez o toque, domina pro Jean Vitor. Jean Vitor para a equipe do Botafogo ali, chega escorando. Ali o Pacheco para cima do atleta da equipe do Botafogo. É falta para a equipe do Botafogo no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Botafogo. É comecinho de jogo, você ligado, você conectado. Solta a bola para Chapo. Chapo dominou o lado esquerdo, vem carregando essa bola para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Fez o toque e conseguiu passar na correria total. Salta a bola aqui na ponta para o Jean Vitor. Jean Vitor, cruzamento, sobe para tirar o Salustiano. A bola volta reboteada outra vez para a equipe do Botafogo. O toque foi feito na ponta esquerda e para ninguém, vai se perdendo para fora. É tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani, que tem o seu jogo placar de 1-0. O gol de Caio Dantas aos 2 minutos do primeiro tempo. Detalhe informando. E o Caio Dantas chega a seu 10º gol no Campeonato Brasileiro. 10º gol do artilheiro Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Camisa no 99, que já fazia 8 rodadas que não balançava as redes. Pois bem, balançou da melhor forma possível, é verdade, né? Foi mais sorte do que juízo.
Mas atacante é isso, né? É aquela, mandar a bola pra dentro. O Guarani vai vencendo o Botafogo fora de casa, por incrível que pareça. O Guarani que só teve uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, Gustavo Marques, contra a Chapecoense. 4-0 com 2 gols do Gustavo Marques, não, né? Do Caio Dantas. A informação para a concessionária, sim. E lembrando que o Caio Dantas eu nunca critiquei, inclusive em vários embates aqui nos canais do Futebol Interior eu defendi quando você o criticou. Abre o jogo, vem tocando a bola aqui para o Botafogo lá pelo sistema defensivo do círculo central e domina. Abre o jogo, fez o toque ali para o camisa meia dúzia que é o João Vitor. João Vitor volta a bola para o goleiro, domina ali com o João Carlos. João Carlos com a perna direita vai trabalhar essa bola, vai mandar a bola para o campo ofensivo. Ele preferiu soltar, parou, sobe de cabeça, fez o corte, a bola vem caindo na ponta e chega ali o Saluciano para tirar, manda o Malaio pra frente, a bola vai se perdendo pra fora em arremesso manual e favorecendo a equipe do Botafogo. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, Botafogo tem 0, Guarani tem 1, 7 agora, do primeiro tempo, gol marcado por Caio Dantas, vai dando a vitória parcial pro Guarani. Você ligado e você conectado também pela Valinhos FM 87.9. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. E você ligado junto com a gente, tem arremesso manual lado direito para a cobrança do Guarani. O Pogre vai vencendo o placar de 1-0, 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo. Que cobrança horrorosa, meu Deus, hein, Pacheco? Minha Nossa Senhora, vem descendo a equipe do Botafogo, tenta criar a jogada, não consegue, corta ali a zaga do Guarani, a bola volta outra vez, reboteada com o Bochecha fez o toque errado, recupera bem Pacheco. Pacheco, nossa, de novo Pacheco, entrega a bola para a equipe do Botafogo que vem tocando bola, lado esquerdo na correria total. Chega para cortar agora Pacheco. Teve o desvio, arremesso manual pro Guarani cobrar. E Pacheco vai pra cobrança, ele olha para um lado, olha para o outro. Mas antes disso, vamos pagar. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É um festival de erros, perde toda hora o Guarani, vem o Botafogo que não quer saber nada disso, olha o Felipinho, e Felipinho solta a bola na ponta, lado direito, passou, parou, preferiu fazer o toque, chega na marcação ali a equipe do Guarani, a posse de bola ainda favorece a equipe do Botafogo que vai tocando bola lá pelo sistema defensivo, faz a inversão, a bola vem caindo aqui na ponta, pedalou, fez o que foi, não foi, ali estava em posição irregular o camisa 11 que é o Victor Andrade, da equipe do Botafogo tem a cabeça manual e favorecendo a equipe do Guarani. Não tava, hein, a Leandra, auxiliar número 2, né, a Leandra Aires Cassete, né, ergueu a bandeira, né, a jogada do Botafogo pelo lado esquerdo, não tava, hein, graças a Deus, né, não era chance de gol, não, a bola não entrou, né, senão ia chamar o VAR, e você sabe, né, correndo aqui rapidinho para o nosso YouTube, né, o José Maduro, para nós a vitória do Bugre ajuda. A Ponte também perdeu 4 jogos em casa, era pra gente já estar fora de perigo do rebaixamento. Gol, a Ponte Preta agradece, isso mesmo, né? E lembrando que o Botafogo vem de 5 jogos sem vitória, né? Então, o jogo esperado. Quem sabe o Guarani consiga a sua reação agora. Lá vem o Bugre. E na infiltração, lado esquerdo, vem o Bugre. Pra Anderson Leite dominou, fez o toque, que lindo, chegou invadindo pra fazer, caiu, opa! Pediu pênalti pra cima do Luan Dias, nada! Opa! O árbitro em cima não marca nada, mas pra mim foi o VAR. Nem foi acionado. Calma, tem que a bola sair, né? Tem que sair? Tem que esperar a bola sair. Nunca, vai, né? É só jogar a bola. Faz uma falta aí, faz uma falta técnica aí que para o jogo. Não esquecer. Vai, não esquece. Não deixa os caras esfriar. Agora, pronto. Agora vai ver o VAR agora. Será? Agora sim. Ó, cobrou rápido para não... Olha lá. Opa, mandou parar. Olha lá, você viu que ó, falta em cima do camisa número 11, né? O Victor Andrade. E quando apareceu o lance, não apareceu o lance lá em cima ainda, né? Mas pelo lado esquerdo, ali agora veio fazendo. Opa, não acertou. É pra mim, ele acertou pelo... não sei não. Luan Dias, ó, Luan Dias fez uma jogadaça, hein? Passou entre as pernas do camisa número 6, o Jean Vitor, né? Pelo lado esquerdo, o Anderson Leite no contra-ataque, quando o Luan Dias veio em velocidade, invadiu a área, passou entre as pernas, a bola entre as pernas do camisa número 6, Jean Vitor. Quando ele foi finalizar, houve ali o famoso, né, o trava.
Porém, entretanto, pelo que vimos aqui, né, nós achávamos que foi pênalti, mas ali ele só acertou a bola. Falta para a equipe do Botafogo. Tem falta para o Botafogo, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, afasta a zaga, voltou na meia, bateu pro gol, desvio, e pega banho, pegou Lari, e cai nela para fazer a defesa, um chute também meio desengonçado, hein, quase enganando o goleiro Pegorari para fazer a defesa, que seria o gol de empate do Botafogo, Albert. O detalhe foi o Matheus Bueno, né, após o bate e rebate, ele estava com a bola quase dominada à sua frente. E ali ele acabou trombando com o árbitro da partida. Acabou sobrando para o jogador do Botafogo, que bateu forte. A bola acabou desviando nos defensores do Guarani, que vamos ver aqui. Bateu no próprio no Caio Dantas, né? E a bola veio toda mascada. Não, pegou no camisa número 6, do jogador do Botafogo mesmo, o Jean Vitor. Acabou desviando. Né, o camisa número 10, o Filipinho, bateu firme, bateu forte, a bola desviou no camisa número 6, Jean Vitor, e a bola que estava indo no centro do gol começou a ir para o lado direito do Pegorari, que teve que mudar, né, a rota do seu corpo e acabou fazendo a defesa quase, mais um gol Cágades, hein, quase o Botafogo empata na sorte, Gustavo Marquinhos. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo! Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, Estádio Santa Cruz. O placar está assim, 0 para o Botafogo, o Guarani tem 1, 12,5 deste primeiro tempo. E daqui a pouquinho, às 21 horas, tem Paysandu e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem descendo a equipe do Botafogo com Sabit dominou, passou, recupera a equipe do Guarani, e que toque, vem no contra-golpe a equipe do Bugre, Caio Dantas dominou, ajeitou, que toque lindo, botou pra correr, agora pra Luan Dias dominou, foi pra cima, pedalou e escancarou na correria, se perdeu tudo, como na primeira jogada, e é apenas tiro de meta para a equipe do Botafogo. Não pode perder, né, contra-ataque monstro. Aí o Caio Dantas, né, achou ele, né, num toque sutil, toques rápidos, Luan Dias, pelo lado esquerdo, veio na velocidade. E ele veio com a bola dominada, pensando o que iria fazer, enquanto os jogadores do Guarani estavam vindo de trás. Porém, entretanto, ele acabou ali perdendo o tempo de bola, deu tempo do camisa número 6, Jean Vitor, chegar e ali fazer a proteção, a bola saiu pela linha de fundo. O Guarani vai vencendo, hein? 13 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo o Botafogo fora de casa por 1-0, Gustavo Marquinhos. E vem dominando, vem carregando a bola, a equipe do Guarani vem tocando a bola no sistema defensivo, sempre ele, o meia dúzia, o Emerson. Emerson abre o jogo, fez o toque, a devolução feita, bota pra correr no círculo central, tenta fazer ali o pivô, deu certo, olha o Caio Dantas, linda jogada, não tem ninguém pra acompanhá-lo, não tem ninguém, preferiu fazer o toque na central, e ali não deu certo, era pro João Vitor ter acompanhado ele na ponta direita. Ah, puta sono, velho. Que sono, velho. Que horas são agora no relógio? Agora 8h20. Acho que é a hora da naninha. O Caio Dantas fez o mais difícil. Ele dominou, puxou toda a marcação. O João Vitor deveria ter passado, né, pelo corredor, pelo lado direito, livre, leve, solto. O João Vitor demorou para se tocar. Demorou. E aí o Caio Dantas teve que fazer o mais difícil. Tentou um passe para o Gabriel Bispo, o volantão que vinha como homem surpresa. Que sono, João Vitor. É que a gente bate naquela mesma tecla, né? Quando você tinha Bruno José, né, que vai embora e você confia no João Vitor, meu amigo, é isso que acontece. Você ligado, você conectado junto com a gente, canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, vai Pacheco na bola para cobrança de arremesso manual. Você junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, Caio Dantas faz o toque de evolução feita, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual, lado direito que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, Pacheco na bola, sempre ele, sempre o Pacheco, o Bugre vai vencendo, mas daqui a pouquinho tem o comentário. Olha o Luan Dias, o bolão pro Anderson Leite na ponta, lá do esquerdo, vai Bugre, é agora, Anderson Leite escancarou, abriu, fez o toque, agora cruzamento de carrinho, tira!
a zaga do Botafogo. A bola vai se perdendo para fora, a devolução feita, vem criando a jogada, preferiu fazer o toque, voltou para Bispo, Bispo dominou, fez ali a devolução outra vez, pediu para correr, deu o toque pro Bueno, Bueno passou, escancarou, opa! A juiz vai tomar banho, vai. Opa, coisa. Nada pra cima do Bueno, Albert. Como não? Pelo lado esquerdo, o Guarani vai descer, o Guarani carnavalesco, hein? Vai descendo em bloco. Quando o Guarani sai com a bola dominada, é um Deus nos acuda para a defesa do Botafogo. Pelo lado esquerdo, o Matheus Bueno fez a grande jogada e pra mim recebeu a carga por trás. Pra mim é pênalti, porém, entretanto, mas aí falta, né? O Guarani faz a falta técnica aí pro VAR olhar, velho. Não dá margem, deixa a bola sair, Pegorari, não dá margem. Ali, ó, aí fica nessa, põe a bola pra fora, faz qualquer coisa, não dá margem. Pra mim foi pênalti, carga por trás. O Matheus Bueno foi empurrado pelas costas, Gustavo Marques. E nada, não marcou nada, vem o Bugre outra vez, tocando a bola, vem no meio com o Pacheco na ponta, ele ergue a cabeça, vem tocando a bola lá pro sistema defensivo, é pro Salustiano, opa. Sorte, hein, velho. Sorte, hein. Que coisa, pros dois, hein. Mais pros sorte, dois. Pros dois, é mais sorte que juízo, né. Salustiano ali, ó o Guarani de novo, ó. E vem tocando a bola, Luan Dias vai tentar ali fazer o pivô, foi puxado, nossa, não deu, hein. E aí foi falta na caruda. E aí, João Vitor? O Botafogo domina, preparou, escancarou, foi pra cima, João Vitor. E o Vitor Andrade tenta ali a inversão de bola do lado esquerdo ao direito. E ali tá marcando o que ali? Apenas o arremesso? Não tá marcando nada. Apenas arremesso. Agora vai aparecer o lance. Pênalti. Não foi pênalti aí, não? Uhum. Vai falar que o cara piscinou. Olha, a jogada, ó. O Matheus Bueno recebeu a lista. Empurrou. Ah, o contato veio caramba. Ali aquele, o cotovelo, né, no pescoço do Matheus Bueno, velho. Ah, o juizão não vai dar agora nada. Vai? Será que não vai agora? Será, velho? Agora, vai agora. Véio. Mas pode depois de 2 minutos? Por isso que a bola tem... ele vai falar com chamar a atenção do Alan. Eu vi ele correndo pra linha lateral, né? E ali o João Vitor Gabi tá dando a famosa jantada no Alan Al, né? Alan Al que faz um sinal de positivo, beleza, professor, entendi, não foi pênalti não. Que ali foi tiro de meta com a bola rolando. E nada foi marcado, nem o VAR chama, velho. Eu falo pra você, o Guarani se é contra o Guarani, meu amigo, os caras acham até pelo em ovo. E vem descendo outra vez a equipe do Guarani, abre o jogo, tenta criar a jogada, não consegue. E recupera a bola do Botafogo. Abre o jogo, nossa, se perder, bateu cabeça, vem descendo o Vitor Andrade, invadiu a grande, ele vai fazer, bateu o desvio, pegou no rebote, é gol do Botafogo. Gol de empate no Botafogo. O Vitor Andrade invadiu a grande área, tranquilo, bateu pro gol, Pegorari deu rebote, Alexandro, pra empatar 1 pro Botafogo, 1 pro Guarani, Albert. Não tava impedido, né? Não tava impedido, camisa número 11, fez o que quis o Vitor Andrade, né? 3 jogadores em cima, o Bispo, o Salustiano, mais uma vez, né? O Salustiano não tem sorte, né, velho? Não tem sorte, né? O camisa número 11 bateu, né? O Vitor Andrade bateu rasteiro, bateu forte. A bola acabou desviando o Salustiano, que acabou tirando totalmente ali, né? A trajetória, né? Mudando a trajetória da bola. O Pegorari fez o que pôde, pulou, desviou a bola, mas ali estava o camisa número 9, né? Artilheiro, né? Artilheiro, né? O matador dentro da grande área assim, meu. Espera a rebarba. Ele foi lá. Só teve o trabalho de empurrar para as redes. Rema. Começa tudo de novo. Guarani melhor na partida, teve mais chances, porém, entretanto, é aquela, né? O Guarani peca pelos próprios erros. Você tá jogando com... Cara, não é possível. 3, 4 volantes em cima de um jogador, o cara fazer o forfé, velho. Segue. Em Ribeirão Preto, Guarani 1, Botafogo também 1. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem dominando o Guarani, Anderson Leite ajeitou agora, Bugre, Caio Dantas ajeitou também, a bola volta ali pro Pacheco, a devolução pro Matheus Bueno, o Bispo já recebeu, recolheu, abre o jogo, fez o toque, domina com Douglas Barcelar, Douglas Barcelar pra Salustiano, Salustiano fez o toque, a bola volta pra Pacheco na ponta direita, se perdeu todo o Pacheco, a bola vai saindo pra fora, tem arrebenção no alvo, favorecendo a equipe do Guarani, tá sentindo dores ali,
o atleta da equipe do Botafogo, hein, Albert? E o João Vitor Gobi pediu para cobrar aí o lateral, que não foi nada, uma dividida pelo lado, né, esquerdo do campo de defesa da equipe do Botafogo, quando houve a dividida com o Pacheco, vai sentindo dores, né, uma dividida, e pelo lance ali um pisão mesmo, acabou pisando ali no pé do camisa número 11, né, mas nada foi marcado, então foi lateral. Então, o jogo que segue quando o camisa número 11 vai sentindo dores aí. Cara, ele tá fora do campo, velho. Cobra lateral. É pra quem? Pro Guarani ou pro Botafogo? Cobra lateral, velho. A gente tem que ter pressa. Quem precisa do resultado... a bola é nossa aí, ó. E foi falta, tá? É que o juizão não quis marcar. Então, conspirando a favor. Até que enfim, né? Mas vamos lá. O Guarani precisa... né? Começou bem, conseguiu seu gol no começo. Teve outras chances, né? Mas aquela, né? O detalhe, no último terço, na frente do gol ali, o Guarani precisa, na frente, né? No campo de ataque, o Guarani precisa caprichar mais. Olha o Luan Dias, dominou, tentou ali fazer o toque pra ninguém. Mas não leu, né? Não leu a jogada, né? Luan Dias ali, em meio de 3 jogadores ali, enfiado. O Caio Dantas, João Vitor, pelo amor de Deus, hein? João Vitor, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, né? Não dá opção, aí o Guarani alterna com o Matheus Bueno ajudando, entre aspas, né, sendo como fosse o Guarani jogando 4-4-2, né, o Matheus Bueno sendo como amador também. Só que o João Vitor, ele tem que se conectar. Então o João Vitor é um segundo atacante. Ó a bola pros caras. Lançamento vem descendo a equipe do Botafogo. Pega o horário. Bem posicionado pra fazer a defesa. Quase bateu cabeça, hein? Quase. E vem Pacheco. Pacheco domina, tenta ali fazer o toque. Não consegue, a bola vai saindo pra fora. 22:20 passados desse primeiro tempo. É tempo de análise. Albert Cavalcante. E aí, Albert? Botafogo 1, Guarani também 1. Resultado merecido para ambas as equipes, ou Albert? Agora vem o Botafogo mais uma vez no campo de ataque, né? Vem descendo ali com ele o Felipinho salta essa bola, domina ali pro Tássio. Tássio dominou, tentou criar a jogada, não consegue, a bola vai pra fora, tem outro arremesso pro Botafogo, já cobrado lá no sistema defensivo, vem tocando bola, posse de bola do Botafogo, foi ali totalmente errado, mas deu certo ainda pro Botafogo. Diga aí, Albert, o seu tempo de análise tá correndo. O Guarani conseguiu, você tem 2 minutos pra tréplica. Então tá bom. Esquece isso aí, meu amigo. Esquece isso aí, já foi. Adiós. Esquece. Deixa pra próxima. Vem narrar jogo, que é melhor. Mas vamos lá, né? O Guarani conseguiu seu gol cedo, né? O Guarani jogando no erro do adversário. O Botafogo acabou sentindo o gol, né? E o Guarani teve as melhores oportunidades, as melhores chances. Porém, entretanto, Gustavo Marques, o Guarani consegue, né? Ele peca pelos seus erros primários, né? Você tem 2, 3 jogadores ali, né? De contenção, jogadores que é para matar a jogada, e o Guarani acaba se perdendo nesses momentos, né? E o Guarani tem a chance de fazer o segundo gol. Mais uma vez, falta efetividade. Mais uma vez, a melhor oportunidade, né? As melhores chances, o Guarani tem que ter um capricho. O Luan Dias teve sua chance, né? Até mesmo o João Vitor, né? O que foi deu passe pro gol, né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar que o João Vitor deu passe pro gol. O João Vitor muito sumido. O João Vitor não dá opção, o João Vitor ele cola entre os volantes e acaba ali que o Guarani sendo aceitando, né, agora a equipe do Botafogo, trocando passe. A equipe do Botafogo que joga com 3 zagueiros e 4 jogadores do meio campo, o Guarani quer igualar, né, numericamente. Mas quando o Botafogo sai, o Botafogo sai rápido e com jogadores insinuantes. Enquanto o Guarani fica preso, né, no mesmo estilo de jogo. E mais uma vez, as pontas. E lá vem o Botafogo. Lá vem o Botafogo, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para fazer defesa aí, que pelo Guarani. A bola volta, aliás, para tirar ali a defesa do Guarani. A bola volta reboteada outra vez, vem tocando bola aqui pro Guarani. Vamos, Bugre. Fez o toque, Ederson Leite para Matheus Bueno. Matheus Bueno pra João Vitor. Tem 2 jogadores livres. Lançamento não certo para fazer, invadiu, tentou a devolução errada. Teve a chance na primeira oportunidade, na hora que deveria ter tocado, não tocou. E ali, quando estava já em outra colocação na jogada, não conseguiu. Vem descendo Matheus Bueno outra vez. Ele domina a cota, botou para correr agora para Emerson, linha de fundo. Ergueu a cabeça, cruzamento, tira a zaga do Botafogo. Completa outra vez a zaga do Botafogo. Detalhe. Não perdeu um contra-ataque do caramba, velho. O João Vitor ele recebeu livre pelo lado direito. O Guarani tinha 2, 3 jogadores chegando. Um pela ponta, outro pelo meio. O João Vitor demorou para fazer o passe. Falta confiança. Lógico, a situação do Guarani tá, mas falta confiança. Para com isso. Não pode perder um contra-ataque monstro.
Eles estão jogando o Botafogo com 3 zagueiros e 4 jogadores no meio campo. O João Vitor, ele tem mais velocidade, obviamente, que os jogadores da defesa do Botafogo. Existe um buraco pelo lado direito. E é ali que o Guarani tem que explorar com o João Vitor, mas o João Vitor não se ajuda. Não se ajuda. Mais uma chance no pé do jogador, camisa número 19, e ele se perde. Sabe, o João Vitor tem que se conectar na partida. Assim também como o senhor Luan Dias. O Guarani precisa de conectividade, o Guarani precisa matar as oportunidades, porque o Botafogo vem, ó, tocando a bola em pé, e vai abrindo o clarão na defesa do Guarani. Ó, lá vem o Anderson Leite, o volante com a bola. Vencendo, o Anderson Leite fez o toque, tenta ali criar a jogada, faz a devolução, sobe de cabeça, se perde toda a bola, volta. Outra vez para a equipe do Botafogo, tocando a bola no sistema defensivo, liga a cabeça, fez o toque, devolução feita. Vem trabalhando essa bola para a equipe do Botafogo, lá pelo lado direito, ele dominou, fingiu que foi, não foi, da devolução feita, vem criando jogada, vem descendo, vem tocando a bola, abre no jogo, escancarando, tentou criar a jogada, não conseguiu, a bola volta. Outra vez reboteada para a equipe do Botafogo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, Estádio Santa Cruz. 27 passados desse primeiro tempo. 1 pro Botafogo, 1 pro Guarani. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Paysandu e Chapecoense também pelo Brasileirão Série B. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, um Botafogo, um Guarani. O programa empatando em 1-1 com o Botafogo. Olha o Matheus Bueno fez o toque de evolução feita, vem criando a jogada, conseguiu passar, se perdeu tudo no carrinho para evitar. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem falta perigosa para a equipe do Botafogo para cima do Alexandre. Falta pro Botafogo e ali em cima o João Vitor Gobi marcou. Aí ele presta para marcar, hein, Albert? Falta frontal, né? Mas primeiro a falta aconteceu ali, o Matheus Bueno acabou derrubando o camisa número 10, o Filipinho ali na cabeça da meia-lua, mas a falta foi mais para trás, tá? Que no lance, né, que originou esse passe para o Filipinho, ali apareceu, né, o Bispo e o Salustiano. Acabou ali pisando, dando pisão no pé direito do camisa número 9, Alexandre, autor do gol do Botafogo. Falta perigosa, falta frontal. Ali nós estamos vendo bochecha, obviamente, né? Não tem como não distinguir o jogador, né? Por conta das suas pequenas, né, bochechas. Mamãe querida. Né? E ali também 2, 3 jogadores do Botafogo, quando o Pegorari, né, encostado na sua trave direita, vai apontando para que lado ele quer a sua barreira. Colocando 3 jogadores à sua frente. Anderson Leite, também estou vendo daqui também o Caio Dantas e parecer o João Vitor, se eu não me engano. Falta perigosa, 2 jogadores na bola. Vamos, pelo amor de Deus, né? Que os deuses da bola estejam conosco. Vai pra cobrança lá de falta, 2 jogadores da bola, dominou, preparou, bateu pro gol na barreira. A bola volta outra vez, reboteada, vem tocando a bola, vem descendo. Ali outra vez para a equipe do Botafogo, tentar inversão de bola dentro da grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Guga, diga aí. Aqui tem um tissal, sei lá o que tá escrito aí, mas deve ser isso aí. Se não for, você me perdoa, viu, meu amigo? Ó, lá vem o Botafogo, sabe? Lá vem o Botafogo, vem tocando a bola, dominando. E foi igual da outra vez. Fez o toque. A devolução feita para Vitor Andrade. Vitor Andrade dominou, girou, perdeu. Recupera o Guarani. E vem tocando bola de graça. Entrega de graça outra vez pro Botafogo no sistema defensivo. Diga aí, Albert. O Jokai Under 2.5 Fatomal, meu amigo. Tecla SAP, velho. Eu não sei o que você quer dizer com isso aí não, parceiro. Tecla SAP aí, se o Bolacha puder nos ajudar também, ele que também não é tradutor também. O Gustavo também aí, o Gustavo que tem, ele é... Já vou ver já, peraí. Isso. Jokai Under 2.5 Fatomal. Não tem... não tem tradução. Tem sim, tem sim.
Não tem não, rapaz. Tem sim. Não tem não. Tem sim. Não Rádio tem Futebol não. Interior. Você não tem tradução. Tem. Tecla SAP, por favor. Você tá igual a equipe do Guarani, viu? Perdidinha. 30 minutos do primeiro tempo. O Guarani teve as melhores chances. Acabou tomando o gol da forma mais boba. Inimaginável, né? Inimaginável não, na situação do Guarani. 16 derrotas no campeonato. O Guarani perde pra ele mesmo, né? O Guarani consegue perder pra ele mesmo, mas a culpa não é só dos jogadores, não, né? O Olha, Arnaldo ele chegou quis pra dizer salvar assim, aí, ó. Jokai com... Gordo. Ele quis dizer assim, quem Fato. Quem que é Jokai? Não, foto. Quem que é Jokai? Ouviu? Fato não é... Tem algum Fete. Jokai? É que ele quer dizer que é Jokai, quem que é Jokai? Ah, eu... 2,5 anos gordo mal. É o que ele escreveu na tradução tá do bom. português. Beleza, obrigado. Vamos lá. Bola Vem em texto. descendo a equipe do Botafogo, abre o jogo, domina na ponta direita, vem na correria total, Botafogo vem ultrapassando o círculo central, lado direito, vem os caras, se segura aí, Bugrão, minha nossa, abre o jogo com o Felipinho solta a bola, domina lado direito, ele preferiu soltar, fez ali o drible, conseguiu na correria total, tira Salustiano. A bola se perde em arremesso manual pro Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Botafogo tem um, Guarani também tem um, vem dominando, vem criando a jogada, conseguiu passar, foi pra cima, tentou ali criar a jogada, mas sem ali. E ali marcou o quê? Marcou Mão. falta. É, marcou mão, mas engraçado, né, velho? E o Caio Dantas vinha em velocidade pelo lado direito. O Matheus Bueno tentou fazer o passe, a bola pegou no braço do jogador do Botafogo. E ali o Caio Dantas vinha com a bola dominada, né? E ali o juizão parou, né? O senhor João Vitor Gobi. É ruim esse cara, hein? Minha Nossa Senhora, olha o Pacheco. Vem descendo o Pacheco conseguiu girar, conseguiu escancarar, vai tentar criar a jogada, deu certo, domina, vai tentar ali fazer a inversão de bola, preferiu soltar essa bola, vem descendo, domina com Salustiano, Salustiano abre a jogada, domina ali, vem descendo outra vez ali o Salustiano dominou e escancarou, faz ali a devolução, vai pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Botafogo, diga aí. É, o Salustiano que normalmente ele não erra, né? E na partida contra o Ituano ele acabou cometendo pênalti. Agora o gol do Botafogo, né? Num chute com o camisa número 11, o Vitor Andrade, a bola acabou desviando dele, indo pro Pegoraro. O Pegoraro fez a defesa parcial e o camisa número 9, Alexandre, acabou fazendo o gol. E agora foi fazer a inversão da direita para, né, da esquerda para direita. Futebol ali, Interior. E olha o lançamento, Esquece. quem sabe agora vai cair o Dantas, não consegue, a bola vai Pedro, pelo menos ganhou um arremesso manual. 5 dias pro João Vitor colar, Lado velho. direito, o João Vitor hoje parece que não entrou em campo. Não, parece, mas faz rodadas, né? A última rodada que ele entrou foi contra o Mirassol, que ele fez o gol. Sabe, você me desculpa, né? Me desculpa. A culpa não são suas, tá, gente? A culpa não são de vocês aí, viu, guerreiros? A culpa são de quem trouxe vocês. A culpa é sua por esse sorriso. Vem dominando, vem descendo a equipe do Guarani. Matheus Bueno conseguiu fazer o toque, domina na ponta para Emerson. Emerson dominou, vai invadir a grande área, preferiu soltar essa bola, vai Bugre, Anderson Leite para Emerson. Emerson volta a bola para o Bueno. Matheus Bueno dominou, vai tentar ali fazer a inversão de bola na esquerda para a direita, preferiu soltar essa bola para Salustiano. Salustiano para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque para Luan Dias. Luan Dias dominou, tentou ali criar a jogada, a bola volta. Pergunta então. Eu vou perguntar para você, Gustavo Marques, para que lado o Guarani faz gol? Lado direito. E por que tá indo? Porque ele tá com a bola na linha de fundo, com o lateral esquerdo, a perna boa dele é a esquerda, é só o cara dar uma fatiada. Você tem 3 jogadores do Guarani dentro da grande área, você tem o Anderson Leite, que é grande pra caramba, você tem o Gabriel Bispo, que é um jogador forte, você tem o Caio Dantas, que é artilheiro do campeonato, né, com 10 gols agora, artilheiro do Guarani, com 10 gols, junto também com o Anselmo Ramon. E você volta a bola pra trás, por quê, velho? Futebol Moonwalker, Michael Jackson, é pra frente, caramba. É pra frente, é lá na casinha. É lá, viu, gente? Jogadores, é lá, viu? Tem que fazer gol lá. Lá, a bola tem que entrar lá. A esfera, lá. Tá vendo o vestido de laranja, o João Carlos, ele é inimigo. Chuta, tem que passar por ele.
Vai para a cobrança de falta, lado esquerdo, Botafogo tem um, Guarani também tem um, 35 e 40. Caio Dantas, cruzamento na grande área, toca de cabeça, voltou Salustiano nas mãos do goleiro João Carlos para fazer defesa, Albert. A falta longa, né, da intermediária pelo lado esquerdo, longe é verdade, ali o cruzamento dentro da grande área, subiu o Salustiano. Porém, entretanto, a cabeçada foi em direção ao gol, mas foi fraca. E ali o goleiro João Carlos fez a defesa. 36 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai empatando com a equipe do Botafogo por 1-1. Resultado péssimo. Interior. Péssimo pro Guarani. Péssimo. E vamos dizer, se não sair uma vitória na partida de hoje, Gustavo Marques, a vaca deitou. A vaca deitou faz muito tempo. A vaca vai morrer. Olha o João Vitor ali, ó. A vaca... Olha o João Vitor. O João Vitor, minha nossa, não, hein? Lançamento, tentou ali, o João Vitor não consegue, a bola vai pra fora. Tem arremesso para mal, já fez o toque na correria total, vai descendo o Luan Dias, passou no primeiro, passou no segundo. Nossa. Quando ia passar pelo terceiro, aos trancos e barrancos, foi impedido. A bola volta outra vez, a reboteada, vem descendo os caras, meu Deus do céu. Tá paralisado o jogo. Não tá valendo mais, ela tá marcando uma falta pro Botafogo, hein, Albert? Então não, é pro Guarani, graças a Deus. Graças a Deus, né? O camisa número 23, o Douglas Bacelar, perdeu. Ele perdeu o tempo de bola e ali o camisa número 11. Ele, mais uma vez, o Vitor Andrade ia pra dentro, hein? Ia pra cima, né, do gol. E quando ali tem uma discussão entre o Bochecha e o Luan Dias, né? No campo de defesa. Ali o Bochecha, o capitão, tentou fazer o girosflink e ali passou o camisa número 10, né? O Luan Dias acabou chutando o tornozelo dele, levantou todo bravo, aí o João Vitor Cobb de São Paulo, o árbitro da partida, foi pra cima dele ali pra tentar acalmar os ânimos. Foi nada, falta de jogo, 37 minutos no primeiro tempo, o Guarani vai empatando com o Botafogo por 1-1. Tá certo, esse Albert Cavalcante, você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. E aí, Albert, 37-44, eu quero aí que você, evidentemente, traga o seu comentário nesses 37 minutos desse segundo tempo, do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Guarani que fez o seu gol, né, muito cedo, aos 2 minutos, teve as melhores oportunidades, as melhores chances e acabou ali pecando mais uma vez, né, por falta do capricho. E ali o Botafogo estabilizou na partida, usando bastante, né, o Filipinho, o Vitor Andrade, o Alexandro ali no meio, entre os volantes e a zaga do Guarani. E num lance despretensioso, camisa número 11, o Vitor Andrade levou 3 jogadores, cara. 3 jogadores ali no corpo e também na habilidade. Bateu, a bola acabou desviando no Salustiano. A bola está indo para o lado esquerdo, acabou indo para o lado direito. Ali o Pegorari fez a defesa parcial e o Alexandre acabou empatando. A partir disso, houve o equilíbrio. O Botafogo acreditando e o Guarani, né, o Guarani não mais acreditando na partida como estava. Por mais que o Guarani, né, tem as melhores oportunidades, né, sabendo romper a zaga adversária, o Guarani, quando está com a bola também, Deus nos acuda. João Vitor, Jesus Cristo amado. Ele deu o passe pro gol, é verdade, mas depois disso, o Guarani perdeu muitas chances de contra-ataque. O Botafogo deixa um buraco entre o meio-campo e a zaga, né? Tá no intervalo, né? O placar ao vivo, Futebol Interior, informa, Série A, Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. O intervalo, né? Brasileiro, eu não sei não, viu, meu amigo? Sei não, hein? O Grêmio, sei não. Corinthians, né? Nós estamos ruins, mas eles também estão. Mas aí o Botafogo, né? Deixa esse buraco. E o Guarani necessita mais uma vez, né? Que o Luan Dias, ele vem se movimentando muito bem, um dos melhores nesse primeiro tempo, né? 39 minutos. Mas o João Vitor precisa se conectar. E ó, a bola conectada pra ele. E o lançamento, a bola volta pra Caio Dantas dominou, bateu travado. Com a bola. Caio Dantas teve a oportunidade de recuperar a equipe do Guarani, pediu falta, ganhou. Ufa, pelo menos uma vez na vida. Falta pra equipe do Guarani, a falta perigosa, quase 40, Albert. 10 passos. Estamos a 10 passos do paraíso. Sim, 10 passos da grande área. Pelo lado direito, ali do lado da meia-lua, ali o Luan Dias, hein? Pegou a bola, com a perna, varia com a perninha esquerda, ele vai mandar pro gol. Está a 10 passos da grande área. Quem sabe o Guarani consiga fazer o seu segundo gol. Falta perigosíssima. Ali o goleirão João Carlos colocando 4 jogadores na barreira. Olha, Gustavo Marques,
Uma chance claríssima de gol. Vamos apostar nele, hein? O jogador mais lúcido, o jogador da qualidade. Sai daí, Pacheco, você nunca fez um gol na carreira, meu. Deixa o Luan Dias bater. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Luan Dias na bola e Pacheco na bola, quem sabe agora eu quero gritar gol. Eu quero gritar gol. Autorizado, correu, fingiu, Pacheco. Chegou Luan Dias, bateu pro gol na barreira. Que lindo, hein? Pelo amor que de Deus, performance, hein? Nossa, o que Pacheco. maravilha. Nossa, achei agora que o Pacheco veio na velocidade, ele parou, se posicionou pra... Pô, para, mano. Agora ele tem uma jogada ensaiada, nem cobrança de falta, escanteio, nada. Por isso nós estamos nesse limbo aí. E vem descendo outra vez na bola infiltrada na correria total. Chega ali pra apertar, quem sabe ganhar um escanteio aqui pro Guarani. Ganha um arremesso normal. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já abre o jogo, vem tocando bola aqui pro Guarani, domina com o Pacheco. O Pacheco fez o toque, deu errado. A bola volta, recupera o Botafogo, mas recupera. Ganhando o arremesso manual a equipe do Guarani, diga aí. Chegou ele, Lucas Vini. E aoba, velhinho Pingão. Fala, Lucas Vini, meu Campari. Hein, seu falador? Cadê meu Campari? Meu Campari, você não fala nada, né, meu irmão? Eu voto também. Tem falta lado direito. Falta para a equipe do Guarani, Albert. Olha lá, fala gordinho safado. Lucas Vini, essa camisa azul da Azar. Cadê meu Campari, velho falador? O meu, né? Douglas Dias. Daí é caixa, hein? Também achei, viu, Douglas? Mas um abraço. Não foi. Se o Guarani perder, dou 6 Campares, hein? Não vale mais, Lucas. Não pagou a primeira, já não vale mais. Rafael Cardil, Luan Dias batendo falta é a mesma coisa que nada. Lucas Vini, se empatar, dou 12 garrafas. Douglas Dias, que zicado, Pacheco. Pois é, e quando o Guarani consegue, né? Conquista uma falta pelo lado direito. Mas a Luan Dias na bola de novo. Ali o camisa número 99, o Caio Dantas conseguiu a falta. O juizão marcou assim, assintosamente. É um mini escanteio. E ali o inteligente vai cobrar direto. O goleiro tem quase a mesma altura. Vai ser gol. Ali, ó, tem 2 jogadores ali no pé. Olha o Pacheco pedindo pra chutar essa bola, Gustavo. Olha o Caio Dantas. Olha lá, o gol do Pacheco. Gol do Pacheco. Gol do Pacheco. Gol do Luan Dias. Luan Dias correu, cruzamento, toque de cabeça, tirou, voltou, a bola tá viva, bate, João Vitor, bate, João Vitor, perdeu! João Vitor. Pênalti! Que susto! Penalidade máxima, traído pela câmera! Mas eu não fui traído pela câmera. Pênalti pro Guarani. Mas tem o VAR também, né, que pode chamar pra ver revisão. Pra mim, Gustavo, é contra o Guarani... É mais fácil de criticar, né? A favor do Guarani nós não vamos nem falar. Vamos fingir que só tá eu e você e o Bolacha. Ninguém tá mais vendo, tá? Putz, pênalti Mandrake. João Vitor ali, ó. Ele acabou recebendo, após a falta, né? O Luan Dias cobrou aquela falta Mandrake, a zaga acabou tirando, né? E ali estava o Caio Dantas. Ele foi tentar dominar com a perna direita, a bola acabou escorrendo, literalmente. E o João Vitor veio na velocidade, dominou e tentou ajeitar para o pé direito. Porém, entretanto, quando sobe o cartão amarelo, depois vamos ver quem foi com a camisa número 4, o Chapo. Ele recebeu uma carga, mas assim, vou falar pra você, cara, foi pênalti, mas não foi pênalti assim, né? Tá marcando pênalti, é pênalti. Pra mim, foi o pênalti mais mandrake que o Guarani recebeu em toda a temporada. Não sei se é tanta gente batendo no VAR... Viu? Tem coisa que dá certo, Gustavo. Mas pra mim, e vai entrar, tá? Mas assim, pra mim, Albert não foi pênalti. Mas é pra nós. Roubaram tanto nós. É pênalti pra nós. Agora tá uma enrolação, eu achei que foi pênalti. Não, o outro lá eu achei que não foi. Eu achei que isso aí não foi pênalti. Mas Futebol Interior. Ó, pra você ver, a confiança tá tão boa dos jogadores do Guarani. Caio Dantas não se apresentou pra bater. João Vitor não se apresentou pra bater. Luan Dias não se apresentou para bater. Quem está se apresentando para bater é o Anderson Leite, camisa número 5. Vamos ver se isso aí é só pressão mesmo. Quem vai bater vai ser o Caio Dantas ou vai ser o Anderson Leite? Vai ser o Caio Dantas. Aquela pressão toda... Não, Caio Dantas, lembrando que ele já perdeu o pênalti, né? Mas todos, né? Quem nunca perdeu, que atira a primeira pedra. Mas hoje não. Né? Hoje não, né? Hoje não pode. E aqui, ó, o Vini, eu tô vendo, tô secando, já errou, pra mim também não foi pênalti, né, Lucas Vini? Pra mim, não, na verdade, assim, de boa, assim, pra mim não foi pênalti, mas você sabe, né? Mas você sabe, que os deuses do futebol estejam do nosso lado, né?
Existe um ditado que eu não vou falar agora, mas você sabe. Depois que houver a cobrança, eu falo pra você, tá? Pênalti, Caio Dantas na bola. Caio Dantas na bola, quem sabe agora o segundo gol do Guarani. O Guarani necessita da vitória e tem a oportunidade nesse penal. João Carlos no gol. Caio Dantas para fazer 45-50. Caio Dantas olha para um lado, olha para o outro. Mais 5 minutos de acréscimo. Caio Dantas preparado, vai bater pro gol, vai ser autorizado pelo árbitro da partida. 46 minutos, 46. Caio Dantas olha para um lado, olha para o outro. Quem sabe agora dominou, correu, olhou pro lado, olhou, vai Caio. Vai Caio Dantas, ele dominou e correu, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Caio Dantas é do Guarani! E bateu bem, e bateu colocado nada, pode fazer o João Carlos. Bugre na frente, é o segundo gol de Caio Dantas. E Bugre 2, Botafogo 1, Albert. Perfeito! Batida perfeita de Caio Dantas. Demorou bastante, hein? Quando ergueu a placa de 5 minutos, demorou bastante para definir, né? Que foi ou não foi pênalti. O camisa número 4, Chapo, levou cartão amarelo. Pra mim não foi pênalti. Porém, entretanto, se o árbitro marcou, então foi pênalti. E foi ele na bola. Caio Dantas, artilheiro, agora isolado do Campeonato Brasileiro com 11 gols. Ele partiu pra bola com passos fortes, ali deu a famosa paradinha, escolheu o canto direito do goleirão João Carlos. Ele bateu rasante, queimando a grama. O goleirão até pulou, mas nada pôde fazer, foi com perfeição. A bola beijou a bochecha da rede. Agora, lá no Santa Cruz, na Arena Nicknet, no Santa Cruz, o Guarani vence o Botafogo por 2-1, Gustavo Marquinhos. 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo, 48 minutos, canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pro jogo, vai jogando a bola aí, quebra o Botafogo lá pelo sistema defensivo, tenta criar a jogada, domina, tentou, olhou pro lado, olhou pro outro, evolução feita, vem carregando essa bola, vem tentando criar a jogada aqui pro Botafogo, vai perder o jogo, placar de 3, de 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez vem descendo a equipe do Botafogo, cruzamento na grande área, passa por outro mundo e vai embora. Vai se perdendo ao lado direito, a posse de bola favorecendo ainda outra vez a equipe do Botafogo, domina com o Rafael. Rafael abre o jogo, fez o toque para Sabit. E Sabit tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta, fica tranquila para o goleiro. Pegou na área para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vai para a cobrança, manda o lançamento lá para o campo ofensivo, a equipe do Guarani. E vai tentar achar Caio Dantas, a bola vai se perdendo, a posse de bola favorecendo a equipe do Guarani, domina com o Pacheco. E o Pacheco dominou, tentou ali na infiltração pelas costas, linha de fundo, ganha um escanteio, Bugre Albert. O Guga, oi. Só o detalhe, né? O escanteio, né? Um carrinho do camisa número 4, William Chapo. Opa! Então. Opa! Exatamente, né? Quando nós estamos vendo o lance ali, parece que ele pegou o jogador ali. Já pensou, velho? E tão criticado o João Vitor por mim. Deu um passe para o gol, né? Um passe para o gol. E conseguiu o pênalti, né? Chupa Albert. Porém, entretanto, no momento, ele precisava estar mais conectado, né? Desculpa por enquanto, tá, João Vitor? Você é sensacional.
Pra cobrança de escanteio, a bola tá viva nas mãos do goleiro João Carlos. Ô, Guga. Pra fazer a defesa, diga aí. O último gol marcado pelo Caio Dantas foi na 21ª rodada, em que o Guarani venceu por 4-0 a Chapecoense, correto? Na sequência foi 4-0 em cima da Chapecoense e um empate com o Santos em 1-1. Se essa é a 23ª rodada, Caio Dantas vem mantendo a média, né? A cada dois jogos, ele vai fazendo aí dois jogos, entre aspas, fez 4 gols quando... Apita o árbitro final de primeiro tempo. Guarani bem na frente, 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo, Albert. O Guarani vai vencendo, né? Por incrível que pareça, primeiro tempo finalizado, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 2-1. O Guarani que precisa urgentemente dos 3 pontos. O Guarani faz um bom primeiro tempo, acaba fazendo 2 gols, com ele, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Caio Dantas. O Caio Dantas é o seguinte, hein? Como, né? Voltando, né, na analogia, como diria Gustavo Marques, né? Na 21ª rodada, ele fez 2 gols contra a Chapecoense. Na 22ª, empate contra o Santos, ficou 1-1. Ele não fez gol. E na 23ª, que seria agora, ele vem fazendo 2 gols. Então fica o copo meio cheio, meio vazio. 7 rodadas sem fazer. Agora, se você for fazer um cômputo, já diminui essa diferença. O Guarani que vence, né? Parcialmente, é verdade. Enfrenta uma equipe que precisa também da vitória. O Guarani, jogando fora de casa, só venceu a equipe da Chapecoense, como estávamos batendo nessa tecla. O Guarani vai, continua, né? Continua aí na esperança. Vamos dizer assim que o milagre. Vamos ouvir, né? Falando em milagre, vamos ouvir ele, Caio Dantas, autor de 2 gols do Guarani no primeiro tempo. Claro, com certeza. Claro que todo jogo a gente quer estar ajudando, quer estar marcando, mas enfim. Esse jogo é muito importante para nós, para ganhar um ânimo para essa reta final do campeonato. Vamos acertar ali no vestiário, algumas coisas para melhorar, para tentar levar a vitória para Campinas. Aí que tá, né? Aí que eu falo, né, mano? Você tem um artilheiro do campeonato, só que morre de fome, né, velho? Hoje, por incrível que pareça, o Luan Dias conectado, o João Vitor, né? Eu critiquei bastante, é que nós precisávamos mais dele, ele acabou sendo crucial nos 2 gols do Guarani, né? É muito útil, né? Operário do mês, né? E depois vocês podem até rever o gol, o primeiro gol do Caio Dantas, um golaço, gol de futebol de salão, né? Ele dominou ali, no meio de 2 jogadores, dominou, rolou com a perna direita, acabou batendo no cantinho do goleirão João Carlos, que até foi bonito, deu aquela famosa piscinada. Intervalo de jogo, todo mundo já nos vestiários, Gustavo Marques, o Guarani vai vencendo, hein? O milagre está acontecendo, Gustavo Marques. Guarani 2, Botafogo 1. Tá certo, vamos tomar uma água também. Rapidinho nós voltamos aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com a massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para você no Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Intervalo de jogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 2-1. Isso mesmo, o Guarani vai vencendo na Arena Nicknet, também conhecida como Arena Santa Cruz. Em Ribeirão Preto, o Guarani vai vencendo, vitória parcial por 2-1. O Guarani, que está na última colocação, é verdade, mas um resultado que podemos considerar lógico. Obviamente parcial, ainda temos o segundo tempo, mas é uma vitória importantíssima. Lembrando que o Guarani precisa de 70%, né, de aproveitamento dos seus jogos, ou seja, 6 vitórias, né, seriam necessárias para o Guarani fazer o número mágico, né, 46, né, ainda assim torcer para os outros adversários. Lembrando também que teremos outro confronto direto, né, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, nós teremos um confronto diretíssimo, né, o Paysandu e contra a Chapecoense. Para essa partida, para o Guarani vencendo, obviamente, fazendo sua parte, obviamente a Chapecoense tem que vencer o Paysandu para estacionar, né, a equipe do Paysandu e o Guarani conseguir aí, né, ter aí uma pontuação que ele possa ser palpável, né? Porque lembrando, né, que o Guarani na próxima rodada, na segunda-feira, joga contra o CRB em casa e depois nada mais, nada menos que tem o derby. Para o Guarani chegar vivo ainda nesse campeonato. Lembrando que o campeonato Guarani também, eu falo para você, 16 derrotas, 6 vitórias somente. É muito pouco, né? Muito pouco para uma equipe que no começo do ano, né, todos falavam em objetivo, em obrigação, em que o Guarani ia lutar, aquelas pataquadas que a gente ouve, né, quase todo ano. E assim está o Guarani. E vamos passar aí, né? Vamos dar uma passadinha nessa 31ª rodada, onde teremos hoje, né, às 21 horas, daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, Paysandu contra a Chapecoense no Curuzu. Na sexta-feira, Novo Horizontino no Ismael de Biase recebe o Sport. Jogo importantíssimo também. O Avaí recebe na ressacada o América Mineiro. No sábado, o Ceará recebe no Castelão a Ponte Preta. E também no sábado, o Santos recebe na Vila Belmiro o Mirassol. O Botafogo enfrenta o Operário no Santa Cruz. Aí o jogo, todo mundo tá com o jogo igual, hein? Botafogo, mais um jogo em casa contra a equipe do Operário. O Curitiba recebe no Couto Pereira o Amazonas. O Goiás recebe no Serrinho. O Goiás, que está numa ascensão, hein? Venceu o Santos, né? Está em ascensão. Recebe o Vila Nova. E o Brusque, mais um jogo dos desesperados, né? O Brusque, que está na zona de rebaixamento, é a primeira equipe acima, né, do Guarani, com 30 pontos, recebe no Dr. Ciro Luz o Ituano. E fechando, né, a 31ª rodada, Guarani recebe o CRB. A classificação: Novo Horizontino em primeiro com 54 pontos, segundo o Santos com 53, em terceiro o Sport com 50, em quarto o Mirassol com 50. A briga pelo acesso também tá pegando fogo. O América Mineiro vem em na quinta colocação 47, em sexto o Vila Nova 46, o Ceará na sétima colocação com 45. E o Operário vem na oitava com 42, o Avaí vem na nona em 42, com 42 pontos, o Amazonas vem na 10ª colocação com 42. Que campeonato vai fazer no Amazonas, hein? Subiu, chegou, está na 10ª colocação. Muitos aí, né, acabaram aí colocando o Amazonas como o famoso bate-volta, né? E muito pelo contrário, né? Venceu o Guarani, né? Empatou com o Guarani, né? E vai lutando. Com essa pontuação, 42 pontos, né? Não, como diria o outro, não sobe e também não desce. O Goiás vem na 11ª colocação com 41, 12ª colocação Curitiba com 41, na 13ª colocação a Ponte Preta com 35, na 14ª colocação a Chapecoense com 34, na 15ª colocação fora da zona de degola o CRB com 33 pontos, ou seja, o Guarani irá enfrentar mais uma equipe, né, que está na sua luta
para continuar na Série B. Na 16ª, o Paysandu, que joga daqui a pouco, né? Contra a Chapecoense, vai ser um confronto diretaço, né? Com 33 pontos. Na zona da degola, com a derrota, o Botafogo continua na zona do rebaixamento. 17ª colocação com 32, o Ituano na 18ª com 31. Na 19ª colocação, o Brusque com 30 pontos. E o Guarani, com essa vitória parcial, né? Vai chegando a 28 pontos. Posso dizer aqui que do 13º da Ponte Preta até o Guarani, 20ª colocação, esses são os que lutam para não cair. Caso haja uma vitória da Chapecoense, né, e o Guarani faça a sua parte aqui, o Guarani diminui a distância, né? O Guarani diminui a distância para 28, 29, 30, 31, 32 para 5 pontos. Já chegou a 4, o Guarani já teve 4. Teve momentos no campeonato que o Guarani estava a 12 pontos. Né? E o Guarani vai enfrentar o CRB depois dessa partida contra o Botafogo. O Guarani enfrenta o CRB e depois enfrenta o Derby campeão, o Derby que terá aí, né, requintes de crueldade, né? As duas equipes tentando sair dessa zona incômoda, mais pro Guarani. O Guarani sofre, né? Agoniza, 22 rodadas dentro da zona do rebaixamento. O Guarani vai para a 23ª rodada na zona do rebaixamento. É um campeonato difícil e que se o Guarani escapar, eu vou falar coisa para você. Tem que rezar bastante. Nós rezamos bastante, mas o manual do rebaixamento para essa temporada de 2024, ela foi escrita primeiro no Campeonato Paulista, onde o Guarani conseguiu somente 2 vitórias no campeonato. Contra o Ituano na segunda rodada e na última rodada contra a equipe da RB Bragantino, que jogou com o Sub-17. Agradecer também ao Botafogo do Rio de Janeiro, né, pois eles disputavam aí a classificação na Libertadores. E por conta da derrota, o Botafogo venceu a equipe do CRB, a equipe do RB Bragantino. O RB Bragantino veio com um time totalmente sub-17 e o Guarani ali conseguiu com 1-0, gol do Pablo Tomás. Dito isso, o Campeonato Brasileiro do Guarani contra o CRB, né, na quarta rodada, se não me engano, na 5ª rodada, o Guarani só tinha 5 pontos. Né, e eu e o Gustavo Marques estávamos aqui, né, falando o que poderia vir, fazendo uma projeção do que iria vir, né? Se continuasse assim, né? Com a pontuação, cada 4 jogos você fazer 5 pontos, é isso aí que nós estamos vendo agora. O Guarani, por enquanto, né? Com 30 jogos, está completando seu 30º jogo agora. Nossa, agora deu um tu aqui na minha orelha, mas tudo bem. Com 7 vitórias, o Guarani está conquistando sua 7ª vitória. 7 empates, 16 derrotas, 29 gols a favor e 41 gols contra. É muito gol sofrido, pouco gol marcado, saldo menos 12. E quando aparece a imagem, né, antes do Guarani subir, tá na boca do túnel, antes do Guarani subir, estaria o técnico Alan Al conversando ali com os seus jogadores, passando aquela última energia. E é isso. Agora é torcer que o Guarani mantenha o resultado, melhore para esse segundo tempo, que o Botafogo provavelmente irá vir para cima e que o Guarani consiga os 3 pontos, que hoje não importa como venha, né, os 3 pontos daqui para frente, né, o milagre. Vamos cravar que hoje começa o milagre, uma vitória hoje começa o milagre. Tem que começar. Demorou muito. O Salucena vai dando não. Não, bem que podia ser, mas não é. Né, o milagre. Então vamos aí apostar aí que o Guarani comece o milagre do Guarani nessa reta final da Série B. Quando o Douglas Bacelar ali ajeitando ali o uniforme, né? E o Caio Dantas. Que fez 2 gols aí, o João Vitor. Peguei muito no pé dele aí, mas ele acabou aí calando a minha boca. E esse pênalti, Gustavo Marques, eu vou falar uma coisa pra você. Foi pênalti, legal, o Guarani fez o gol, mas pra mim, vou falar pra você, pra mim, não foi pênalti nem aqui, nem na China. Porém, entretanto, marcado, o Guarani vai vencendo 2-1 no placar, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo de Botafogo e Guarani. O Ogre vai vencendo por 2-1, hein? 2 gols de Caio Dantas. O tão criticado pelo Albert Cavalcante e o tão elogiado pela minha pessoa. Hoje está provando a sua capacidade e mostrando aí, evidentemente, porque é artilheiro do Guarani, Albert. É, mentira. E o Lucasinho aqui, ó, tomando uma dose, comendo espeto de gato. Eu tô vendo e secando. Mariano, chupa, Lucas. É isso aí. Vai levando.
Cauã Alves. Bora Botafogo. Hoje 2-2. Não, hoje não. Lucas Vini vai empatar, amigão. Mariano. Bugrão mais um vai ser. Sérgio Soares. Que vergonhoso pênalti. Pois é. Alvino Rodrigues. Botafogo trocou de técnico. Parece que o pior. O time continuou mesmo. Assim fica difícil continuar na Série B 2025. É o Márcio Zanardi. Ele veio, né? Estreou contra a equipe da Ponte Preta e foi derrotada por 1-0. Quando também, né? Ali na boca do túnel, o Márcio Zanardi conversando com os seus jogadores ali, né? Explicando o que precisa ser feito. Mas hoje, Márcio Zanardi eu ouso dizer que hoje não vai dar, não. Hoje não vai dar, não. Hoje não. Qualquer outra. Depende, né? Depende como tiver o campeonato aí. Né? Hoje não. E o Guarani precisa dessa vitória. Mais do que nunca. Mais que até que o Botafogo. Então vamos lá. Tomara que o segundo tempo o Guarani tenha toda a sorte do mundo para o Guarani. Toda a sorte do mundo Guarani. Porque juízo, nós temos certeza que a diretoria, quem dirige o Guarani, né, eles não têm. É juízo, Gustavo Marques. Positivo, falamos em nome de Concessionária Sim, a maior rede Fiat da região, e também o restaurante do Dadades, que entregas do 3242-3125. Ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. A bola vai rolar já pro segundo tempo. O Bugre vai vencendo, hein? Ufa! O Bugre vai conquistando os 3 pontos. Com esse resultado, o Albert, o Guarani chega a quantos pontos na competição? 28 pontos, né? Tá atrás, 2 pontos atrás do Brusque. Dose dupla, né? O 20 e o 15. Então vai embora o camisa número 2, o Tássio vai embora. O camisa número 2 entra o camisa número 20. E entrou também o camisa número 15, calma aí que vamos ver aqui. E saiu o camisa número 3. Então vamos lá. Tássio, camisa número 2, lateral direito, foi embora. E entrou o camisa número 20, o Alexandre Jesus. E foi embora o Rafael, camisa número 3, entrou camisa número 15, o Carlos Manuel. Então na equipe do Botafogo, Tássio, camisa número 2, vai embora. E entrou o camisa número 20, o camisa número 20 é o Alexandre Jesus. E o Rafael, camisa número 3, foi embora. E entrou camisa número 15, o Carlos Manuel. Gustavo Marques. E a bola aí está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vem tocando bola aí, equipe do Guarani. Lançamento feito, quem sabe tá gordo. É difícil chegar, não conseguiu chegar o Caio Dantas. Que coisa. Estava em posição regular. Para de Cafunzo, tá gordo, hein, Albert? Para. Leandro Alves ali acabou marcando impedimento. Que gordo que é, pai. Uma bola dessa aí, um tijolado aí. Olha o lançamento, a bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso manual que favorecendo a equipe do Botafogo. Ele já abre o jogo, vai tentando achar alguém, o Botafogo vai perdendo o jogo, o placar é de 2-1. 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo, comecinho deste segundo tempo. 2 gols do tão criticado por Albert Cavalcante, Caio Dantas. E vem o Botafogo, escancarou, bateu pro gol, pegou Guarani no susto, pega! A bola vai pra fora, escanteio pro Botafogo, Albert. A jogada pelo lado esquerdo, a bola acabou sendo espirrada pra fora da grande área, quando o Sabit bateu de pé na direita, um foguetaço. E ele acabou fazendo a defesa, mandando a bola pela linha de fundo, escanteio pro Botafogo. Já cobrado o escanteio, toca a bola pra fora. Escanteio pro Botafogo. Outro escanteio pro Botafogo pelo lado direito. Repeteca, hein? A zaga tirou. Lá veio. A zaga do Guarani sempre ele. Caio Dantas botou pra correr, deu certo. Vai João Vitor, fez o toque pro Bueno. Bueno dominou, girou, botou, caiu, pediu falta, ganhou falta. Não deu não. Deu não, a bola tá viva. Nossa, é um assassinato atrás do outro.
E tá valendo tudo isso daí, hein, Albert? Abre o jogo esse Albert, gosta de bola rolando. Vem descendo um pouco de Pacheco, botou pra correr pra Luan Dias. Luan Dias na ponta direita, agora vai Luan Dias, dominou, fez o lançamento, deu salto pro Anderson Leite. É girar e bater, escancarou pro Caldentas, bateu pro gol, bateu pra fora. Teve ou não o desvio, Albert? Que contra-ataque, hein? Manual do contra-ataque. Quando aparece o lance ali do Sabit, né? E ali a defesaça do goleiro Caio Dantas. E o Guarani saiu no contra-ataque pelo lado direito no campo de ataque. Estava ele, hein? Passando o Pacheco, pedindo para o Caio Dantas, toca para mim. Mas não, ele fez um passe de elevação pelo lado esquerdo. Ali o Anderson Leite dominou e viu passando o Caio Dantas, que chegou na velocidade, bateu de perna esquerda, pegou muito embaixo da bola. A bola foi por cima, tiro de meta, segue na Arena Nicknet, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo 1, Guarani 2. Ele vem dominando a equipe do Santa Cruz, perde a bola, a equipe do Botafogo. Ele perde a bola, girou ali, o Matheus Bueno pediu falta, nada, o árbitro não gosta de falta, não. Liga o microfone. A bola tá rolando, a bola tá viva, o árbitro gosta de bola rolando, domina para Anderson Leite. Anderson Leite dominou para Luan Dias girou o campo, foi pra cima, escancarou, fez o toque na ponta direita, vem na correria total, deu certo. Ele dominou, voltou, escancarou, a devolução feita, volta a bola ainda pelo sistema defensivo, domina com o Salustiano. Ele fez o toque, a devolução feita, vem trabalhando essa bola, vai tentando ali criar a jogada, deu certo, domina lado esquerdo, abre o jogo para Emerson. Emerson dominou na correria total, ele tentou fazer o toque, deu certo, é para Caio Dantas. Caio Dantas para Anderson Leite na ponta, vai Anderson, pedalou, escancarou, lindo para Emerson, invade uma grande área, bateu pro gol, travada, escanteio. Demorou muito. Contra-ataque ligado com ele, o Anderson Leite, hein? Anderson Leite, o volante, barra lateral, barra zagueiro, pelo lado esquerdo, jogadaça, hein? Quando a bola foi jogada pro Emerson em profundidade, ele foi entrando, o Caio Dantas puxando a marcação. Só que ali ele deu um toquinho a mais, ele devia ter cruzado, que o Caio Dantas ia entrar livre, leve solto, com bola e tudo. Ele demorou um pouquinho, a zaga tirou. Escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo, Luan Dias na bola. Escanteio pro Guarani, Luan Dias na bola, cruzamento, toque de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. É tiro de meta pro Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E você ligado, você conectado junto com a gente pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu sou Gustavo Marques aqui pela 87.9, também pelos canais Futebol Interior. Vem trabalhando a equipe do Botafogo, faz o lançamento da direita para a esquerda do Lema Pontal. A bola vai se perdendo em arremesso anual e manual, favorecendo a equipe do Botafogo. Já faz o toque, vai tentando a devolução feita, dominou, conseguiu fazer o toque lá de esquerda, poste, bola favorece ainda o Botafogo. Tentou criar a jogada, Matheus Bueno tira, não deu certo. Invadiu o Botafogo, a grande área, bateu pro gol, travado, afasta a zaga do Bugre e vem no contra-golpe, vem descendo a equipe do Guarani, tentou achar alguém, não consegue. É a posse de bola favorecendo a equipe do Botafogo, ainda no círculo central, e já abre o jogo, vai descendo, domina na ponta e vem carregando com ele e com o Felipinho não conseguiu, tá caído e o Albert reporta em forma. O Luan Dias, né, agora o árbitro parou, né, ele falou que tomou um cascudo, né, o Luan Dias no campo de defesa. Quando o Botafogo tá usando a mesma arma do Guarani, quando tem a bola, vem pelos lados e desce em bloco. E quando ali o Sabit, né, acabou ali derrubando o Luan Dias, e o Luan Dias pediu ali, que foi, né, reclamando que tomou uma cotovelada no pé da orelha, literalmente. Nada marcado, bola ao chão, segue Botafogo 1, Guarani 2, 6 minutos segundo tempo. Lá vem o Bogrão de novo. Lá vem o Bugre, tentou criar a jogada. Opa! E foi forte, hein? Aí a pegada foi forte, tá marcado falta pro Guarani. O amigo do Claudinho, o Bochecha. Ali tomou o Giros Flink no campo de defesa, né? No campo de ataque, no caso. O Luan Dias ia saindo pro campo de ataque, no campo de defesa. Ali o Bochecha acabou fazendo a falta técnica, né? Evitando o contra-ataque do Bugrão.
Lá vem o Bugre de novo. Lá vem o Bugre para Emerson. Emerson dominou, fez o toque, vem descendo a equipe do Guarani com Anderson Leite. Anderson Leite dominou, tentou criar a jogada para o Caio Dantas. Ele tentou driblar, não conseguiu. Recupera a bola, a equipe do Botafogo vem no contra-golpe. Lançamento feito nas costas, deu certo, vem os caras. Minha Nossa Senhora, domina ali por camisa 20, é o Alexandre. Alexandre tentou fazer o toque, a devolução feita, completa o Matheus Bueno para fazer o corte, já vem trabalhando a bola, domina para Anderson Leite. Anderson Leite, a devolução equivocada para recuperação da equipe do Botafogo, que vem tocando a bola no círculo central, dominou, virou, criou a jogada, preferiu voltar, vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, o tempo vai passando, você vai sintonizado e conectado junto com a gente também pela Valinhos FM 87.9, recuperação da equipe do Bugre, mas volta ainda para o Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem trabalhando, bola equipe do Botafogo, dominou, escancarou, conseguiu criar a jogada, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, que susto, Albert. O Botafogo vai tentando, né, com a bola aérea pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tentando achar brechas. O camisa número 11, o Vitor Andrade, fez o cruzamento, né, aquele cruzamento na pequena área, faltou um pouquinho de perna para o Alexandre. Se ele cutuca a bola, não sei não, hein? Poderia ser o gol do empate do Botafogo na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. O Guarani vai vencendo fora de casa, sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa por 2-1. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem descendo a equipe do Guarani. A posse de bola do Bugre, João Vitor fez o toque, deu certo, domina, vem Pacheco, e Pacheco na ponta, ele ganhou a cabeça, cruzamento. Vai te catar, Pacheco. Passa por todo mundo e vai embora. É arremesso manual favorecido a equipe do Botafogo, já cobrado, domina. Olha a recuperação, vai, aperta. Quem consegue tem falta. E falta para a equipe do Botafogo. Você ligado e atenção, torcedores. E atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Futebol Brasileiro Interior. Série B, 23ª rodada, Estádio Santa Cruz. Bugre vai vencendo o placar de 2-1, quase 10, 9,5 desse segundo tempo. Bugre tem 2, Botafogo tem 1, 0 Paysandu, 0 Chapecoense, jogo em andamento pelo Brasileirão Série B. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem o Botafogo, completa, tira Salustiano, tira o perigo, manda a bola pra fora, é arremesso manual, favorecendo a equipe do Botafogo, já cobrado o cruzamento, toca de cabeça, tira, afasta a zaga, volta a bola, vai se perdendo, tira outra vez, afasta a zaga da equipe do Guarani. Sentiu ali o Bispo, é isso? Exatamente, né? Após ali, né? Uma jogadaça pelo lado esquerdo, hein? O lado esquerdo seria o lado direito, o lado do Pacheco. Acabou ali sentindo o Gabriel Bispo, lance rolando e ali o técnico Márcio Zanardi, o Botafogo, vai mexer de novo. Emerson Negueba está prontinho para entrar, vamos ver quem vai sair. Lateral para os homens. Lá vem os homens de novo, Gustavo. E vem os homens de novo, vem tentando tocar a bola. Antes que a bola saia, teve o desvio, tem arremesso manual outra vez, favorecendo a equipe. E o Botafogo tem outra mudança. Tá mexendo muito, o Botafogo vai sair então o Felipinho, já, Albert? Isso, e vai entrar o 17, o Emerson Negueba. O Felipinho, camisa número 10, vai embora. Né, e vai entrando o camisa número 17, Emerson Negueba. Vai pro tudo ou nada, hein? Vai mudando, vai mexendo e vai vindo pra cima. Vai tentando acuar o Guarani. Agora o Guarani precisa explorar agora o jogador, né, que é o desafogo do Guarani nesse momento. Teria que ser nesse momento. 11 minutos ainda nós falamos do João Vitor. João Vitor, o desafogo da equipe. Para você ter uma ideia, quem está fazendo a jogada pelo lado, né, esquerdo, ali é o volante Anderson Leite. Porque o Guarani achou os espaços. Então, obviamente, para de vez mudar o jogador, né, você pode mudar ele de posição. E ali o Anderson Leite vinha fazendo essa
dobra pelo lado esquerdo. Agora, com as mudanças do Botafogo, nada mais, nada menos que o João Vitor terá que ser conectado na partida novamente, né? E o camisa número 5, Anderson Leite, voltar na sua posição original, que é proteger. Lá vem o camisa número 10. E vem o Bugre, domina Luan Dias, tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta. Meu Deus do céu, Salustiano, meu Deus do céu, Salustiano. Não dá susto não, o Salustiano arremessou manual pro Botafogo, 12 minutos desse segundo tempo, vem trabalhando a bola a equipe do Botafogo, consegue a revolução, vem tocando a bola ainda no sistema ofensivo, posse de bola pro Fogo, pro Botafogo, que vai perdendo o jogo, placar de 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo, 12,5, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Cruzamento na grande área completa, tira a zaga de qualquer maneira, a bola volta reboteada, vem descendo ali com Anderson Leite. Anderson Leite completa, tenta criar a jogada, conseguiu, a bola volta outra vez, escancarou, conseguiu passar, vai tentar criar a jogada, girou o corpo, foi pra cima, fez o drible, outra vez o lançamento feito, domina aqui na ponta, vem descendo a equipe e do Botafogo, tira de qualquer maneira, e completa, vem descendo com Erickson domina, fez o toque na correria total, conseguiu ali fazer o toque, vem descendo a equipe do Botafogo, vai perdendo o jogo, olha a recuperação, mas foi pelas costas do atleta da equipe do Guarani, o Bispo roubou a bola, mas o árbitro marca a falta e ainda por cima marca amarelo. Pra mim não foi pra tanto, hein, árbitro? Pra mim também não, né? Mas pela sequência de faltas que o Gabriel Bispo fez, que eu não acredito que foi, né? Foi falta para cartão amarelo, não. Agora começa o segundo tempo, né? Agora os cartões, né? Que ele segurou no primeiro tempo, agora ele vai começar a distribuir. Pois é. Que coisa, deixa eu mandar um abraço pro Marcelo Pinheiro. O Marcelo Pinheiro, lá do... Fugiu aqui o bairro onde o Marcelo mora, mas vou lembrar já, hein? Vem dominando a equipe do Guarani, a bola vai pra fora. É arremesso manual, favorecendo a equipe do Botafogo, já cobrado. Domina, vem descendo, abre o jogo, tenta ali criar a jogada do Florense. O Marcelo Pinheiro do Florense tá feliz, hein? O Marrom, vereador foi eleito, hein? Lá do Florense. Né? Um abraço pro... que foi, Albert? Fala, dando risada. Um abraço pro Marcelo Pinheiro, né? Ouvindo aqui a transmissão dos canais Futebol Interior e Botafogo pra defesa do goleiro. Rapaz, um abraço então pro Marrom eleito a vereador, né? Grande abraço pra todos conectados. Também o prefeito de Campinas que teve aí, né? Evidentemente. A reeleição, né, Albert? O marrom, o verde, o azul foi eleito. Desculpa, o marrom, o vermelho, o preto foi eleito. Futebol o azul interior. Não. Camisa número 7, o Sabit. O Sabit bateu de fora. É moleque, hein? Eu só falando só. O vermelho, preto, verde, o amarelo, azul. Azul não foi. Vamos lá, né? O Sabit bateu de fora da área, a bola quicando. E ali o goleirão pegou horário, fez defesa em 2 tempos, hein? Minha Nossa Senhora. Não, né? Eu achei que era outra coisa, mas não é. Futebol feminino, né? Comembol, Libertadores feminino, placar Futebol Interior ao vivo, né? Se não deu nos canais de Futebol Interior, é fake news. O Santos vai vencendo a equipe, agora até esqueci a equipe, qual que era, né? Olímpia por 3-1. O Brasil é fogo, né? Abre o jogo, vem descendo Anderson Leite dominou, tentou criar a jogada. Aí, ó. Escancarou, foi pra cima, desceu no círculo central, dominou. Fez ali o toque, tá aberto, hein? Tá aberto na ponta, vem descendo a equipe do Bugre. Vai ali o Anderson Leite, fez o toque pro Luan Dias abre o jogo pra Emerson domina lado direito, ele dominou, escancarou pra Bispo, volta a bola pra Emerson, volta tudo de novo. Abre o jogo pra Matheus Bueno, e Matheus Bueno, lado direito, tem liberdade. Abre o jogo para Emerson, tá passando o João Vitor, preferiu soltar outra vez, recebeu o João Vitor na ponta, fez o giro 360 nas costas, vai Bispo, não deu certo, recupera a equipe do Botafogo e o Bugre ganha o escanteio, Albert. Mais na sorte do que no juízo, hein? O Botafogo vai tentando sair, né? De qualquer maneira, o Guarani vai apertando, conseguiu um escanteio de graça, ali o João Vitor na bola. Né, ali quando está perto dele, ali a bandeirinha, a Leandra Aires Cassete, né, está prontinha ali, né, está ali
né, chamando o árbitro ali, está mostrando ali, cobrar o escanteio. E pra cobrança de escanteio, e escancarou e agora bateu pro gol em cima. Como consegue bater tão em cima assim, hein? Pacheco. Pelo amor de Deus, hein, Albert? E quando aqui, ó, o Alvino Rodrigues, o Botafogo trocou de técnico, parece que o pior time continua o mesmo. O Antônio Marcos Santana, esse juiz está envolvido em caso de aposta, tá puxando pro lado do Guarani. Então nós estamos na roça, hein? Ao contrário, hein? Eu também tô achando também. Então só sou tá ao contrário. Mariano, pede pra sair Pacheco. Calma, galera. Estamos ganhando. Abre o jogo, vem descendo na ponta, vem na correria total, conseguiu fazer o drible, não conseguiu, a bola volta, posse de bola outra vez, favorecendo a equipe do Botafogo ali com o Victor Andrade, ele tentou cruzamento, deu certo, fez o toque, a devolução na ponta, vem descendo os caras outra vez, com Negueba, cruzamento, teve o desvio, volta a bola, cruzamento, sobe de cabeça para cortar, o rebote é do Botafogo, não ganha uma no rebote o Guarani, olha o Caio Dantas, graças a ele, o tão criticado por Albert Cavalcante. Mentira. Conseguiu a recuperação, dominou ali, fez o pivô. Falta pra cima. Cadê do o amarelo? Dantas. Bom. E pegou ali o tornozelo, na camisa número 5, né? O Erickson acabou fazendo a falta, acabou pisando no tornozelo o Caio Dantas. Machucou, hein? Machucou, o Caio Dantas ali caiu reclamando de dores. Obviamente aí, né, que foi uma falta por trás. É fogo, né, mano? E o nosso melhor jogador, velho. Aí não dá. Quando você está vendo aí um lance do camisa número 17, né? O Emerson Negueba fez o cruzamento, ele pedindo ali que foi pênalti, né? O jogador do Guarani pulou com os braços para trás, né? Mas nada foi marcado. Quando ali tá tirando ali, ó, pedindo atendimento médico ali, que pegou ali o Caio Dantas, artilheiro do Guarani nessa Série B. Glória a Deus, 11 gols. Eu tão criticado por você. Quantas das vezes eu tive que pedir pra você respirar, eu vou colocar se pro bolacha, acalmar. Falei eu vou pra passar você, pro bolacha, hein? Caio Dantas é artilheiro do campeonato. Vou passar pro bolacha. Tem que ter paciência. Não. Você disse que ele ia fazer 3 gols no campeonato. Eu falei, ele é um jogador individualista, é um jogador que quando o Guarani precisa, ele vai lá e faz. Olha aí, ó, 2 gols. 2 gols do jogo de hoje, é o artilheiro do campeonato. Isso é pra você aprender a não criticar os profissionais. Eu vou passar a qualquer momento eles podem mostrar ao contrário e você fica com essa carona sua agora de taxa. Ô, Bolacha, se eu passar... suplente. Ô, Bolacha, se eu passar um vídeo pra você consegue... Olha o Bugre! Anderson Leite botou pra correr, vai Bugre, ganha! Não ganhou, não. Muito forte. Achei que ia ganhar o escanteio, tá marcando impedimento. Hein? A Leandra Aires Cassete, né? Mas o impedimento, o João Vitor entrando, né, na diagonal em profundidade, pra mim não estava. Mas isso mesmo. Mesmo que foi marcado alguma coisa, tem que chutar pro gol. E ali o João Carlos, né, foi muito bem, mas a bola foi em profundidade, muito forte, né? YouTube, Maurino Salvador, é verdade, Gustavo. Eu ouvi sim o Albert criticando o Caio Dantas. Chupa, Albert, tá vendo? Até o Maurino Salvador aqui, curtindo, ligado junto com a gente, comentando aí, me dando razão que você criticava o Caio Dantas. Tem falta pro Botafogo. E agora toda falta, agora o juizão vem com a mão no bolso, né? Querendo, né, erguer aí o cartão amarelo, né? Mas não foi nada, falta por trás em cima do 17, o que acabou de entrar o Negueba, né? O Emerson Negueba, falta cobrada, lá vem o Zão pelo lado esquerdo. YouTube, Mariana Ximenes. E aí, Albert, e agora? Você criticava tanto o Caio Dantas e agora ele marca 2 gols. O que você tem a dizer? Bom, eu primeiramente que o Gustavo Marques é uma fake news. Por isso, né, Gustavo? Tem algumas coisas que acontecem que a gente entende. Fake news. Fake news. Quem entrar no YouTube aí pode ver aí que o Gustavo está inventando situações, né? Ou seja, vamos lá, né, Gustavo? Vira que segue. Vira que segue. Se apela, hein? Não tô falando, hein? Vira que segue, Gustavo. Se apela. Vem descendo aí. Vira que segue. Meu Deus do céu. Você ligado, você conectado junto com a gente. Tem falta para a equipe do Botafogo. Ou tem falta para o Guarani? Não entendi, foi nada. Eu também não. Não, os 2 jogadores do Guarani no chão. E aí desaba outro. O Luan Dias tá pedindo atendimento. O juiz manda o Anderson Leite. Pedindo para seguir, tá pedindo atendimento. Nossa, mas o juizão, vou falar para você, o João Vitor Gobi, ele tomou aquele energético, né? Que nós sabemos, que eu não vou dizer o nome. Nossa senhora. Minha nossa senhora, meu retorno aí. Que tá pedindo maca. O Anderson Leite, né? Pra mim vai ser o Anderson Leite, né?
Sim, ali pondo a mão na posterior da coxa, quando também vai entrar 2 jogadores, o Toró, né? Na equipe, o Toró e também o Bruno Marques, né? Vai pro tudo ou nada, né? Vamos ver agora quem vai sair. Provavelmente acho que o Anderson Leite vai sair, vai embora. E vai entrar o camisa número 2, o Pacheco. Fala igual aquele cara falou pro senhor: você não tem caneta, como você vai no raio e não tem caneta? Então foi embora o Anderson Leite, o camisa número 5, sentiu. E entra o camisa número 2, o Pacheco. Primeira substituição do Guarani na partida. O Pacheco não, desculpa, o Heitor. Foi embora o camisa número 5, o Anderson Leite. E entrou o camisa número 2, o Heitor. O Pacheco tá em campo. É a vontade que sai esse Pacheco, mas não sai. E aí vai entrar o Toró e também o Bruno Marques. Mas vamos esperar a cobrança, vai fazer entrar. Vai pra cobrança de falta, tem 3 jogadores e ali, até o assistente ali tá dando bronca. Nossa, hein? Mas tá muito enrolado. Pra cobrança, cruzamento, toque, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada, vai saindo pra fora de Agora vai mudar. Vamos ver quem vai sair, né? Vai entrar o Bruno Marques e o Toró. Saiu o 19, que é o 19, que eu não sei. Não, entra o 19 e sai o 9. Alexandre, autor do gol, vai embora, entra o 19, que é o Bruno Marques, ok? E vai saindo também o camisa número... agora tiraram... Bruno Marques, só que é o número do Bruno Marques? 19. E o Alexandre 9 foi embora, entrou 19. Agora vamos ver quem vai entrar, o Toró, o 21. Toró, o 21. E sai o camisa número 8, Gustavo Sabe, churururu. Estou louco pra te ver. Oh yes, Sabe... Churururu, estou louco pra te ver. Então vamos lá. Então, as 5 substituições, hein? Caramba, Botafogo é o jogo desesperado, né? O Guarani só mexeu com o Heitor e o Anderson Leite foi embora. O Anderson Leite foi embora. Bochecha sai e entra. O Bochecha saiu e entrou camisa número 21, Toró. Foi embora Alexandro, o 9, entrou o 19, Bruno Marques. Certo? Bem, então beleza. Do Guarani só o Anderson Leite, Anderson Leite, o Heitor por Anderson Leite. Certo. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Botafogo, que já teve 5 mudanças no jogo, Bugra apenas uma. 24 minutos e atenção, torcedores. Vem comigo pro tempo e... placar de jogo. Brasileirão Série B, 23ª rodada, jogo que estava adiado, hein? Está sendo finalizado hoje. Botafogo em 1, Guarani 2, 24-20 deste segundo tempo no Campeonato Brasileiro Série B. Jogo em andamento, o Paysandu vai empatando com a Chapecoense em 0-0 também pelo Brasileirão Série B. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Abre de 24 minutos. Gustavo Marques. Essa na hora de mudar já o Guarani? Mudou, né? Não, mas o Botafogo já fez 5, né? O Guarani fez apenas 1. Não, o Guarani precisa mudar só a sua postura, né? Vamos ver aí qual vai ser na verdade, o Heitor entrou para poder fazer número pelo lado do Pacheco. Como nós, né, observamos, né, que o lado esquerdo, né, de ataque da equipe do Botafogo é muito forte. Todas as jogadas estavam sendo nas costas do Pacheco. Com a entrada do Heitor, ele faz a famosa dobra. Vamos dizer assim que o Heitor será o ponta direito. O Guarani volta no famoso 4-3-3, né? Mas o Heitor fazendo o famoso ponta. Só que esse nosso ponta, ele vai e volta. O nosso ponta é especialista em marcar e também atacar. Se você colocar o Marlon Maranhão, você vai perder um jogador na defesa. Você pode ver agora que o que o Botafogo vai tentar fazer? Vai tentar fazer a dobra pelo lado esquerdo. E aí você vai bater no Emerson e também no Gabriel Bispo. Então o Guarani precisa segurar, por tudo ou nada. E o Guarani precisa explorar o contra-ataque. Que esteja ligado o João Vitor, que vai sobrar uma bola para ele. E tenta o cruzamento da grande área, chega para afastar a zaga, a bola volta, reboteada, vem caindo aqui na ponta, vai saindo em arremesso manual e favorecendo a equipe
do Guarani, que vai vencendo o jogo, placar de 2 pro Guarani, 1 pro Botafogo, quase 30, 26-20 passados desse segundo tempo, vitória parcial do Verde, que te quero Verde, e para cobrança de arremesso manual, lançamento feito, a bola volta, outra vez é reboteada, deu certo, tentou criar a jogada, não consegue, a bola volta, outra vez, voltou, tentou criar a jogada, conseguiu passar, deu certo, passou, escancarou, a devolução feita, dominou, tentou fazer a jogada para Caio Dantas, e Caio Dantas dominou, correu, ele que escancarou, e engateou, fez o toque, dominou, preferiu a devolução, é agora para fazer sozinho, perdeu, Albert. Eu não acredito que ele perdeu esse gol. Perdeu! Inacreditável. Que bola do Luan Dias por elevação. Ali ele errou. Ali ele errou o tempo de bola. Na hora que ele recebeu o passe por elevação, ele ia fazer o hat-trick. Ia fazer os 3 gols na partida, na mesma partida. Eu falo que esse jogador só faz gol fácil. Agora é fácil, né? Não, mas aí na hora que ele dominou, ele não tinha que dominar, tinha que ter dado um tapa. E dado um tapa, ele faria o 3º gol. Aí não dá, né, velho? Aí não dá, aí fica difícil. Me ajuda a te ajudar, ô Caio Dantas. Me ajuda a te ajudar, não pode perder o gol assim. Essa é a tônica, Botafogo em cima, Guarani quando tiver a chance não pode desperdiçar. Não pode, se faz o 3º gol aí, filho, pode fechar o caixão. Quando vai entrar Marcelinho e também o Lucas Araújo. Vamos ver quem cansou aí. Alguém, com certeza o Bispo vai embora. Vamos lá, o Gabriel Bispo 33 vai embora, pode marcar aí. E vai entrar o 21, o Lucas Araújo. E o Marcelinho, né, o camisa número 7, é isso mesmo, acertei. E o Marcelinho vai entrar no lugar do João Vitor, que deve estar com a língua de fora também. Vamos aguardar se eu acertei também. Saiu o Bispo, o 33 com câimbras, né? Correu muito. E entra o 21, Lucas Araújo. E vai embora, isso mesmo, acertei na mosca. João Vitor também, que não consegue mais puxar contra-ataques, correu muito. E entra o camisa número 7, Marcelinho. Então vamos lá, de novo, repeteco. Gabriel Bispo e João Vitor foram embora. Marcelinho e Lucas Araújo entraram. Número 7. Fechou? Positivo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, deu certo, conseguiu pegar a posse de bola, agora a recuperação da equipe do Botafogo, é um pé de ganhar, um lá e cá, tentou pegar o Caio Dantas, não consegue, a bola volta, outra vez é reboteada, tenta fazer o lançamento, chega para cortar, a bola volta outra vez, próximo do círculo central, tentou fazer ali o giro, dominou, tá marcando alguma coisa, parece ser falta para a equipe do Botafogo, lá pelo sistema defensivo, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Botafogo, dominando ali, tentando criar a jogada com o Negueba. A bola tá viva dentro da grande área, vai tentar ali criar a jogada sempre. Ele é o Toró. O Toró, a devolução feita, cruzamento da grande área, toca de cabeça, o desvio, tira. Que susto! Meu Deus, Marcelinho, que isso? Esqueceu da bola completa, a bola vai se perdendo lá no círculo central. Trabalha a bola, a equipe do Botafogo vai perdendo o jogo, placar de 2-1, 2 pro Guarani, 1 para a equipe do Botafogo, 2 gols de Caio Dantas. 2 gols difíceis do Caio Dantas, né? Um ótimo jogador que vacilou na dele, é bola na rede. Mas você falou uma coisa, depois eu fala falei, outra. Quem falou foi você. Minha vem nossa. descendo a equipe do Guarani nas costas, vai pro Marcelinho. Marcelinho, vai Marcelinho, ele dominou, parece o bonequinho do Super Mario, ele dominou, fez o toque, devolução feita, volta a bola, Luan Dias dominou, voltou, tentou criar a jogada, devolução feita, abre o jogo outra vez, vai tentar criar a jogada, vai voltando tudo, outra vez lá pelo Minha sistema nossa defensivo, senhora. fez o toque pro Pegorari, já abre o jogo, tentou ali criar a jogada, a inversão de bola vem caindo, próximo do círculo central, voltou, rodou pro Matheus Bueno, Matheus Bueno dominou, fez o corte, vem dominando, vem correndo, na correria total, deu certo pro Marcelinho, nas costas, tira a zaga do Botafogo, bota a bola pra fora, tem arremesso no Albert. O Marcelinho, né, recebendo o Guarani, trabalhando bem a bola, né, pelos lados, e ali a bola em profundidade para o Marcelinho, que tentou ganhar na velocidade. Porém, entretanto, camisa número 5, o Erickson foi mais esperto que ele, já tem cartão amarelo, e acabou
fazer, né? Acabou interceptando. Quando vem o Botafogo, 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo vem pra cima, Gustavo. Vem Botafogo, vem tentando criar a jogada, domina lado esquerdo, vem na correria total, vai tentando ali de alguma forma empatar o jogo. O Guarani vai se segurando, futebol vai vencendo. Um resultado ótimo, um resultado bom pro Guarani, mas tem que segurar. O Caio Dantas já perdeu um gol incrível, cara a cara com o goleiro João Carlos. E aí não pode perder. Agora vem trabalhando bola aqui pro Botafogo, diga. Gustavo. Chamou, falou. O Luan BZ, manda um salve pro meu primo. O Benjamin. Benjaminha. Um abraço. Luan BW. Benjaminha. O Benjamin, Benjaminha. Um abraço. Boa. Toca o programa aí, Gustavo. Abraço pra irmã também. Vai pra cobrança de tiro de meta. Vai tentar criar a jogada, domina ali o goleiro da equipe do Guarani, que é o Pegorari. Vai vencendo o Bugli pra cá, placar de 2. Olha aí, com esse resultado, o Guarani com 28 pontos, hein? E ali tem o Brusque com 30, Ituano 31, Botafogo 32. É a zona de rebaixamento, Guarani. E aí, o resultado ótimo, né? Não tem nenhum jogador, nenhum time devendo o jogo, não. Tá agora todo mundo. Todo mundo certo agora, né? Só que aquela, né? Tem que vencer. E olha agora, Caio Dantas. Já errou 10 para acertar 2, mas tem a oportunidade, ele dominou, voltou, cria a jogada. Ele fez ali o toque de evolução, feita aí a volta, tudo de novo, não consegue. Esse é o Bugre, vem descendo nas costas, é agora a linha de fundo. Passa e vai embora, tiro de meta para o Botafogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vitória parcial do Guarani, 2 pro Bugre, 1 pro Botafogo, 2 gols de Caio Dantas, hein, Albert? 2 gols do Caio Dantas, né? E segue, né? Segue o Guarani na sua... Tentando, né? Conquistar aí os seus 3 pontos e a sua luta. Hoje, quem sabe, hoje pode começar o milagre. Milagre da Série B 2024. Só lembrando, se o Guarani conseguir sair dessa, acredito que isso aí sirva de lição para que isso nunca mais aconteça com o Guarani Futebol Clube. E vem descendo outra vez aí, que pro Guarani, a devolução feita ali, o Victor Andrade. Deu certo ali, tentou fazer o toque, tá valendo nada, tá marcando o que, Albert? Era um cartão amarelo. Assusta não, hein? Cartão amarelo, Marcelinho. Ou é pro Marcelinho, será? Mas por quê? Será que foi dado pênalti pro Botafogo? Velho. É pênalti Botafogo, irmão. Brincando. É pênalti Botafogo. Pênalti Botafogo. Marcelinho fez pênalti em cima do... Acabou de entrar, meu Deus do céu, não é possível. Não tô vendo isso. Marcelinho, pênalti. De onde veio esse Marcelinho? Pênalti marcado, Ferroviário da Série C. E é o seguinte... Ferroviário da Série C? Exatamente. Agora é o seguinte. Guarani teve aquela chance com o Caio Dantas, perdeu. A última defesa do goleiro, pênalti, foi no dia 4 de novembro de 2021, em que o Rafael Martins fez a defesa do penal do Cano, e o Guarani na sequência, que acabou fazendo gol com o Pablo. E aí entra naquela, né, Gustavo? Entra naquela, né? Caso o resultado não seja a vitória, estamos na roça. Então é aquela. Na roça nós já estamos há muito tempo. Não, mas mais ainda, né? Agora é aquela, né? Pegou horário. Caio Dantas ali falou alguma coisa. Pareceu a camisa número... É o 11 que vai bater? Pelo jeito, o Vitor André que vai bater. Todo azar do mundo pra ele, toda a sorte do mundo pra ele, né? Pegou horário. Se caso o Guarani não sair com a vitória hoje aí do estádio Santa Cruz, aí a vaca dele. Ele vai pra cobrança, quem tá ali pra bater, Albert? Usou a camisa número 11, né? O Victor Andrade. Bateu pro gol! Olha que pegou. Nem se mexeu, pegou horário e gol de empate do Botafogo, Albert. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o pênalti cobrado ali, o legal mesmo. Pegou horário, correndo pro lado, parecia goleiro de videogame.
né? Goleiro do lado, bola do outro, tentou adivinhar, né? Achou que era colocadinho, ó, bateu rápido, ó. Sem frescura nenhuma, botou o Pegoraro, nem na foto saiu, não, camisa número 11, ó, cantão aberto, é aquela, né? E eu, só de pensar que alguns minutos depois, né, antes, né, o Caio Dantas, que fez os 2 gols, é verdade, acabou perdendo um gol feito. Agora a conta chegou. 2-2. Conta cara, hein? Abre o jogo, vem na correria total, vai tentando criar a jogada, deu certo, obedecer a equipe do Guarani. E que drible da vaca, deu certo na correria total, linha de fundo, cruzamento é agora sobe de cabeça para tirar. Voltou para o Dantas. Já era, tira esse cara de campo. Cansou. Tá marcando o que, Abrat? É, falta de ataque, né? A bola subiu e o Caio Dantas foi tentar dominar e acabou ali trombando com o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, que está caído também. Uma trombada, né? Joelho com joelho, coxa com coxa, perna com perna. Falta, né? Falta marcada. E aí tá, 37 minutos do segundo tempo, Gustavo. E assim, se o Guarani não sair com a vitória aí, acabou. Essa é a verdade. Literalmente, matematicamente não, mas acabou. Aí é utopia. Então quando, olha lá, Paysandu abre o marcador contra a Chapecoense. Até isso, até o resultado não ajuda. Naquela, Gustavo, esquece. O Marcelinho, certeza que ele veio da Série C? Sim, Ferroviário. Né? Ferroviário, Série C? Que coisa, hein? Entrou cansado, em campo arrebentou o time do Guarani. Que coisa. Vem descendo a equipe do Botafogo, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso normal favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando, você vai curtindo, você vai ficando ligado junto com a gente. Olha o Emerson para a cobrança de arremesso normal. 37,50 passados desse segundo tempo, 2 para o Botafogo, 2 também para o Guarani. Olha o Caio Dantas, foi puxado, foi ali aos trancos e barrancos e ali nem falta ganhou. Foi puxado, nem foi nenhuma nem 2 vezes, foi 3 vezes. Puxado, mas o árbitro da partida não marcou nada. E agora vem descendo a equipe do Botafogo. E ali teve um puxão, o árbitro em cima, marca a falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Botafogo tem 2, Guarani também tem 2. Olha o lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta. Posse de bola do Guarani outra vez, vem descendo, conseguiu passar o Heitor, foi ali tocado. Arbitragem em cima. Tá marcando falta, não? Meu Deus do céu, hein, Albert? Gustavo, e aqui, ó, o Marcelo Borges, né, já começou a Chape, porcaria, perdendo, né? O resultado é ruim pra gente. Mas é o seguinte, né, na década de 90, até o começo dos anos 2000, né? Os times aí tinham o Marcelinho Carioca, né? O pé de anjo. O nosso Marcelinho é o pé de cabra, né? Então, vamos lá, né? Parabéns aos envolvidos. E vem descendo o Guarani outra vez ali, foi puxado, caiu, pediu falta, a arbitragem não marcou nada. Posse de bola pro Guarani, agora tá marcando falta pro Botafogo, hein? Luan Dias. Luan Dias, cartão amarelo na ponta esquerda, tá bravo, Luan Dias. Mas tá bravo. Joga a bola, Luan Dias. Joga a bola. Não adianta agora esbravejar. A bola é na casinha. Né? O Guarani já mostra todo o seu descontrole, né? Uma dividida. Ali eu fui por cima, né? Ali ficou barato. Hein? Ficou barato. Ele pegou o camisa número 6 ali, o Jean Vitor ali, ficou barato no campo de ataque. E ele continua a debater com o juiz. E o juiz falou, ó, quer continuar, meu irmão? Quer continuar? Eu meto o cartão vermelho no C. Então vamos lá. Vai pra cobrança, tenta ali criar a jogada, o lançamento feito lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, tenta tirar, não conseguiu, a bola volta, é um pet, ganha danado, posse para favorecer a equipe outra vez do Guarani, lançamento feito nas costas, tentando achar o Caio Dantas, nada. 40 minutos passados, segundo tempo, 2 pro Botafogo, 2 também pro Guarani, completa o Botafogo, tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta outra vez, reboteada, pediu falta, ganhou falta pro Botafogo. Vem comigo, torcedores, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada. E no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo tem 2, Guarani também tem 2. O Paysandu vai vencendo a Chapecoense pelo placar de 1-0.
também no Campeonato Brasileiro Série B, no Estádio Curuzu. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Tem escanteio pro Botafogo, escanteio perigosíssimo. Vem o Botafogo, cruzamento, toque de cabeça. Passa por todo mundo, a bola vai caindo, posse, bola ainda favorecendo a equipe do Botafogo. Aceitou ali o camisa 17, mas estava em posição irregular o Negueba. É tiro de meta pro Guarani, Albert. É tiro de meta quando o Botafogo vai pro tudo ou nada, né? Conseguiu o gol do empate, né? E agora vai tentando o gol da virada, né? Os resultados aí, o Guarani, esse empate aí, já era, meu irmão. Já era. Se o Guarani não sair com os 3 pontos no jogo de hoje, meu amigo, esquece. Você ligado, você conectado junto com a gente, o tempo vai passando, o Guarani vai empatando em 2-2, olha o Caio Dantas, ajeitou, fez o toque agora, nas costas, é agora Marcelinho, Futebol passou interior. do goleiro, Vai ser. E ali tá marcando falta em cima do goleiro, o João Carlos, hein? É, eu acho que sei não, hein, mano, mas foi uma dividida ali, mas machucou, cara. Machucou ali e o Marcelinho ali chegou ali, né, dando carrinho, pediu atendimento médico, alguma coisa forte, hein? O Marcelinho foi uma dividida e só lembrando ali que o Marcelinho já tem cartão amarelo, tá? O abdômen do goleiro. É, acabou, ele tentou acertando a bola, acabou e acabou também acertando o joelho no gogó do goleiro, no João Carlos, né, no caso. E é o seguinte, cara, o Marcelinho já tem cartão amarelo. Não, mas não foi por... Cara, não foi intencional. Cara, sem querer também é falta, irmão. Sem querer também é falta. Mas não para cartão. Mas sem querer depende do critério do juiz. Você tem o VAR, né? Tudo pode acontecer, né? O Marcelinho acreditou na bola, o João Vitor fez o trabalho dele, né? E acabou ali. E foi uma falta dura, velho. Cara, é que os caras são atletas, os caras são acostumados a pancada, né? A vida inteira aí. Cara, se é uma pessoa normal, se a gente uma dividida dessa, a gente é uma semana no hospital, velho. Ó, o cara vai levantar como se nada tivesse acontecido. Mas foi muito forte, 43 minutos do segundo tempo, Gustavo. A tônica do jogo é o seguinte. A vaca deitou. Ou o Guarani ganha, ou já pode começar a despedida da Série B. Olha o lançamento feito no círculo central, sobe de cabeça, tenta fazer o corte, a bola volta outra vez, é reboteada lá pelo lado direito. Tentou criar a jogada, deu certo, o lançamento feito nas costas, chega na recuperação, Erickson. Toca lá pro goleiro João Carlos. O goleiro João Carlos faz o lançamento lá pro campo ofensivo, passa pra todo mundo. A posse de bola é do Botafogo, chega na recuperação. A zaga do Guarani, outro jogador tá caído. Ali o camisa 19, que é o Bruno, tá marcando falta pro Botafogo. Falta pro Botafogo, a bola alçada, né, no campo de ataque. Acabou ali o jogador do Guarani, o Salustiano, e acabou dividindo com ele ali, deu o famoso pescoção nele e a falta marcada ali, ó, pertinho do grande círculo, né, pelo lado esquerdo, bola chuveirada na área. Essa é a tônica do jogo. Vai para a cobrança lá de falta. A equipe do Botafogo tem a posse de bola. O lançamento lá dentro da grande área, sobe de cabeça, corta ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada, voltou para correr nas costas. Vem tentando ali criar a jogada, posse de bola, favorecendo outra vez a equipe do Botafogo. Lançamento feito, consegue cortar a bola, volta ali, reboteada, sobe Salustiano com a cabeça para fazer o corte. A bola volta, o pé de ganha, vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Tenta ali criar a jogada, Luan Dias apenas observou posse de bola da equipe do Guarani. Não tá valendo mais nada, tava em posição irregular algum jogador e ali não tá valendo nada, hein? O Luan Dias, né, piscineiro, né? E ali ele não quis, vamos dizer assim, que ele não participou do lance, mas mesmo assim, a Leandra Aires Cassete, ela acabou marcando impedimento. 44 minutos, 45 mais 7 minutos de acréscimo, 47 minutos aí para tentar sobreviver ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vem trabalhando bola, posse, bola favorecendo a equipe do Guarani. Fez o toque, a devolução feita. Conseguiu pro Matheus Bueno. Matheus Bueno solta a bola. Matheus Bueno fez o toque agora, fez o cruzamento. Era a chance.
Bola volta outra vez, escancarada, domina. Linha de fundo para a equipe do Guarani, domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o corte, lindo, caiu, pediu falta, nada. Marca a arbitragem, Albert. Nada marca, né? E o Guarani no campo de ataque. Volta o Guarani outra vez, deu certo. Solta essa bola, domina. Outra vez, vem descendo ali pro Emerson. Emerson tentou bater pro gol, bateu pra fora. Nunca fez um gol. Tiro de meta pra equipe. Nunca fez um gol do Botafogo. Não, a bola no pé, cara. Ele sabe de longe. O cara não sabe cruzar, imagine chutar. Né? O Emerson é o famoso cachorro castrado, né? Não cruza direito. Imagine chutar, né? Dá nisso aí, ó. É isso aí. Agora vai todo mundo. Vai por tudo ou nada. Mas aí esse é o que mora o perigo. Não, mas esse aí é o problema. que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Vale a pena, vai. Então, mas aí que tá, né, Gustavo? Agora. É um arranhão pra quem já tá fudido. Agora, mas o problema, o negócio é. É apenas um arranhão pra quem tá fudido, A situação do Guarani tem que ir tudo pra cima. Não, mas agora tomar é um gol agora é um arranhão pra quem já tá fudido. Agora é tarde, né? Vem descer a equipe do Guarani, tenta ali criar a jogada, faz o giro. Do círculo central, domina, conseguiu passar a bola, volta para Matheus Bueno. Matheus Bueno faz ali a abertura de bola, domina lado direito, agora pro Heitor. Heitor dominou, ergueu a cabeça, cruzamento, tira. Chapo. Banda a bola pra fora, arremesso manual, Albert. E o Guarani vai, né? Vai tentando aí de todas as formas, enquanto o Gustavo vai mexendo no retorno, cara. A bola volta, 46 minutos. 46, a bola volta, faz o giro, é agora, tentou criar a jogada, tá caída, afasta a equipe do Botafogo. Completa outra vez, mandando o balaio pra frente. A bola volta outra vez, reboteada, vem descendo a equipe do Guarani. Domina, abre o jogo, fez o toque pra Emerson. Emerson dominou, fez a abertura de bola, domina pra Marcelinho. Minha nossa, vem Marcelinho. Ele dominou com a perna direita. Marcelinho preferiu fazer o toque, domina pra Matheus Bueno. Matheus Bueno. Vá tomar banho. Matheus Bueno. Matheus Bueno entrega de graça pro goleiro João Carlos. Falta 5 minutos para acabar a partida. Vai terminar já no jogo. O Bugre vai empatando, vai Guarani. Minutos finais, o Guarani tenta. O gol da vitória, 2 pro Botafogo. O 2 também pro Guarani. O Bugre que saiu vencendo no jogo e agora cedeu o empate. E agora vem descendo para Marcelinho. Marcelinho dominou, escancarou, abriu para Luan Dias. Luan Dias, linha de fundo, vai Luan Dias. Cruzamento e agora tira a zaga do Botafogo. Esquece, não vai fazer nunca gol aí. Aí, ó. Tira a zaga do Botafogo e agora vem no contra-golpe, tem falta e ganha o cartão amarelo. Alguém ali, Albert. O Emerson, né? O nosso castrado, Emerson, camisa número 6. Leva o cartão amarelo, quebrou ali o contra-ataque do Botafogo. Lá vem os homens, ó. Ixi. Vem descendo outra vez a equipe do Botafogo, dominou, invadiu, fez o toque, nossa, tira a zaga da equipe do Guarani. É agora, hein? É agora, no contra-golpe, vem descendo para Marcelinho. Marcelinho abriu o jogo, domina aqui na ponta, vem na correria total, vem o Bugre. Quem sabe agora é para Luan Dias. Luan Dias dominou, pedalou, foi para cima, tentou fazer o Hilari, foi para cima aos trancos e barrancos, passou, conseguiu. A abertura de bola para Heitor, Heitor dominou, bateu pro gol. João Carlos, manda a bola pra fora, arremesso manual, Albert. Esse sabe chutar, né? E sabe cruzar. O Heitor, pelo lado direito, né? Da intermediária, mandou um balaço agora. Vai tomar banho. Marcelinho fez um giro 360 e solou a bola, Albert. Não, é ruim demais. É ruim demais. É ruim demais. O cara fez pena. Toca a bola pro 99. Toca pro Caio Dantas. Ruim demais. Abre o jogo, vem descer outra vez aí, que do Botafogo com Negueba. Negueba preparou o cruzamento, tira Salustino. Tira Salustino, a bola vem caindo aqui na ponta, vem descendo. Vai tentar criar a jogada, posse, bola favorecendo ainda o Botafogo. Vai empatando 2 pro Botafogo, 2 pro Guarani. Sempre ele é com Negueba. Negueba fez o giro, abriu o jogo, fez o toque. A posse, bola favorecendo a equipe do Botafogo. Minha nossa, vem o Botafogo recuperando. Vai, Luan Dias! Agora Luan Dias entrega de graça outra vez pro Botafogo com Carlos. Carlos dominou, já soltou essa bola, fez o toque, domina, vem descendo ali com o Sabit. Sabit fez o toque, abertura de bola. Ele fez o toque, vem trabalhando a bola, domina aqui na ponta com o Negueba. Negueba fez o corte, conseguiu passar, minha nossa.
Já era, né? Pediu falta, sofreu falta, ganhou falta pro Botafogo. 2 minutos. Faltam 2 minutos para encerrar a partida. Empate por 2-2. O Guarani, que teve um primeiro tempo, né, que deu para convencer, né? No segundo tempo, o Guarani teve chance de fazer o terceiro gol, tá? Teve chance de fazer o quarto gol. Mas aquela, né? Você vai na prateleira A, B e C. Você pega uma prateleira C. Vou dar um exemplo aí do Marcelinho, né? Contrata e quer que o cara, né, ele faça, por mais que ele passou um bom período também no estaleiro, né, ele jogou pelo Ferroviário do Ceará, eu acho que em 10 partidas ele fez 5 gols, ou em 17 partidas ele fez 5 gols, não é isso que ia mudar o Guarani, né, eu teria entrado com o Mário Maranhão, e depois que entrou, velho, não adianta que eu adianto fazer 60 gols, cara, e o Guarani tomar 70 aos homens. Cruzamento na grande área aí, falhou, pegou horário, é gol do Botafogo! Rádio Futebol Interior. O cruzamento na grande área, falha o Pegorari. Tá decretada a vitória do Botafogo. Que lance bizarro. Resumo. Bola alçada dentro da grande área, o goleiro inteiro. Pegorari inteiro na bola. Inteiro. Inteiro na bola. Ele errou o soco. E ali estava o... Acabou de entrar Alexandre Jesus. Só teve o trabalho de colocar o pé na bola e mandar a bola para o fundo da rede. O Guarani estava vencendo por 2-0, Gustavo Marques. Vencendo por 2-0. Né? 2-1, desculpa. 2-1. Fez o gol, tomou um empate. Teve força para fazer o segundo gol. Tomou o segundo gol e agora sendo derrotado. Faltando 9 rodadas, 8 rodadas agora para terminar o campeonato. Eu posso afirmar, Gustavo Marques, amigos, eu não gostaria de dizer isso, né, a todos vocês. O Guarani, a partir dessa partida, acabou o apito árbitro, a partir dessa partida, a final do jogo, a partir dessa derrota. Futebol Interior. É duro, né? É duro, mas é a realidade, né, Gustavo Marques, amigos? O Guarani, ele decreta o seu rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Onde estamos vendo aí o Márcio Zanardi, que acabou saindo derrotado na última partida. Botafogo, 5 jogos sem vitória. 5 jogos sem vitória. E o que foi apresentado hoje, o Guarani, ele... Sim, estamos na Série C, tá? Jogadores do Botafogo fazendo a festa, indo lá cumprimentar os torcedores que ali estão, jogadores ajoelhados, né, do Botafogo. E o Guarani agora é a despedida, né? Próximo jogo vamos tratar agora, as próximas rodadas, né? Fábio Fernandes, Frangorari, né? E agora? Frangorari, Edilson Roberto, KKK, Roberto mais pode fechar o caixão sim. Pelo amor de Deus, até mais Série C, é isso mesmo, né? 220 aí na live, aí, agradecer a todos. Mas a realidade é essa, tá? A partir de hoje, nós iremos agora trabalhar na despedida, Gustavo Marques e amigos. A próxima despedida do Guarani no campeonato será contra a equipe do Segue B, fora de casa, na segunda-feira, né? Infelizmente, acho que vai ter o mesmo jogo, o horário do que a Ponte Preta, né? Que era bom que houvesse. Porque, vou falar pra você, cara, que sofrimento. Sabe, o Guarani teve a chance de fazer o terceiro gol, né? E com uma falha Pegorari, por incrível que pareça, acho que o único que não tinha falhado, né? Inteiro na bola, ninguém atrapalhou, ele errou o tempo de bola, ele errou. E o Guarani saiu derrotado. Mesmo com empate, né? O Guarani não serviria e o Guarani, não matematicamente, mas sabe, né? A gente não tem moralmente, né? Isso é boa, Bolacha. A gente já sabe que virtualmente, né? Primeira equipe virtualmente rebaixada no Campeonato Brasileiro, assim como o ABC. O ABC, o ano passado, o ABC, vamos dizer assim, ele foi
foi enterrado bem antes, né, do que o Guarani. O Guarani agora, nós torcedores agora vamos sofrer agora por ainda temos 8 rodadas de sofrimento. Infelizmente, né, avisamos, né, falamos muito, batemos muito nessa tecla, ninguém quis ouvir, obviamente, né, quem somos nós, né, Gustavo? Quem somos nós, né? Entre aspas, né? Todos nós, todos na imprensa acabaram avisando, nós fazemos parte também, né? Mas nós como seres humanos, como torcedores, nós avisamos, né? Parâmetro de campeonato paulista, né? Campeonato paulista para o campeonato brasileiro, tão disputado como foi ano passado, como está sendo esse ano, e deixaram acontecer. Deixaram acontecer. Agora achar culpados é fácil, mas não achar culpados agora. Nós achamos os culpados. Posso falar por mim, meu amigo Gustavo Marques, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando vimos 70% dos jogadores que atuaram no Campeonato Paulista, que fez um campeonato pífio, ele entre os 11 titulares. Então tá aí, né? Mais uma vez, né, nós estamos aqui, cara de pastel, como diria o Carlos Corsato, para... Não foi matematicamente, tá? Mas moralmente, né, vamos ver qual rodada será decretada mesmo aí a queda do Guarani Futebol Clube. E obviamente não podemos deixar de parabenizar os envolvidos, né? Mais uma vez aí, a Copa Campo Top vencido, Copa Iluminação de não sei quantos 1000 watts vencida, Copa Estádio Pintado vencido, né? Copa Letreiro, né? Com luzes de LED Sede vencido, do Palmeiras vencido. Entendeu? Aluguel de estádio, agora parece que o São Paulo vai jogar contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, o gramado top, como diz o português, vencido, né? Toma aí, vencido. E em campo, né? É verdade, recuperação judicial, Copa Finanças vencido, mas assim, Guarani Futebol Clube. A parte do clube social, que eu também visito, show de bola, lindo, mas Guarani Futebol Clube, não Guarani Clube Futebol. E nesses últimos anos, né, na administração de André Marconato, você põe entre aspas, você pode pôr Ricardo Moisés, né? O futebol ficou em último lugar, né? E estamos, né, aonde eles lutaram para que isso acontecesse, na última colocação. Cara, acho que o Guarani em rebaixamento, na última colocação, do jeito que está sendo, assim, cara, não tem em mente quando o Guarani caiu, né, na última colocação. Nem 2011, né, nem nas quedas assim foi tão vexatória. E deixar aí pro torcedor aí, José Marcelino, Martins de São Vieira, fecha esse time. Rafael Carlos, quem contratou esse tal de Marcelinho? Pois é, Pastana. Silvio Seco, Frangorari, José Marcelino, parabéns aos ouvidos. Ricardo Moisés, Marconato também, o Pastana, por emprestar Rafael Freitas, trazer o craques Marlos Maranhão. Isso essa diretoria conseguiu, queria deixar o grupo no Guarani da Série C, tirando o Caio Dantas, não tem nenhum jogador sequer que seja para a Série B, horríveis. Rafael Carlos faz substituições e perdeu o jogo. Pois é, você tem o Rafael Freitas, você empresta e você aposta no Marcelinho, né? Tem o Marcelinho pé de anjo, né? E esse é o Marcelinho pão e vinho, né? Isso aí, né? Muito santo. Fez o pênalti, né? Não tem nada a apresentar. Aí você aposta em jogadores que acho que já deram, né, o que tinham que dar, né? Você tem aí o Marlon Maranhão, você tem o Estevão, né, o Lucas Adel, Matheus Mancini. Nossa, desde o Campeonato Paulista não joga, mas o que ele está fazendo aí, cara? Pois é, esse é o nosso Guarani. Guarani Futebol Clube, clube centenário, campeão brasileiro 78, né? Taça de Prata 81,
muitos dizem que é Série B, não é fax, tá? Não é igual os títulos de fax aí. Estuda um pouco a história para você ver que não é de Série B. Se fosse assim, no ano anterior, quem estaria na Série B seria o Palmeiras. Estuda a história aí. Série B, a colocação, Série B, 81, 80. Quem fez a final dessa série, né, de 81, 80, né? No caso, o Palmeiras, depois disputou a Taça de Ouro. Pesquisem aí a história. E o Guarani, né, de tantas glórias, de tantas lutas, de tantos momentos, né, memoráveis dentro e fora de casa, um time temido, né, por grandes clubes do Brasil. Ele ficou agora ele ficou, vamos dizer assim, agora virou brinquedo, né, virou brinquedo de pessoas que acham que entende de gestão. Virou um status, né? Eu tô no Guarani. Eu não entendi mais nada, não entendi. Isso é o Pastana. Quem contratou o Marcelinho? Pastana. Quem fez, a partir do momento que saiu, o Pastana. Qual o critério que você contrata um jogador da Série C do Campeonato Brasileiro? É o mesmo critério que o Guarani contratou o Jamerson, que estava no Azures. É o mesmo critério do que contratou o Yuri Tanque, né? Esse é o critério, né? Mas o problema do critério, Gustavo, é a qualidade, né? Então, assim, voltam a bater na mesma. Como você tem a prateleira A, B e C. A, B e C. Quem contratou o Marcelinho? Rodrigo Pastana. Vai na conta de todo mundo. E eu falo pra você, tô me segurando aqui, velho. Me segurando aqui porque nós temos que ter responsabilidade em o que vamos falar, o que vamos dizer, né? Um momento difícil, né, pro torcedor. E chove antes aqui, né? Mas é isso aí, né? O Campeonato Paulista foi uma porcaria. Você começa com 70% dos seus jogadores disputando a Série B. Cara, você quer pedir para se lascar. Mas o problema é que é o seguinte, vai acabar aí, vai ter eleição depois, né, no ano que vem, no final do ano que vem, no começo do ano que vem, sei lá. E eles vão embora, cara. É a instituição que se lasca. Ferroviário da Série C. Ele fez, acho que 10 jogos, fez 5 gols. Ele foi contratado no segundo semestre. Agora, então, Pastana. Foi contratado, foi o Pastana que trouxe. Foi o Pastana que trouxe. Segundo Sócio semestre. Ele foi atacante revelado do Foz do Iguaçu. Também passou pelo Londrina e Paysandu. Marcelinho ficou à disposição do técnico Alan Al a partir da 28ª rodada da Série B contra o Operário. E aí agora? O que a gente fala? E agora? Aí o que acontece? Entra, né? Eu vou chamar o intervalo? Não, beleza. O que acontece é o seguinte: aonde está, entre aspas, os presidentes, né? Vamos botar que tem mais. Cadê o presidente eleito, né, do Guarani Futebol Clube nesse momento? Nesses momentos, né? Aonde está? Onde estaria André Marconato nesse momento? Esse Marcelinho chegou há 3 semanas atrás, hein? Exatamente. Aonde estaria André, junto com o Matheus Mancini, o filho do Mancini, treinador, né? Então, cara, chama rebaixamento. Aí eu te pergunto, um jogador que foi dispensado pelo Ferroviário, não foi o Guarani que contratou do Ferroviário? Não, ele encerrou o contrato, não foi dispensado. Encerrou, cara. Acabou meu contrato, eu não quero renovar, eu fui dispensado. Se o jogador não foi renovado, por quê? Porque ele veio... Porque não é útil, meu amigo. Meu Deus do céu. Se o jogador não foi renovado, porque não é útil. Então, quer dizer, se o jogador não foi renovado na Série C do Brasileiro, quer dizer que ele não é útil pro Ferroviário. Pra mim foi dispensado. Então, acabou o contrato, não serve mais. Tchau. É claro que tem. Eu entendo o que você quer dizer.
Mas pra mim, você tá descartado. Dispensado pra mim é o seguinte... É a palavra certa. Não, eu não vou entrar na teoria. Não, pra mim, dispensado é o seguinte, eu tô aqui no futebol, eu tenho um contrato de futebol interior de 1 ano, chega na metade... Não, encerrou. Ó, não queremos mais renovar com você. Beleza, achamos o melhor. Não, descartado não quis renovar. Agora, descartar se chegar, que eu tenho agora, o meu contrato com o futebol interior acaba em dezembro, chega em fevereiro, março, os caras falam, ó, Betinho, nós não contamos. Aí sim, eu estou sendo dispensado. Eu acho assim, quando você vai... Quem procura acha, já viu falar, né? O Gugu falava bastante isso, né? Na SBT falava, quem procura acha, o Guarani procurou. Procurou Matheus Mancini, procurou Lucas Adel, procurou Marcelinho, procurou Reinaldo, e aí, quem achou foi a gente. A gente não. Não, é a gente que achou. Série C. A instituição Guarani Futebol Clube. Às vezes tá montando um elenco já pro ano que vem. Ah, mas aí que tá, meu amigo. Tá montando, talvez o Guarani já tá montando o elenco pra Série C do Campeonato Brasileiro. Já tava conformado com o rebaixamento. Vamos já montar um time pra Série C. Já pega lá o Marcelinho. Com qual critério, meu amigo, que você contrata um jogador da Série C do Campeonato Brasileiro? Pra mim, descartado. Não é útil pra renovação. Como é que você contrata um jogador desse? Pelo amor de Deus! E outra coisa, né? A informação aqui, né? Mandar um abraço pro doutor Arthur Eugênio Matias. O Marcelinho vai sofrer o seu 3º rebaixamento no ano. Galo do Maringá, Ferroviário e agora com o Guarani. E essas com as contratações, né? Do senhor Pastano. Entrou cansado, né? Como diz o outro, entrou realmente, mas ele entrou cansado. Primeira bola, primeiro pique deu, acabou o homem. Entrasse com o Marlon Maranhão, entrasse com qualquer um, entrasse com o Estevão, né? Entrou com, né, o Marcelinho. E agora? Aonde estão os que, né? Os que direito, né? Os votados, né? Os que representam o Guarani Futebol Clube. Aonde estão eles agora, nesse momento? Aonde está André Marconato? Aonde está Ricardo Moisés? Não faz mais parte uma ova. Isso aí é para enganar trouxa. E só avisando que o ano que vem eu vou avisar. Eu não ia fazer isso não, vou avisar. Eu sou sócio do Guarani Futebol Clube. O ano que vem eu posso participar de reuniões, eu posso votar, me tirem antes. E quem vai estar lá não é o meu CNPJ, é o meu CPF. Eu não uso CNPJ, tá? Se vocês entenderam bem, não é meu CNPJ. Vazou isso porque o Albert tá lá. Não. Quem vai estar lá vai ser o Albert Cavalcante Santos. Não é o Albert Cavalcante. Não uso CNPJ. Não uso... Meu CPF, o ano que vem, estará lá. Irei participar das reuniões. Todas as reuniões. Participarei. Tá? Só para deixar bem claro. Você que é sócio do Guarani, né? Futebol Clube, você que é sócio, né? Você paga sua mensalidade, após um período de 1 ano, você pode participar das reuniões, assembleias, etc, decisões, etc. O ano que vem, janeiro do ano que vem, né? Quando vai começar, né? O final do ano começa aí, né? O Vucu Vucu, o Jego Jego, né? Começa tudo a se movimentar. O ano que vem estarei, meu CPF estará aí, tá? Então, já se liguem já. Então, sou uma andorinha, né? Mas algumas coisas eu não deixaria passar. Mas voltando, aonde está o presidente do Guarani Futebol Clube nesse momento? Na praia. Onde estão os responsáveis? Porto Seguro. Então, meu amigo, será que a gente consegue ligar? A gente tem número do André Marconato? Ligar ao vivo? Ao vivo. Será que a gente consegue? Tem? Tem, dona? Vê se tem. Se tiver, se conseguir, eu queria fazer ao vivo. Ligar para o presidente do Guarani para ver se ele pode informação, passar para a gente aí o que ele pensa sobre tudo isso, se ele pode dar um esclarecimento. O torcedor precisa, né? Todos nós precisamos de conhecimento. Eu vou chamar um intervalo, ô Bolacha, que está se alongando muito, senão vai ser daqui 1h da manhã. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Albert Cavalcante. Gustavo Marques. Futebol Interior, fim de jogo dos canais Futebol Interior. O Guarani foi derrotado por 3-2 e o Gustavo Marques, né? Está tentando aí, ligando aí pro presidente André Marconato. Escutem aí, estamos tentando entrar em contato com o presidente do Guarani Futebol Clube para ver se nós conseguimos aí algum esclarecimento, alguma coisa da parte dele sobre a situação do Guarani. Estamos fazendo ao vivo, tá? Ao vivo não atende. Não atende. Estamos tentando aí entrar em contato com o presidente do Guarani Futebol Clube, André Marconato, para ver se o que ele, né, se tem alguma coisa a dizer sobre a situação do Guarani. Ele que, né, durante essa semana aí passou mal, né, pressão alta. Imagine só agora, né? Mas não adianta não. Não adianta se esconder atrás dessas pequenas coisas não, porque você é sócio do desastre. Você é o responsável, né? E nós que sofremos, né? Trazer jogadores de qualidade baixíssima. É como volta a dizer no começo da jornada, né? Você vai aumentar, você vai pagar, vai dar um valor de bicho a mais para os jogadores que não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Guarani. Era mais fácil, né? Você trazer jogadores de qualidade e gastar esse dinheiro agora. O ano de maior faturamento. Pois é. O ano de maior faturamento. Ainda para ajudar ainda, né? Ainda para ajudar ainda com rebaixamento. E você ainda por cima, você vai deixar o clube ainda daquele jeito, né? Que a recuperação judicial começa, né? O Guarani, a verba do Guarani na Série C é outra, né? Então é isso. Parabéns
parabéns a todos os envolvidos, parabéns a André Marconato, Ricardo Moisés, parabéns ao CA, né, que o Guarani foi definhando. Todos nós batemos nessa tecla desde o começo do Campeonato Paulista e assim conseguiram. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Vamos ver quando vocês vão aparecer para poder dar uma satisfação. Sendo que também, agora que a vaca deitou, né? Agora vamos ver, agora vamos pôr culpa no VAR, como disse o Gustavo Marques, né? O VAR vai pôr culpa em qualquer outra coisa, menos na incompetência de vocês. Vocês são incompetentes. Essa é a verdade. É a incompetência que reina no Guarani Futebol Clube, Gustavo Marques. Falar o que, né, Albert Cavalcante? Acho que o torcedor tá cansado de palavras levianas, né? E de tudo quanto foi lado. Né? Inclusive, eu já, por diversas vezes, acreditei na melhora do Guarani. Inclusive, eu disse, lembra aquela frase que eu disse? Atenção, você que encomendou os coveiros, né? O microfone, eu tô colocando, não preciso também engolir o microfone. Eu por diversas vezes falei, devolva aí o dinheiro pros coveiros, devolva aí o caixão, o Guarani não vai cair. Vai sim, vai sim, e é por pura incompetência, é aquilo que você falou, não adianta agora pagar bicho. Como eu disse, faz essa frase de Jorge Cajuru, né? Não adianta, meu amigo, o dinheiro pode comprar tudo, mas jamais vai comprar competência, jamais vai comprar qualidade. Não vai adiantar, pode investir o dinheiro que vocês quiserem, mas falta competência, falta qualidade. Se você quer um arroz soltinho, meu amigo, não adianta você ir lá e comprar o arroz da pior marca. Por mais que você se dedique, por mais que você seja um cozinheiro de mão cheia, se o arroz não for de excelência, se o arroz não for aquele arroz que você é acostumado a usar, não vai sair do jeito que você quer, por mais que você tenha competência. E é isso que acontece. E é isso que vocês fizeram. Vocês foram no Varejão na segunda-feira, meu amigo. Vocês foram no Varejão na segunda-feira de manhã. Compraram o resto do final de semana. Todo mundo sabe, você, minha amiga, você, meu amigo, faz feira. O melhor dia de você ir pra feira é quarta-feira. É depois da segunda, é terça ou quarta-feira. Se você for fazer feira na segunda-feira, você só vai comprar resto. E foi o que fizeram com o Guarani. Por isso que tá uma draga. Por isso que tá essa situação, por incompetência de vocês. Vocês não conhecem de futebol. Vocês não tiveram nenhuma teoria ao contratar algumas peças. Vocês não utilizaram critério algum para contratar peças que seriam peças de reposição, que iriam ajudar o Guarani a sair do rebaixamento. Aí vocês vão na feira que eu acabei de citar aqui, numa segunda, às 8 horas da manhã, e contrata o Marcelinho. O Marcelinho que não teve o contrato renovado no Ferroviário da Série C. Aí eu pergunto pra você, o seu bestana, se um jogador não tem qualidade, foi descartado de um time de Série C, vai ter competência para disputar uma Série B e para ajudar a tirar um time do rebaixamento? Eu não entendo. Eu não entendo qual critério que vocês utilizam para contratar jogador. De verdade. De verdade. Aí eu quero entender como é que vocês, com todo respeito, não conseguem ser melhor que um Amazonas da vida. Não consegue contratar melhor do que o Amazonas, com todo respeito ao time do Amazonas. E parabéns pela 10ª colocação. Eu queria entender, meu amigo, como é que vocês não têm competência de contratar melhor que um Novo Horizontino da vida, que hoje é líder do campeonato? Tô falando de Guarani, meu amigo. Gestão, né, velho? Aí eu pergunto, já era. Como é que vocês não têm competência
de contratar melhor que um Operário da vida. Pô, vocês estão trabalhando no Guarani. Vocês estão no comando de um time que é o único campeão brasileiro do interior. Aí vocês querem descer a goela abaixo um Marcelinho da vida no Guarani, pro torcedor. Vocês querem descer a goela abaixo, por exemplo, um Emerson da vida na goela abaixo do torcedor. Sabe? Vocês têm que respeitar mais a instituição. Agora já era, Gustavo. Vocês têm que respeitar mais o torcedor. Tudo bem, já era. era. Mas o seu André Marconato no honro que tem debaixo das pernas, vem dar a cara a tapa. Pede pra sair, faz o seguinte. Não precisa pedir pra sair. Pede pra seja sair. homem. Pede pra sair. Seja homem. Pede pra Honra. sair. Honra o que tem debaixo das pernas. Vem aqui na imprensa. Eu sou o principal culpado. Nós caímos e nós vamos fazer o Guarani voltar pro lugar da onde ele nunca deveria sair. Seja homem, faz o mínimo. Pede pra sair. Faz o favor, todos que compõem o CA, faz o favor, amanhã, peçam pra sair, sumam do Guarani, sumam do Guarani, pior administração do Guarani, dos últimos, sumam, pegam suas coisas, larguem, deixem tudo pra trás, vão embora do Guarani. O Guarani não precisa de vocês. Sumam do Guarani, deixem a instituição. Vocês acabaram com o Guarani. Vocês acabaram com o Guarani Futebol Clube. Sumam. Faz um favor pra todos. Façam um favor pra vocês. Mais pra nós do que pra vocês. Sumam do Guarani Futebol Clube. Sumam. Vão pra Disney como fazem. Eu já sou no Vão pra pensamento Disney. contrário. Vão viajar. Sumam. Sugaram o que tem que sugar. Já abandonaram faz tempo. Não. Abandonaram no Campeonato Tem que Paulista. ser homem, tem que assumir a responsabilidade. Abandonaram no Campeonato Que Paulista. Seja homem, vem, Sumam. seja homem Sumam. e vem dar a cara a tapa. Pode sumir. Chama a responsabilidade. Não chamar Chama a responsabilidade. Sumam do Quem Guarani. que eles vão colocar pra falar? Pastana? Eu. Quem que eles vão colocar pra falar? Eu. Porque até agora, a última e única vez que esse André Marconato falou, ele veio pra colocar a culpa no VAR. Você lembra a última vez que ele veio a público? Teve mais numa coletiva de imprensa? Ele veio também com a apresentação. E falando, não, tudo bem. do Tô passado. falando em turbulência. Ah, não, foi só do VAR. Momento em que o Guarani vivia, aliás, o Guarani viveu turbulência o campeonato todo. Mas em que tava pegando fogo, para não falar outra coisa, ele veio, ao invés Ferroviária subiu. Adivinha que era o técnico? Dele vir e chamar a responsabilidade, o que ele fez? Júnior Rocha. O que ele fez? Ele foi lá e falar que a culpa é da arbitragem, que a arbitragem estava prejudicando o Guarani. Seja mais homem. Para de ser imbecil. Seja mais homem. Mais uma vez falando, honro que você tem debaixo das pernas. Vai pra imprensa. Atenda o telefone. Fala com a gente aqui, ó. Atenda o telefone. Não, e outra, liga de novo aí. E fala com a gente, é o seguinte, viu? Nós vamos deixar ele falar à vontade. Né? Ele fica à vontade. Põe aí pra ele falar aí. Quero falar com o presidente do Guarani Futebol Clube. Né? Nós queremos saber as explicações aí. Né? Nós estamos entrando em contato. Para ver que ele pode, né? Se tem alguma palavrinha a dizer pra gente. Né? Nós. Aí, não é pegação no pé, não. É a realidade, tá? Por ele ser uma pessoa, uma figura pública, à frente de um clube de futebol, da grandeza do Guarani, o mínimo que ele tem que fazer é dar satisfação para sua torcida, né? Obviamente. Aí o que vai acontecer? O horário... Não. E é o seguinte, eu vou dar até a letra, tá? Não adianta você marcar entrevista coletiva, meio-dia, 11 horas, que só alguns órgãos da imprensa podem comparecer. Seja legal, bate no peito, marca para as 18 horas. 18 horas no Brinco de Ouro da Princesa, onde toda a imprensa pode participar. Que é fácil, né? Onde as pessoas podem participar. E, mais uma vez, sumam do nosso Guarani.
Sumam, saiam, tchau. Deixe quem entende de Guarani tocar o Guarani. Quem entende de futebol, que toque o Guarani. Sumam. Brigaram tanto. Coisas imagináveis, inimagináveis para estar aí, para estar à frente. Sumam do Guarani. Por favor. Sumam do Guarani. Para ontem. Sumam. Desapareçam do Guarani. O Guarani não precisa de vocês. Não precisa de vocês. Sumam. Olha para onde nós estamos indo de novo. Sofremos anos a fio na Série C. Pois bem. É ano de maior faturamento. Pois bem. Dançamos, meu amigo. Dançamos. Quem paga o pato somos nós, não vocês. Sumam do Guarani. E atende o telefone, né? Vamos falar um pouquinho só. Não esquece. Esquece. Acabou. Caiu. E já era. Já era, meu amigo. Cadê a galera? Tô tentando ligar, vai falar aí. Então. O Guarani na última colocação. O Guarani precisando da vitória a qualquer custo. Na verdade era vencer a equipe do Ituano, né? O empate seria, pelo que tudo aconteceu, a vitória contra o Botafogo. Até vinha acontecendo. Nós estamos aí pregando o milagre, mas o milagre não aconteceu, né? Você atenderia, Albert? Se você fosse o presidente, após uma situação como essa turbulência, sinal vermelho já explodindo, né? Você atenderia um órgão de imprensa logo após uma derrota vexatória? Ah, não. Se eu tivesse feito a cagada, né, durante todo o ano, como para combinar agora com o rebaixamento, provavelmente eu também não atenderia. Se eu tivesse feito todo esse trabalho. Agora, se fosse o Albert Cavalcante que tivesse, ele atenderia. Até o Gustavo Marques atenderia. Mas, né, imagine só, é a mesma coisa eu, né? Imagine só o futebol interior, até o Bolacha atenderia. Não, agora eu falo pra você, imagine só o Dr. Arthur Eugênio, né, o Elcio Paiolo, chegar, Albert, a partir de hoje, você que vai representar agora o futebol interior. A partir de hoje, Albert, você foi efetivado. A partir de hoje você vai ser o chefe da linha editorial, você que vai contratar, mandar... Qual que é a probabilidade de eu afundar a empresa? 100%. Não, doutores, eu aceito o desafio, porque eu tenho muito... Isso você está se referindo a quem? A quem não tem competência. Quem? Mas pessoa. André Marconato. Peraí, aí foi uma eleição. Não tem aí competência, peça pra sair. Agora não adianta falar que o cara não tem competência, né? Ué. Vocês já sabiam que ele não tinha competência. Não e mesmo assim votaram para que ele fosse o novo presidente do Guarani. Tudo bem. Aliás, peça pra o sair. Cenário que tinha também, pelo amor de Deus. Então... O André Marconato, ou como que é o outro lá? Esqueci o nome dele. Esqueci lá o nome dele lá. Pelo amor Anailson de Deus. Neves. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí também aí complicado. Olha pra você ver o cenário da última eleição do Guarani. Anailson Neves ou André Marconato? Então, aí que entra, né? Aí entra a questão. Você vota no menos pior? Então, aí entra que nós temos quantos bugrinos... Não tem alguém que tenha mais competência? Cara, tantos bugrinos que nós conhecemos aqui que tem a competência, são administradores, conhecem de pessoas, de grana, principalmente grande. E esse povo, eles fazem a questão de afastar essas pessoas, né? Os verdadeiros bugrinos, né, acabam afastando os verdadeiros bugrinos, né? Que entendem, né? E acaba, né, chegando nas pessoas que têm mais votos, menos competência. Será que o Ricardo Moisés atende? Liga. Quer que liga? Liga. Quer que liga? Por favor. Tem Ricardo, certeza? Absoluta. Será que atende? Vamos ligar pro Ricardo Moisés. Vamos ver se ele pode nos atender, quem sabe. Ele possa nos atender aí. Ligar, perguntar para ele. Né, ele que, né, ele faz parte da diretoria. Nós poderíamos aí, o que ele poderia dizer aí sobre a questão do Guarani. Ao vivo, viu, gente? Ao vivo. Agradecer mais uma vez a grande audiência, né, na partida de hoje. Nós estamos aguardando, né, se ele tinha alguma palavra a dizer
sobre, né, sobre esses maus resultados do Guarani no Campeonato Brasileiro, né? O Guarani virtualmente é um rebaixado, né? Virtualmente o Guarani é uma equipe rebaixada. 22 horas e 38 minutos, então é o seguinte, tá diferente, né? Normalmente quem acompanha a gente tá meio diferente hoje, porque hoje foi a pá da cal, né? Nós sabíamos que o momento, nós acabamos nos iludindo, né? Por conta dos acontecimentos, né? Mas nós sabíamos que uma hora, infelizmente, isso ia acontecer, né? Esquece. Faltando 2 jogos, então esquece. Ninguém atende, né? Obviamente, vai atender. Se não atende o torcedor, imagine, né? Nós que somos da imprensa. Mas é bom ter um número. É bom ter um número. Né? Queremos uma exclusiva. André Marconato. Se alguém conhecer o André Marconato, né, o Ricardo Moisés, aí, passa aí, ó, pra gente a live. Estamos esperando, hein? Né? Não adianta você ir lá perguntar para Alan Al. Hoje não adianta você perguntar para Alan Al. Será que o Ricardo, o André Marconato vem? Não vem não? Acho que ele não tá nem lá no... Não, o Caio Dantas aí perdeu o gol, pá. Nossa, tava ganhando de 2-1, pá, etc. Cobrar o Luan Dias, o Salustiano, o Pegorari, né? O Salustiano, desculpa, o Pegorari pela falha grotesca, né? Ele que, né, semana passada ele acabou cobrando a parte ofensiva, né? Ser mais efetivo, ele acabou, infelizmente, aí pagando, né? Com um erro. O Guarani acabou sendo derrotado com o erro. Mas ao menos o menor culpado são eles, né? Por mais que estão lá. Mas quero saber, né? O Lohan. Né? O Lohan quem trouxe, o Marcelinho. Tem o Marcelinho pé de anjo, né? Esse nosso é o Marcelinho pé de cabra, né? Afunda qualquer coisa. E aí que tá, Gustavo Marques. Nós agora teremos a despedida. Cada rodada agora teremos como uma despedida. Então, dito isso, a próxima despedida do Guarani será na segunda-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o SEG-B, às 21 horas. Valendo agora pela 31ª rodada. O Guarani que teve, né, mais da metade da 22ª rodada até agora para a 30ª, né? Vamos entrar na 31ª. O Guarani tinha essa tal da gordura e ficamos 4 pontos fora, né, acima, né? Acima não, atrás da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. E o Guarani conseguiu, né, colocar isso, né, jogar fora, para não falar onde eu queria dizer. E aí que tá, Gustavo? 10h40, acho que tá tarde, né? Acho que eles estão com a pantufinha dormindo sossegado em alto dos seus castelos. E ninguém fala. Nós entramos em contato. André Marconato e Ricardo Moisés. Que na hora de falar de objetivo e obrigação, eles são muito bons para isso. Né? Na hora de, né, vangloriar os seus feitos, né, fora de campo, eles são muito bons para isso, né? O colegiado, entre aspas, eleitoral, né, para conseguir a eleição, né, os votos, são muito bons para isso. Mas na hora que é para aparecer, né, que é o representante do clube, não adianta aparecer meio-dia, irmão. Não adianta aparecer meio-dia, marcar entrevista coletiva às 6 horas da tarde, onde que todo mundo pode ir. Muitas pessoas que não pensam igual a vocês expulsaram, né, do Brinco de Ouro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Amigos de imprensa, pessoas que tiveram por várias vezes com vocês, né, deram espaço para vocês, né, hoje são descartados, porque a verdade dói. Oxalá se tivesse ouvido 2 bobos aqui, Albert Cavalcante, Gustavo Marques, entre outros. Fora aí, né, os milhares de torcedores, se tivesse ouvido, parado um pouco, descido do salto, jogado a soberba um pouquinho de lado, quem sabe hoje a história não seria diferente. Não pedimos aqui o Guarani que vencesse as 38 rodadas. Isso é quase impossível. Né? Óbvio, nós sabemos que existem times campeões que foram aí, né, campeões invictos. Né? Nós não pedimos isso. Com todas as limitações nossas e mais, né, a limitação maior de vocês são mais limitados, né, do que qualquer outra coisa. Nós pedimos apenas dignidade. Desde a 5ª rodada estávamos falando sobre isso, eu e o Gustavo Marques, né, batendo nessa tecla em que o Guarani
né, estava fazendo um campeonato de rebaixamento. E vocês, obviamente, vocês acham que vocês estão certos. Ah, não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Para algumas coisas não tem dinheiro. Em algumas coisas a Série C é logo ali, né? É só pegar um jogadorzinho ali. Ah, o cara operou o joelho agora. Você quer vir jogar no Guarani? Chega aí, vamos jogar no Guarani. E assim foi, esse remendo de time, remendo de elenco, tá? Porque o Pegoraro ok, o Bacelar ok, o Salustiano agora aí junto com a equipe acabou, né, caindo junto. O Bispo ok, Luan Dias ok, Bueno ok, Caio Dantas ok. Aí você colocar dentro da sacola, né? Você coloca Emerson, Jefferson, Adel, Matheus Mancini. Pra que vocês trouxeram o Matheus Mancini? Fala pra mim. O que esse cara tem que agregar? O que esse cara vai agregar no clube? Vem um jogador aí de sub-20, nunca jogou profissionalmente um goleiro. Pra quê? Ah, estamos montando, como disse o Gustavo Marques, para time da Série C. Pra quê, meu amigo? Pra quê? O Guarani precisa meter a bola pra dentro do gol. Bola na rede. Eu tô tentando ser o mais tranquilo possível. Te juro, o mais tranquilo possível, tá? O mais tranquilo possível, porque você sabe que no momento que a gente tá fora de si, a gente pode falar alguma coisa que, né, pode escapar aí. Você tem previsão do técnico falar ou não? Ou vamos para as notas do jogo? Nota? Você quer dar nota? Já você quer chamar a vinheta e tudo, né? Pera aí que eu já vou dar nota do jogo, mas só quero ver se mandou alguma coisa. Luciano Vaz. Não, Luciano Vaz só mandou fotinho, né? Como eu falo, né? A comunicação entre o torcedor, né? Vai fazer exatamente, nós estamos no mês 10, vai fazer exatamente 8 meses que eu pedi pro né, Guarani Press, não, né? Fala que cuida da assessoria de imprensa do Guarani. Eu queria 2 falas, 2 jogadores, podia ser qualquer um. Eu queria que eles falassem, né, que eles, né, aquele negócio, né, estamos aí, né, futebol interior, etc, etc. 8 meses, eu não obtive resposta, né, porque a gente sabe, se não se comunica, né, com a gente, e tem gente ainda que reclama ainda que os caras é top, é só para alguns, eu entendo, é só para alguns, né, nós que somos, né, eu não tenho, eu falo por mim, né? Não tenho, né, ligação nenhuma, mas é mais difícil, mas tudo bem. Infelizmente, meu Deus do céu, Gustavo. Infelizmente vamos com as notas do jogo? Vamos lá. A nota do jogo, solta aí, Gustavo. Vinhetinha pronto, então, notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Você quer dar nota em geral? Do time inteiro? Ou você quer um por um? Não, você quer geral, sistema defensivo, volância, meio campo e ataque? Em respeito ao ser humano, é melhor a gente, né, se quer pro sistema, vamos por par, vamos pro sistema defensivo, vamos lá. Pegorari, Por mim, eu ia uma conjunção toda. Então vamos lá, todo mundo conjunção. Uma que o nosso tempo também já vamos precisamos lá. ouvir o técnico, outra também que então dificilmente vai mudar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, pra você o menos pior. Menos pior. Caio Dantas. Nota pra ele. 4. De resto você dá quanto? 0. Tá certo então. Essas foram então as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Antes que o técnico Alan Al fale na coletiva de imprensa, ou não fale, ou será que o Marconato vai vir, ou será que ele pediu demissão? Vamos então com um comentário final, começando pelo Instagram. Quem que faz o Instagram, quem que faz o YouTube? Pode fazer os dois, Gustavo. Não. Não, hoje você pode não fazer, não? Vou fazer só o Instagram, você faz o YouTube. Então, beleza, então. Tá bom? Fechou. Agora, o comentário final. Infelizmente, com essa derrota, dificilmente o Guarani vai escapar da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta que eu faço nesse comentário final: de quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é do torcedor? A culpa é minha? A culpa é do presidente? A culpa é do executivo de futebol, que é o Pastana? De quem é a culpa? Essa é a pergunta que eu faço para você,
torcedor, eu quero que você comenta aqui no Instagram. De quem é a culpa a situação do Guarani? Esse é o comentário final. Comentário final. É isso aí. Vamos lá, vamos na sequência já, mas é que o... Isso, não fica puxando meu retorno, pelo amor de Deus. Eu fico surdo, Vamos lá, Bolacha? Fechou então. Agora, o comentário final. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, jogo adiado por conta das queimadas no estado de São Paulo e em todo o Brasil. O Guarani, que estava embalado na época, vinha de vitória contra a Chapecoense por 4-0, 4-1, 4-0, né? O empate em casa contra o Santos por 1-1, e esse jogo seria na sequência, que foi quebrado. E o Guarani começou jogando como se estivesse naquela sequência boa. Abriu o marcador com o Caio Dantas, sofreu um empate, é verdade, mas conseguiu, foi pro intervalo com 2-1 na bagagem. Eu e o Gustavo Marques transmitimos o jogo e estávamos aqui já fazendo contas com a vitória do Guarani e também torcendo, também já pensando em seus concorrentes. O Guarani na próxima rodada irá enfrentar a equipe do CRB e depois irá enfrentar o Derby. Pois bem, o Guarani leva um empate num pênalti bobo, né, do camisa número 7, Marcelinho, que entrou no lugar do João Vitor. E no final do jogo, o Pegorari acabou ali uma bola cruzada, né, da direita, da pequena área. O goleiro inteiro na bola acabou errando, né, o soco e acabou resvalando ali no jogador Alexandre Jesus, e a bola acabou morrendo no fundo da rede. E o Guarani foi derrotado fora de casa. 2 partidas fora de casa, perdeu para o Ituano, perdeu agora para o Botafogo. E matematicamente o Guarani ainda tem chances, mas moralmente, virtualmente, essa partida oficial, né? Essa partida oficial, não levando em consideração as últimas partidas, mas essa partida aqui pode se decretar que o Guarani ele está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, com muita dor no coração. Admitir isso. E agora nós vamos aguardar, esperar os responsáveis, os sócios do desastre, aparecerem e darem, né, uma satisfação para os torcedores. Mas mesmo assim, nada vai mudar. A incompetência, né, o descaso do Campeonato Paulista, quando você começa, né, você termina 12 rodadas com 2 vitórias, né, ali no fio da navalha, quase caindo para a Série A2, e você entra no Campeonato Brasileiro com nível altíssimo, com 70% dos jogadores que você disputou o Campeonato Paulista. Ou seja, o manual do rebaixamento estava escrito. E o Guarani insistiu em seguir a cartilha. Pois bem, então, a partir de hoje, irei, dessa forma, tratar as últimas partidas do Guarani até o final do campeonato. O Guarani, a próxima despedida do Guarani da Série B será contra a equipe do CRB em casa, segunda-feira, às 21 horas, aqui conosco, nos canais Futebol Interior. Comentário final. Não entendi, Gustavo. Ele só fez 3 mudanças, na impressão minha? Fez 3 mudanças. Só? Só. 75 mudanças? Aquelas, né? As paradas, cada parada, você pode fazer 3 paradas, você pode fazer as mudanças, né? Colocou o Gabriel Billy, achou que o time deu liga, né? Tava dando liga. Deu liga mesmo. Liga, né? Liga, a gente na série. Nada do técnico? Nada do técnico. Vai aparecer. Opa, apareceu agora. Apareceu, vou mandar pra você, Bolacha. Pode mandar pra você aqui. Eu não sei quantos minutos tem.
Chegou agora. Acho que não sei se é proposital. Bolacha. Vou escrever aqui, Eduardo Bolacha. Vamos ouvir o que um dos menos culpados tem a dizer. Né? Menos culpado. Se ele. Se o Pintado tivesse, agora não tá nesse. Não, sendo menos. Não é o menos culpado? Eles são menos culpados. Jogadores, não foi. Comprou porque quis, não tem garantia. Menos culpados. Os menos culpados. Vamos ver o que os menos culpados têm a dizer. Quem é culpado, filho, tá dormindo agora. Pantufinha no pé. Vamos ouvir, hein? Já tá no ponto? Quantos minutos, Bolacha? 8 minutos. Vamos lá, 8 minutos de blá 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 do técnico Alan Al. O Guarani se surpreendeu, o Botafogo no início da partida, fez o gol inicial. A que se deve essa queda de produção no segundo tempo e o Guarani sendo derrotado? Boa noite. Eu não vejo uma queda de produção tão drástica assim, mas eu vejo que nós pagamos por erros que na Série B custam caro, como custou hoje. Faltas desnecessárias, tomadas de decisões erradas, poderíamos ter matado a partida. Perdemos o jogo para um adversário que nós sabíamos que ia ser difícil, mas que nos proporcionaria muitos espaços, como proporcionou. Poderíamos ter definido o placar. Infelizmente, através de erros nossos, custou os 3 pontos. Professor, Karen Meneguinho do Globo Esporte, aumenta a pressão para o próximo jogo contra o CRB? A pressão ela está desde a primeira rodada, com os resultados não acontecendo, desde o primeiro turno. Nós temos que saber trabalhar sob pressão, é um dos quesitos, né, para quem está no meio do futebol. Saber que ainda, por outro lado, depende só da gente, que nós não podemos cometer erros como nós cometemos hoje, que nós tínhamos possibilidade de sair com os 3 pontos e com um placar até mais elástico. A equipe do Botafogo trabalhando somente ou quase somente na bola longa, na primeira e segunda bola, e nós poderíamos ter um pouquinho mais de capricho, até mesmo quando estava empatado, para a gente poder definir o placar. Então é seguir em frente, continuar trabalhando, continuar acreditando até o fim. Temos que ser resilientes, que o Guarani não vai sair da situação em 1, 2 jogos, ele vai sair no final, no final da competição. O quanto antes do final a gente não sabe, mas a gente acredita que no final a gente vai alcançar o nosso objetivo, porque a gente vem demonstrando isso. Demonstramos isso durante boa parte do jogo hoje, sendo superior ao Botafogo, e demonstramos isso em outras partidas quando nós conseguimos a vitória. Alan, boa noite, sou Luiz Augusto aqui da Rádio CBN. Gostaria de saber de você como você encontrou o vestiário do Guarani, pela maneira como o time jogou no primeiro tempo, como construiu a vitória parcial, e sobre as alterações feitas no segundo tempo. Você acha que de alguma maneira elas acabaram não surtindo o efeito que você esperava? Nosso vestiário revoltado, nosso vestiário muito descontente com o que nós mesmos fizemos, tomar um gol num lance de bola parada, proporcionar situações através de faltas desnecessárias que nós fizemos, nos precipitando em muitos momentos também na questão ofensiva. Poderíamos ter definido o jogo se tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade. Então o vestiário, assim como todos nós que estamos no Guarani, que queremos o melhor para o Guarani, revoltado, chateado, triste. Hoje nós temos que lamentar muito, ficar muito irritado com nós mesmos, mas a partir de amanhã temos que seguir em frente, que temos um jogo muito importante contra o CRB dentro da nossa casa. E as substituições, eu acredito que elas fizeram aquilo que poderia ter feito. Nós poderíamos ter ampliado o placar, só que em questões, infelizmente, e é difícil falar isso, mas infelizmente questões individuais, nós pagamos um preço muito alto, que foi a perda dos 3 pontos e principalmente uma virada que nos dói muito, e tem que doer mesmo. Tem que doer mesmo, porque nós estamos numa fase da competição em que os erros eles custam muito caro, mas ao mesmo tempo nós temos que levantar a cabeça e saber que quem vai tirar nós da situação será só nós mesmos, mais ninguém. Alan, você falou aí do jogo contra o CRB em Campinas, depois tem outro jogo em Campinas, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Hoje você pegando a classificação, Chapecoense 16ª colocada, primeiro time fora da zona, 34 pontos, com um jogo a mais que o Guarani, são 25 pontos, então dá um total aí de 9 pontos. Pensando nesses 2 jogos, são dos jogos decisivos para o Guarani tentar sair de vez dessa situação complicada que está? Todos os jogos para nós vêm sendo muito decisivos, Nós sabemos da dificuldade, sabemos
que precisamos pontuar, mas desde a minha chegada aqui nós sabíamos que cada jogo seria uma decisão. Então a gente tem que pensar no CRB primeiro, jogo dentro de casa, e depois pensar na Ponte Preta, no derby, que tem um peso diferente, mas que vale 3 pontos da mesma maneira. Essa inteligência emocional que nós temos que ter, saber que representam muito para nós, principalmente esse próximo jogo contra o CRB, e depois pensar na Ponte Preta para a gente buscar a vitória, que não tem outra alternativa para nós. Já pegando esse lance da inteligência emocional, eu queria ver como que você viu o pênalti, porque naquele momento o Botafogo não estava finalizando. Aliás, na transmissão falava, olha, o Botafogo, para quem precisa do resultado, não está finalizando. E conseguiu um pênalti sem finalizar. Então, se faltou inteligência emocional, se foi um lance bobo, porque ali ele estava completamente sem ângulo. Eu parto do princípio que ninguém erra porque quer, que a cobrança em cima do futebol ela é muito grande, a exposição ela é muito grande do erro. Ninguém erra porque quer, mas nós tomamos sim uma decisão errada, tanto no lance do pênalti como no lance que originou a bola parada da virada, né? Nós com superioridade numérica, com o adversário praticamente de costa para nós, a nossa área bem preenchida defensivamente, e acabamos tomando uma decisão no intuito de querer ajudar, que acabou infelizmente gerando o gol do empate e depois o gol da virada. Então é essa inteligência emocional que eu falo que a gente tem que ter, saber que nós cometemos erros que não podemos cometer, mas ao mesmo tempo criar a expectativa positiva para que a gente possa buscar o resultado na próxima partida. Acho que isso vai ser fundamental. Alan, para fechar da minha parte, você como técnico da equipe, o que pode fazer a mais nesse momento em que o Guarani já está há muito tempo numa lanterna de Série B de Brasileiro, com essa dificuldade para conseguir os pontos que precisa, e qual a mensagem para o torcedor, para que ele ainda continue acreditando e não jogar a toalha? Eu tenho plena convicção de que todos dentro do Guarani estão fazendo o máximo ao nosso alcance. Podemos fazer mais e vamos fazer mais. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente saber da responsabilidade das nossas atitudes, das nossas decisões, e principalmente fortalecer os atletas para enfrentar essa adversidade. Nós vamos jogar dentro de casa, pressionados através da busca do resultado, mas, como eu falo, quem está no futebol tem que estar acostumado com isso, né? Não é só no momento de alegria, de vitória, que nós temos que desfrutar do futebol. Nós temos que também saber enfrentar situações no futebol que são muito difíceis de se superar, e principalmente trabalhando, né? A gente tem que trabalhar mais, tem que trabalhar melhor, tem que estar mais concentrado, tem que buscar corrigir os pequenos erros e apontar esses pequenos erros de uma maneira interna e equilibrada. E eu vejo que, acredito e continuo acreditando piamente que a gente vai sair dessa situação. Como eu falei, eu acho que a palavra principal para nós que estamos dentro do Guarani é resiliência, é equilíbrio emocional, é a gente saber que a coisa ela é difícil, mas também só depende de nós. E o torcedor, ele, dentro da possibilidade que já vem sofrendo desde o começo do ano, nos apoiar, acreditar que a gente possa reverter a situação, porque o futebol talvez seja uma das únicas profissões que permitem que você apague 8 meses de insucesso em 2 meses de trabalho. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça, seguir em frente, colocar o máximo, a entrega, priorizar somente o que a gente está fazendo aqui, e até vou além. Acho que nesse momento a gente tem que deixar tudo de lado, família, amigo, o que for, e focar única e exclusivamente como a gente vem fazendo, mas procurar fazer de uma maneira melhor aquilo que nos compete, que é colocar o Guarani, manter o Guarani nessa situação de Série B, buscar as vitórias e principalmente manter o grupo acreditando e unido. Agora, na hora de apontar o dedo para ninguém, as falhas estão aí, elas aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente confiando nesse elenco, nesse grupo, que são eles que vão nos tirar dessa situação, juntamente com comissão técnica, diretoria, presidência e também a torcida. Eu acredito que a gente tendo um resultado positivo dentro de casa, o cenário pode mudar completamente. Ficar ouvindo essa falsa ilusão, vendendo uma falsa ilusão pro torcedor, né? Na verdade, isso daí tá claro para todo mundo. Infelizmente, a situação tá complicada. Morte cerebral hoje do Guarani. Infelizmente, morte cerebral do Guarani. Vamos embora, Albert. Seus dizeres finais, seu destaque final.
Vamos lá, né? O Guarani na última colocação, cravado com 25 pontos. Né? A próxima despedida do Guarani será no Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira, dia 14 de outubro, às 21 horas, né? Válido pela 31ª rodada. Agora ninguém deve nada para ninguém. O Guarani vem aqui 2 derrotas consecutivas, fora de casa, agora enfrenta a equipe do CRB, né? E o Guarani aí em busca dos 3 pontos. Se vai adiantar, a gente não sabe. Mas aqui eu decreto que essa partida aqui acaba aí colocando o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Gustavo Marques, um abraço, muito obrigado por mais uma jornada. Eduardo Bolacha também, pelos seus trabalhos, muito obrigado e até segunda-feira, até a próxima. E mais uma vez eu deixo aí, né, fica com o convite para os que dirigem o Guarani Futebol Clube, que aí estão, né, à frente do Guarani Futebol Clube, todos sorridentes, todos lindos, maravilhosos, né? Nós temos aí a grande certeza que eles devem estar aí todos preocupados, assim como nós, naquilo que sim, né? O senhor Marcelo Tasso, o Fabinho Araújo, né? O Ricardo Moisés, o André Marconato, o Rubens Vicente Júnior, o Eric Franco, o Adriano Marconato, né? O Rômulo Amaro e o Adriano Hintze, né? Espero que eles, né? A formação, né, do CA, o pior, né, acho que a pior administração do Guarani nos últimos tempos, aí, se não for a pior, né, que eles aí, né, se mexam, se movam, né, porque você viu, né, que não adiantou, né, você contratou o cara por 1.000, você vai dar um aporte financeiro, você viu que não adiantou, né, então faz o seguinte, faça o pedido, não só meu, acho que de todos, a maioria dos torcedores, pede pra sair, vai embora, amanhã vai embora, larga tudo, vai embora. Tem mais torcedores competentes que vocês, eu garanto. Vai embora. Deixem o Guarani. Deixem o Guarani, vão embora. Por favor, saiam, sumam do Guarani Futebol Clube. Sumam. Já viu? Não sei se deu para perceber, mas para qualquer outra coisa. Agora, pro futebol, pro Guarani, vocês não são competentes. Um abraço, Gustavo. É isso aí, esse é Albert Cavalcante. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. O jogo que estava adiado foi completado hoje, concluído hoje, lá em Ribeirão Preto. No estádio Santa Cruz. O Guarani foi derrotado pelo placar de 3-2 para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani foi a campo com Pegorari, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Emerson, Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. Apenas 3 mudanças foram feitas pelo técnico Alan Al. Ele tirou o Anderson Leite e colocou o Heitor. Tirou o Bispo e colocou o Lucas Araújo. Tirou o João Vitor para a entrada do Marcelinho, que acabou fazendo o pênalti e ocasionando a vitória da equipe do Botafogo. O árbitro da partida foi o João Vitor Gobi, de São Paulo. Um árbitro aí, para mim, foi mediano no jogo de hoje. Para mim, acredito que não contribuiu para que essa derrota acontecesse para o Guarani. Foi mais incompetência. Como eu disse, os 2 gols do Guarani foram marcados pelo Caio Dantas, o artilheiro da equipe bugrina. Não deu, o Guarani foi derrotado, agora joga na próxima rodada dentro de casa. É isso, né? Albert Cavalcante em busca da reabilitação. Mas para mim, mais uma vez dizendo, o Guarani está rebaixado, não matematicamente, mas moralmente. Para mim hoje foi decretado o rebaixamento do Guarani. Ótima noite a todos, falamos em nome de Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, também pela 87.9 Rádio Valinhos FM, também pelos canais Futebol Interior. Ótimo final de semana para todos, hoje ainda é quarta-feira, né? Ótimo final de semana a todos, não, né? Para mim que tô desempregado é um ótimo final de semana, né? Mas pro... Para mim que tá desempregado, né? É ótimo final de semana, né? Mas tem muitos trabalhadores. Até segunda-feira que vem, eu quis dizer. Tchau, gente! Valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio